fevereiro 2023, grande abraço para você que já está junto com a gente no YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior e também nos canais de áudio da Rádio FI. Seja muito bem-vindo. Comigo, Frank Francisco e também o nosso André Luiz, comandando aqui as imagens, o som dos canais Futebol Interior. O nosso Felipe Marques, sempre com a coordenação esportiva do Carlos Corsato e também com a direção geral do Claudinei Corsi, a direção comercial do Corsi, né? E a direção geral da dupla Elcio Paiola e Arthur Eugênio. Estamos no ar para mais uma jornada esportiva e é claro, a gente conta com a sua participação lá nas redes sociais. Você que está com a gente no canal de áudio também pode mandar zap 989893521 para você participar com a gente e mandar aí também o seu alô pra gente. É claro, na arquibancada virtual você pode participar através do YouTube e também do Facebook Futebol Interior. Contamos com a sua participação. A gente, é claro, faz o jogo com a camisa da Ponte Preta. A nossa transmissão, ela é parcial, mas a gente aqui não desrespeita de jeito nenhum. O adversário é o moleque travesso, é o Juventus da Mooca, adversário da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série 2. Bora lá então, já com os destaques desta transmissão da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Eu começo falando da macaquinha alvinegra. Campineira precisa da reabilitação. Jesus, o que foi aquilo no meio de semana, hein? Mas são águas passadas. Tenho certeza que hoje o jogo vai ser muito melhor pra gente. Quem sabe 3 pontos mais 3 na tabela nessa 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Pra trazer tudo da Ponte Preta, tá sempre antenado, sempre trazendo as informações de primeira pra você. O repórter dos canais Futebol Interior é ele, André Luiz. Fala, André Luiz, grande abraço, boa tarde. Muito boa tarde a você, meu caro Marcelo Corsato, um grande abraço aos demais companheiros, Frank Francisco, nosso MacGyver, Felipe Marques, um abraço muito especial a você ligado na canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 3-0 para o Novo Horizontino, jogando na última quarta-feira no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, diante do Novo Horizontino, e precisa mais do que nunca de uma vitória esta tarde no estádio Moisés Lucarelli, diante do Clube Atlético Juventus, para voltar à liderança da Série A2, versão 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos promove algumas mudanças. Luiz Felipe ficará como opção no banco de reservas. Em seu lugar, o estreante Mailton vai para o jogo. Na zaga, Matheus Silva retorna, recuperado aí de fadiga muscular, ocupando a vaga do lugar de Guilherme Souza, que foi expulso na partida diante do Novo Horizontino em Novo Horizonte. E também no meio-campo, aí a volta depois de mais de 8 meses de Matheus Jesus, ele que já pode atuar a partir do dia 5 de fevereiro, pois foi pego em doping, e está de volta ao time titular da Macaca. Com isso, o volante Felipe Amaral ficará como opção no banco de reservas, e no ataque, Dudu e Gé, meu caro Marcelo Corsato. Macaquinha também já preparada aí para encarar a equipe do Juventus, quem sabe em busca da recuperação dentro desse Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte, que até aqui era líder da competição, agora daqui a pouco a gente vai passar lá no placar ao vivo, foi suplantada pela portuguesa Luzinha de Santos. E para falar do adversário que vem lá da capital de todos os paulistas, lá da Mooca, o Juventus, o moleque travesso. O que você conta do moleque travesso, André? É o Clube Atlético Juventus, que vem de derrota 1-0 para o São Caetano, jogando na última quarta-feira na Rua Jabari, lá na famosa Mooca, diante do São Caetano em São Paulo. Quanto ao time, o técnico Ito Roque fará 2 mudanças. Na ala esquerda, Denis Neves fica de fora, machucado, vetado pelo DM. Em seu lugar, Luan Gama vai para o jogo. E no meio,
O Cezinha entra no lugar de Juan, que ficará como opção no banco de reserva. Este é o moleque travesso pronto para enfrentar a nega véia daqui a pouco no majestoso Marcelo Corsato. André Luiz, repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior, trazendo todas as informações para você, para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery. 3744-2121. E para analisar o jogo, para analisar a macaquinha em campo contra o moleque travesso, nos canais Futebol Interior, você vai de carona com ele. Frank Francisco. Fala, Frank, grande abraço, boa tarde pra você, expectativa pra Macaca, mais uma vez em campo na Série 2. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, André Luiz, boa tarde pro nosso Felipe Marques aqui, boa tarde pra Nação Ponte Pretana e muito boa tarde pra vocês aí que nos acompanham, que é o motivo da gente estar aqui, né, Marcelão? E o que a gente pede pra vocês aí nas redes sociais do Futebol Interior? Futebol é para fazer amigos, tá certo? Então, olha, pode entrar, curtir, seja somente educado, tá certo? Você pode ser do Juventus, vem aqui, curte, compartilha com a gente, deixa seu like, vai ser um prazer. Mas, por favor, seja educado. É a única coisa que a gente tá pedindo, legal? Marcelão, já estendi, vamos falar um pouquinho do jogo? Bela partida, jogo difícil pra Ponte, tá? Principalmente se a Ponte não conseguir marcar no começo do jogo. Eu assisti o último jogo do Juventus, que o Juventus perdeu pro São Caetano. É um time que vai dar trabalho. Chatinho pra jogar contra ele, hein? E temos 2 ex-Ponte Pretano, Marcelo. Diego Sacomã na zaga e Adilson Goiano no meio campo. A gente já conhece os dois, né? É isso, Diego Sacomã jogou na Ponte Preta, Adilson Goiano também, enfim, time do Juventus, o moleque travesso. O Gustavo Carvalho já tá aqui no YouTube Futebol Interior, tá mandando boa tarde, amigos, desejo uma ótima transmissão no jogo de reabilitação de hoje. Abraço pra você, viu, Gustavo? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Ó, você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um joinha lá. Você pode não ganhar nada com isso, mas pra gente é importante, vamos divulgar a nossa transmissão para mais torcedores da Macaca. Para você que gosta de transmissão esportiva, né, via áudio, tem a nossa imagem aqui, é claro, a gente não consegue trazer a imagem do jogo, mas a gente conta o jogo com as vozes do André Luiz, do Frank, a minha, enfim, é claro, contando com a sua audiência e a sua participação. Bom, estamos com o nosso pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e também Pizza do Dadá. Gente, seguinte, ó, a gente vai pro intervalo primeiro, daqui a pouco o André vai falar de expectativa de público, a gente vai falar desse tal de Transferban aí, tem convidado, né, André? Tem convidado. Isso, a produção ficou de passar quem era o convidado, mas não passou, daqui a pouco você conta pra gente, tá? Daqui a pouco a produção me passa. Isso, o Felipe depois vai me dizer se temos o Arthur, se não temos, enfim, muitas atrações pra você aqui nos canais Futebol Interior, nessa nossa abertura de trabalho. E é claro, contando com o seu recado, a sua participação lá nas redes sociais, na nossa arquibancada virtual. A gente conta muito com o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia, tá ok? Estamos te esperando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, são 2 da tarde, mais 17 minutos, seja bem-vindo, boa tarde para você, daqui a pouquinho, já, no Majestoso, tem Ponte Preta e Juventus. Bom, André, antes até de chamarmos o Arthur Eugênio, que vai trazer pra gente histórias aí desse confronto de Ponte, de Juventus, jogadores que passaram por essas equipes também, quero saber que expectativa aí pro torcedor da Macaca nesse jogo contra a equipe do Juventus, lembrando que a Ponte vem de uma goleada, praticamente fora de casa na última rodada. Isso deu uma arrefecida no torcedor, mas a expectativa é boa, né, André? Muito boa mesmo, porque jogo domingo, à tarde, do jeito que o torcedor da Ponte gosta, a diretoria manteve a promoção de ingressos a R$20 e R$10. Tivemos um bom público, um bom número de torcedores lá em Novo Horizonte, apesar da distância, mas eu tenho certeza que o torcedor da Ponte, nessa Série A2, abraçou o time de coração e acredito hoje em torno, Marcelo, de 6 mil torcedores no Moisés Lucarelli. Também penso que devemos ter 6.500 a 7 mil torcedores hoje para acompanhar a Macaquinha. O recado aqui da Ceissa Bezerra, tá em Natal, Rio Grande do Norte, se preparando para ver o jogo da Macaquinha. Boa sorte para nós, né, Ceissa? Obrigado pela audiência aí, um abraço para você, viu? Ó, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, dá uma moral pra gente, compartilha a nossa transmissão, vai ser um prazer ter você por lá com a gente também, dá um joinha, pode mandar mensagem, fique à vontade. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal lá no YouTube Futebol Interior. Muito bem, são 2 da tarde mais 19 minutos, vamos trazer o Arthur Eugênio, trazendo pra gente um pouco da história desse confronto, falando de jogadores de Ponte e de Juventus, falando de jogadores da Macaca, falando um pouco da história em geral do futebol. A bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou contar para você a história do meia atacante Manfrini, Antônio Manfrini Neto. Exatamente isso. O Manfrini tem como sobrenome Monfrini, mas no futebol ficou conhecido como Manfrini. Convenhamos, hein?
Manfrini é muito mais impactante do que Monfrini. E Manfrini nasceu em São Paulo, capital, no dia 23 de junho de 1950. Começou jogando no Juventus, categorias de base, até porque ele é nascido, vivido e criado na Moca, mas veio para Ponte Preta logo cedo e já a partir de 1968, com apenas 18 anos, Manfrini começou a ser utilizado no time pontepretano. Manfrini foi muito bem na Ponte Preta. Manfrini participou do segundo mais lendário time da Ponte Preta. Time que foi vice-campeão paulista, time que conquistou o acesso para a primeira divisão do futebol de São Paulo, disputou também um campeonato brasileiro. Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de Cá, Alain, Manfrini e Adilson. Nesta foto é este time, só o ponta direita, que não é Alain e sim Dito Flecha. Você vê uma foto interessantíssima, um derby. Manfrini disputa a bola com Alberto. Atrás dele está Alfredo, meia do Guarani. Foi muito bem na Ponte Preta o Manfrini. Jogador classe A, mas o sucesso de Manfrini foi mesmo no Rio de Janeiro. Mas antes de chegar ao Rio de Janeiro, Manfrini teve uma curta passagem pelo Palmeiras. Curiosamente, ele não foi bem no Palmeiras. Você vê uma imagem de Manfrini num treinamento do Palmeiras. Manfrini fez apenas 4 jogos no time do Palmeiras e acabou indo para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele efetivamente deslanchou na carreira. Primeiro na máquina tricolor. Olha uma foto colorida de Manfrini no ataque do Fluminense. Manfrini, ele era um 8,5. Ora jogava de centroavante, ora jogava de meia, ponta de lança, chegando, fazendo gol. Era um jogador altamente técnico, muito inteligente, sabia tabelar como poucos. E esta foto do Fluminense só com craque. Foto em preto e branco, você vê em pé Roberto, um goleiro que teve pouco destaque no Fluminense, mas fora Roberto, todos jogadores conhecidos: Toninho, Silveira, Edinho Nazaré, Zé Mário e Marco Antônio, Gil, Paulo César Caju, Manfrini, Rivelino e Zé Roberto. É Manfrini no time do Fluminense. Máquina tricolor em 1975. E Manfrini foi campeão no Fluminense. Até hoje ele é homenageado nas hostes do tricolor das Laranjeiras. Mas depois ele foi para o Botafogo. E o sucesso que Manfrini fez no Fluminense, ele repetiu no Botafogo. O Botafogo estava numa época sem títulos e Manfrini não conseguiu dar ao time carioca um título, seja de projeção nacional, seja um título estadual. Mas você vê imagens interessantes de Manfrini no Botafogo. Nesta foto noturna, Manfrini é o penúltimo agachado. Os agachados são Cremilson, aliás, Cremilson também jogou na Ponte Preta. Mendonça, Dé Aranha, Manfrini e Paulo César Caju. Olha outra foto de Manfrini no Botafogo. Ele também é o penúltimo agachado. O último ao lado dele é o saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. O goleiro deste time, ali em cima, camisa amarela, é o Wendel. E o quarto em pé é Osmar Guarnelli, que também fez muito sucesso na Ponte Preta. Manfrini, no Rio de Janeiro, passou pela seleção carioca. Este jogo é um jogo no Morumbi, seleção paulista e seleção carioca. Manfrini, o atacante deste time, junto com Roberto Dinamite, os agachados, Zequinha, Carlos Roberto, Manfrini, Roberto Dinamite e Dirceu. Você vê uma foto de Manfrini em dias atuais. Ele mora em São Paulo, mora na Moca,
trabalha no ramo gráfico, tem também uma gráfica em Espírito Santo do Pinhal e outra foto de Manfrini com Rivelino. Que sucesso os dois fizeram, tanto no Fluminense como no futebol carioca. Em final de carreira, Manfrini teve uma passagem pelo Juventus em 1980. Depois, fez algumas partidas jogando no Parque da Moca, na Várzea de São Paulo. Você acompanhou aqui no Futebol Interior a história, a carreira de Manfrini. Você quer falar com o Futebol Interior? Quer discutir algum assunto do passado? Algo relevante da história? Fale comigo aqui pelos canais do Futebol Interior. futebolinterior.com.br, o principal veículo de informação do futebol no Brasil. Sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá então o Arthur Eugênio falando de Manfrini. Jogou muito Manfrini, ô Frank? Ah, craque, hein? Jogava muito. Foi muito bom mesmo. Jogou nos dois times, Só tanto na Ponte como jogou. no Juventus. Só um pouquinho, né, André? É. Só um pouquinho. Muito bem, vamos lá, André Luiz. Rapidinho na pedra aí, o time da Ponte Preta que entra em campo. Kaique França no gol, Mailton na ala direita, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, Leonaldo Fraga, Matheus, Jesus e Elvis, Dudu e Jé. Escala pra gente o adversário, o time do Ito Rock. O moleque travesso, o Clube Atlético Juventus vai com André Dias no gol, Irã, Gerson Alemão, Diego Sacomã e Luan Gama, Adilson Goiano, Jefferson Lima e Cezinha, Betinho, Jair e Bruno Moraes. Muito bem, as equipes escaladas prontas, definidas, daqui a pouquinho já a ficha técnica do jogo para você. O jogo começa às 3 horas da tarde e você vai acompanhar tudo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos falar dessa 7ª rodada da Série B, da Série A2, né, do Campeonato Paulista. Aliás, esse jogo da Ponte fecha a 7ª rodada, Ponte Preta e Juventus daqui a pouquinho, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Tivemos o 15 de Piracicaba perdendo para o Novo Horizontino que venceu a Ponte no meio de semana, bateu o 15 pelo placar de 1-0, o gol foi do Rodolfo, a 47 do primeiro tempo. Frank, mais uma derrota do 15, que apareceu no começo do campeonato como postulante até o acesso, mas nesse momento tá brigando contra o rebaixamento, hein, ô Frank? Pra gente perceber, Marcelo, a dificuldade que é essa competição, né? Tinha time que começou, a gente achou que ia ficar lá embaixo e já tá beliscando. Haja vista a Santista, né, nessa briga com a Ponte aí pela ponta do campeonato. Eu acredito que isso aí, Marcelo, estenda até o final dessa primeira fase. E o Novo Horizontino do Eduardo Batista subiu agora, bem na tabela, né? Agora entrou de vez para as disputas, né? É isso aí, Marcelo. Esse é o campeonato da 2, muito bom, forte e um excelente treinamento, eu volto a repetir, para a nossa macaca, com vistas já Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. Muito bem, dando sequência aqui então na 7ª rodada, tivemos o Primavera perdendo em casa para o Rio Claro, resultado para mim surpreendente. O São Caetano empatou 2-2 com o Monte Azul e o técnico lá, o Márcio Ribeiro, foi desligado do comando da equipe. O São Caetano que havia vencido o Juventus na última rodada. O Comercial perdeu para o Taubaté por 1-0 jogando em casa, né? A Alemense perdeu em casa para a Portuguesa Santista que hoje, no momento, é a líder do campeonato, tem um ponto a mais que a Ponte Preta, né? Mas se a Ponte Preta empatar, a Ponte Preta volta a assumir a liderança do campeonato. Só vou confirmar, mas eu acho que com o empate a Ponte volta à liderança, mesmo com o mesmo número de pontos da equipe da Santista, mas a Ponte tem vitórias a mais, né? Deixa eu ver aqui, ó. O time do Linense empatou com a equipe do Noroeste pelo placar de 2-2 e o Velo Clube empatou com o Oeste. O Linense empatou com o Noroeste 1-1. É um clássico da região lá, né? E o Velo Clube empatou com o Oeste 2-2. São aí os resultados dessa 7ª rodada da Série A2. Portuguesa 16, né? Portuguesa 16. Portuguesa tem
Aqui tá falando 5 vitórias. A Ponte tem 5 vitórias? Não. Então tem que ver aí como é que fica depois no saldo de gols. A Portuguesa tem 8, a Ponte vai ter 4. A Portuguesa vai continuar na frente, A hein? Portuguesa tem mais gols pró do que a Ponte. A Portuguesa fica na frente se a Ponte só empatar. A Ponte vai a 16, ficaria na segunda colocação, como está nesse momento. Bom, Portuguesa 16, Ponte Preta 15, Noroeste 13... Noroeste, tô com o Noroeste na cabeça. Novo Horizontino 13, Rio Claro 11, Primavera 11, Velo Clube 10, Noroeste sim, agora na 7ª colocação com 10 e Linense 10, são os 8 primeiros, as equipes que estariam classificadas para a fase de mata-mata da competição. O Juventus vem na 9ª colocação com 9 pontos, se o Juventus empatar, ele vai pro bolo aqui dos 8 melhores, né? E aí vai pelo saldo de gols e ele passa o Linense. Então ele passa para a 8ª colocação. O Linense ficaria na 9ª colocação. Com o empate, o Juventus volta para a zona de classificação. Se o Juventus vencer, ele vai a 12. Aí ele vai assumir a 4ª colocação do campeonato. O Taubaté tem 8, é o 10º, o Comercial tem 8, é o 11º, o 15 de Piracicaba, 7 pontos, é o 12º, Lemense, 6 pontos, 13º, Oeste, 6 pontos, 14º. Pontuação de hoje, equipes que estariam rebaixadas, né? São Caetano 6 pontos, ele tem a mesma pontuação de Oeste e Lemense, né? Mas ele tem um saldo menos 4 de gols, a equipe do São Caetano que, repito, desligou o treinador, o Márcio Ribeiro. E o Monte Azul, 3 pontos, ainda não venceu no campeonato, a única equipe que não venceu no campeonato. 3 pontos a equipe do Monte Azul, portanto, 8 equipes passam para a segunda fase, a fase de mata-mata, primeiro contra o 8º, segundo o 7º, assim vai, e 2 equipes serão rebaixadas para a Série A3 na próxima temporada. Muito bem! Aliás, você que não tem o placar ao vivo aí no seu aparelho, olha, é bem legal, viu? O placar ao vivo dos canais de futebol interior, você que está navegando pela internet, só pesquisar como placar ao vivo, aparece como um dos primeiros lá, tem resultados de várias partidas, você pode acompanhar o agora, o hoje, enfim, por exemplo, eu vou estar acompanhando aqui o Campeonato Brasiliense, primeira fase, segunda rodada. A bola vai rolar às 15h30 para Taguatinga e Capital. O Capixaba, 15 horas, o Nova Venécia do Espírito Santo pega o Real Noroeste. O Carioca, primeira fase, 7ª rodada, o Bangu pega o Madureira. No Maranhense, segundo turno, primeira rodada, São José pega o Iape. No Paranaense, primeira fase, 7ª rodada, Rio Branco, Foz do Iguaçu. São Joséense, Londrina que mandou mandou ou não, né? Mas tinha a possibilidade de mandar o Edinho embora. Ele se despediu nas redes sociais, fizeram uma reunião lá. O filho do Pelé continua comandando ainda a equipe do Londrina. O Potiguar, 6ª rodada, primeira fase, o Alecrim pega o Força e Luz. E por aí vai, viu, gente? Por aí vai. Vários jogos para você acompanhar no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Bom, são 14h mais 33 minutos. Agora o André Luiz é que vai brilhar, porque ele tem convidado e vai trazer o convidado para conversar, bater um papo com a gente aqui na nossa abertura de jornada esportiva. André, vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que falou para os microfones da Rádio FI, canais Futebol Interior. O que se pode projetar para esse confronto? Confronto de dificuldade. Na minha visão, o Juventus vai correr mais do que correu no último jogo, vai jogar mais do que jogou no último jogo. Isso tem sido uma tônica em todos os jogos nossos. Adversários briosos, dedicados, dificultando o máximo, né? E a gente tem que ter toda a atenção, porque trata-se de um jogo de recuperação e numa competição como essa, pensando como eu penso, a recuperação tem que ser imediata. Nós não temos tempo para a próxima rodada ou a outra, não. Nós temos que fazer um jogo de imposição e de recuperação, não resta dúvida. Mas eu estou muito tranquilo, porque se trabalha, nós vamos ter mais novas opções, vou ter chance de rodar um pouco mais o grupo, né, em função de desgaste, em função de você ter algumas atenções para recuperar melhor alguns jogadores. Na questão emocional, como acha que a equipe vai para essa partida contra o Juventus? Todo mundo que trabalha na Ponte Preta sabe, e principalmente sob o meu comando, que uma derrota aqui, ela não é qualquer coisa não. Tivemos um jogo abaixo da média e até da crítica numa partida, não só pelo resultado, mas pelo desempenho.
E, acima de tudo, o mental vai estar muito forte e não temos por que achar que não. Nós temos que crescer forte porque a competição exige isso. O apoio do torcedor tem sido de extrema importância nessa sequência. Vindo de uma derrota, esse apoio se torna ainda mais importante? Naturalmente. Eu não quero que a torcida da Ponte Preta acostume com derrota, né? Nós temos que acostumar com vitórias. E o meu grupo é responsável por isso. Nós aqui dentro somos responsáveis em fazer o torcedor acostumar com a vitória. O torcedor estava feliz, o torcedor esteve sempre presente, independente de jogo em casa, jogo fora de casa. E esse jogo último, nós perdemos, mas eu tenho certeza que não perdemos os nossos torcedores. Nossos torcedores vai estar presente e vai criar uma situação para a gente buscar resultado. Time encorpado também com atletas que já estavam aqui treinando, cada um aguardando as respectivas liberações, sejam de ordem física ou burocrática. Como avalia essa situação, sabendo que são atletas que você tem acompanhado de perto? Olha, pode ter certeza que de 4 que vai estar à minha disposição, 2 vão iniciar. Porque aí eu começo a fazer o meu rodízio, aí eu começo a criar situações de recuperar melhor jogadores. Nossos jogadores fizeram 6 jogos agressivos demais, pela própria característica de jogo da Ponte. Então é um momento de ter atenção com isso. E com essas novas opções, nós vamos incorporar o grupo e continuar com aquilo que eu acho que é primordial. Competitividade interna. Todo mundo querer jogar, para mim, é o que é melhor. Esta foi a palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelos microfones da Rádio FI, canais Futebol Interior. Muito bem, são 2h mais 36 minutos, abraçando a rapaziada aqui no YouTube. Carlos Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Jogo difícil, Ponte 3-1. O Marcelo Borges, boa tarde, boa transmissão a todos. Manda um abraço pra gurizada de Chapecó, aquele abraço, gurizada. Tem também o Marcelo Venâncio, tá mandando boa tarde, precisamos ganhar, 2-0, abraço a todos. Saudações alvinegras. Um abraço, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia, todo mundo que tá mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Futebol Interior, se inscreva no nosso canal. Ô Frank, vamos falar então das novidades aí do time da Ponte Preta pro jogo de hoje, né? Eu quero que você comece falando do Mailton. Novidade, estreia com a camisa da Macaca, jogador que veio da Chapecoense pra Ponte Preta, ô Frank. Marcelo, o Mailton é um jogador jovem ainda, né? Mas é um jogador cascudo, né? É o jogador que a gente espera que assuma a lateral e resolva o problema. Pra mim, de que vi já jogar o Mailton em outras equipes, é o titular dessa lateral. Vamos ganhar muito com ele, Marcelo. Muito bem, o Arthur tá de volta à lateral esquerda, né? Jogador que faz uma falta danada nesse time da Ponte Preta. Titular do time, né, o Frank? A titular absoluto. E um detalhe que pra mim, Marcelo, e quero comentar com a torcida da Ponte, pra mim, pra reserva dele tem que ser o Júnior Tavares. Pelo amor de Deus, o Jean Carlos, o nosso treinador, precisa começar a trabalhar ele na segunda linha para frente. O Jean Carlos esquece como lateral esquerdo. Tá, minha opinião, já tentou-se bastante. Como tem muita habilidade, Marcelo, tem velocidade, é só trabalhar o menino, começar a bater para gol, dar uma liberdade para ele vai ser muito bom como um ponto esquerdo. Muito bem, eu gosto até do Jean Carlos, acho que às vezes o esquema que a Ponte Preta joga prejudica ele precisa ter uma cobertura, para ele ir precisa ter alguém para ficar perto, fazer a parte dele, porque defensivamente realmente ele deixa a desejar, mas no ataque ele é bom, né? E é menino, ainda temos que ter paciência, mas às vezes o esquema de jogo prejudica ele. O Matheus Silva na vaga aí do Guilherme, que em 6 partidas conseguiu ser expulso 2 vezes, 6 rodadas, lembrando que um jogo ele cumpriu suspensão, então ele jogou 5 jogos, foi expulso 2 vezes, mas o Matheus Silva é titular desse time, né, Frank? Não, titular absoluto, assim como o Fábio Sanches. Agora, Marcelo, é bom a gente lembrar que eu sempre vejo os torcedores... Fábio não volta nunca, né, cara? Na rede social pedindo por Fábio, mas é bom a gente lembrar. Ele vai voltar, tem que ser recondicionado, pegar tempo de bola. Então não vai chegar assim também, tá liberado, acabou a transição. Não, ele vai tá ser na titular, transição já, né? Ele tá na transição. Ele vai começar a entrar devagar, gente. Por isso é muito importante, Marcelo, o Thiago Oliveira tá nessa boa fase agora, ele manter essa boa fase, entrosar com o Matheus Silva, porque também é um reforço, né? Que mesmo depois que o Fábio em condições de assumir a titularidade, nós temos o Thiago pronto para suprir a ausência de qualquer um dos dois.
É isso. Bom, Leonaldi de volta ao time aí, volante que por um tempo estava vetado pelo departamento médico. Também é outro cara que pra mim é titular absoluto do time. O problema é que hoje, né, ele vai colocar o Matheus Jesus, aí ele mantém o Fraga e coloca o Felipe Amaral no banco de reservas. Você concorda com essa situação? Pra mim, o Felipe Amaral jogaria titular nesse time aí, viu? Não, Marcelo, mas na verdade ele tá poupando o Felipe Amaral, né? Ele vai precisar fazer esse rodízio. E o Felipe, a gente deve lembrar que vem jogando direto. Então é bom dar um descanso. Hoje o jogo é em casa. A meia cancha para mim hoje está bem equilibrado, o Léo e o Fraga. E a volta do Léo, ela é muito importante, porque eu tô com você, Marcelo. Os titulares aqui nessas duas posições é o Felipe Amaral e o Leonaldi. Mas o Fraga, ele é um bom reserva. A única coisa com o Fraga, que eu tomaria a liberdade aqui de fazer uma sugestão, comissão técnica da Ponte, pro Fraga, é estilo dele, ele é um jogador mais raçudo. Mas tomar cuidado com o tempo dessa falta, que de vez em quando ele faz umas coisas aí que até nós ficamos assustados, né? Umas faltas assim meio muito estúpidas. Isso daí tá sempre resultando em cartão. Realmente. O Fraga, e a gente já conhece o Fraga desde a Série B, né? E o Matheus Jesus, hein, ô Frank? O Matheus Jesus a gente sabe que tem bola, né? O problema do Matheus Jesus, eu vejo assim, é o Marcelo que tá falando. O Matheus Jesus, ele tem que querer jogar bola, porque futebol ele tem, cara. Marcelo, isso é fato, né? Que ele tem bola e muita bola para ser o titular, não tem a menor sombra de dúvida. Mas acredito que com o Hélio, o Matheus vai jogar sim. Ele teve uma passagem muito boa pelo Náutico com o Hélio. E o Hélio gosta muito dele, dá muita moral para ele. E agora é a hora do Matheus pôr a cabeça no lugar, se tornar ídolo. Parado, né? E se tornar ídolo da torcida. Aliás, o problema do Matheus Jesus é extra-campo, né? Sempre foi, o extra-campo. É o que a gente tá falando aqui, ele tem que querer jogar bola, querer ser profissional, querer estar no meio do futebol, porque bola ele tem, porque saiu da Ponte e foi pro Corinthians, gente. E eu vou falar uma coisa, Marcelo. Matheus Jesus, receba com carinho as palavras que eu vou te falar. Você tem bola, cara, pra seleção brasileira. Você só precisa pôr a cabeça no lugar. Qualquer outra coisa na vida, fora da tua profissão, ela vai passar. E a profissão também ela é muito rápida. Então aproveita esse estágio, ó. Explode. É contigo, amigo. É isso. E o Hélio dos Anjos fez uma força danada aí pra que ele ficasse, porque o Hélio gosta muito do trabalho do Matheus Jesus. E foi o que o Franco falou no Náutico, ele foi muito bem, o técnico era o Hélio dos Anjos. Bom, o ataque o Gé, né? O Gé, o nosso trator. E o Dudu hoje de titular. O Pablo tá sendo poupado. O Pablo, o Hélio já tinha dado essa dica, né? O Pablo tava assim no limite para estourar mesmo. Tanto que no Novo Horizonte ele já saiu, apesar que teve expulsão, né? Mas ele saiu antes de terminar o primeiro tempo. Aqui eu acho que a gente não tem muito problema, Marcelo. O Dudu é um jogador insinuante, ele é rápido. O Dudu a gente precisa ter um pouquinho de calma e carinho com ele, é um jovem. E ele precisa se adaptar à questão de jogar no Majestoso. A gente sabe que pôr a camisa da Ponte jogar é diferente de você colocar a camisa de qualquer outro clube. Eu vou me restringir ao estado de São Paulo. Jogar na Ponte Preta e jogar no Corinthians tem que ter muita personalidade. Você pode ser um craque, só que se você não tiver personalidade, você vai sucumbir. Eu me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro muito do lateral esquerdo, foi revelação no Campeonato Paulista. Passou aqui, Marcelo. Me ajude a lembrar o nome dele. Lateral esquerdo? O lateral esquerdo. O lateral esquerdo? Isso, agora há uns 6, 7 anos atrás. Você não tá falando do Biro, não, né? Guilherme Biro? Não, Guilherme Biro. Veio de um time do interior, Mirassol, não sei. Jogou na Ponte, mas depois não vingou. Não nada. era um de cabelo enrolado? É o... Esqueci o nome. Bom, agora o internauta pode ajudar a gente, mas segue aí na sua explanação. Ele veio pra cá, a revelação do futebol paulista. E ele, gente, ele não aguentou a pressão. Na Ponte ele não jogou, depois fez carreira, jogou em vários clubes, acho que está em atividade ainda hoje. Era um baita lateral, mas na Ponte não jogou. Não jogou. É difícil. Então o jogador precisa ser trabalhado, essa parte nele. Essa parte aí que eu gosto muito, Marcelo, e que eu acho que a Ponte tem profissionais competentes para fazer isso. Principalmente os meninos quando vêm da base. O Jean, por exemplo, é um baita jogador. Mas, de repente, trabalhando esse menino na segunda linha do meio campo, jogando ali como falso ponto esquerda,
ele vai render muito mais, Marcelo. Ele tem muita dificuldade na marcação, mas ele tem muita habilidade, ele tem velocidade, né? Sabe bater na bola. Quem sabe bem trabalhadinho a gente consegue ter um ala esquerdo aí muito rápido, muito bom. E lembrando o que você falou, eu particularmente não gosto do estilo de marcação do Jean Carlos. Ele recua muito, ele dá muito espaço para o jogador dominar a bola e partir para cima dele. Em lateral, o futebol de hoje moderno, se você der meio metro para o cara pensar, você vai arrumar bastante problema. É isso. Bom, deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá junto com a gente nas redes sociais, na arquibancada virtual, lá no YouTube. Já falei do Marcelo Borges, o Marcelo Venâncio, Felipe Amaral é muito mais jogador que o Fraga, tá sendo poupado o Felipe Amaral. Espero muito do Matheus Jesus, tá dizendo ele. Dudu é bom jogador. A Maria, queremos Felipe Amaral. A Célia Moura, vamos Macaquinha. O Fábio Bruno, vamos Juventus. A Maria de novo com a gente, queremos o Felipe. Reginaldo, boa tarde pra você, Reginaldo. Ó, você que tá na transmissão com a gente aqui na arquibancada virtual no YouTube Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, manda aí para mais internautas para acompanhar o jogo aqui com os canais Futebol Interior. Você pode até assistir o jogo aí na onde você puder acompanhar a imagem, mas ouça a nossa transmissão rapidinho. Eu queria falar dessa história que aconteceu no meio de semana. Tem algumas novidades, por exemplo, hoje a Ponte vai estrear novo uniforme aí, tem até uma campanha nas redes sociais de inclusão, bem legal, bem bacana. Parabéns pra Ponte Preta, é isso aí, todos são torcedores. Um abraço lá pro Thiago Caetano, que foi o cara que foi o primeiro lá. Que honra pro Thiago Caetano segurar o manto da Macaca, esse manto que vai ser estreado hoje, e a gente espera com vitória contra a equipe do Juventus. Mas vamos falar da história do Transferban, né? Porque o Transferban, a Ponte Preta tem uma punição, dívida com ex-funcionários, jogadores, por exemplo, o Eduardo Batista, ex-treinador da Ponte Preta a Ponte tem uma dívida com ele, enfim, e outros jogadores também, a Ponte está impedida de inscrever jogadores até que pague essa dívida de aproximadamente 2 milhões de reais. É isso, né, André? É isso mesmo, essa dívida impede, inclusive a Ponte já tinha aí de 2 a 3 jogadores em negociação para vir, e essa dívida do Transferban acaba impedindo o clube de transferir jogadores para atuar por si. Então, a Ponte não tem outra alternativa a não ser resolver essa situação e para poder contratar novamente, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, a gente tá vendo aqui, a Ponte Preta vai jogar com o uniforme branco, né? Com o uniforme branco, faixa preta no peito. Esse vai ser o uniforme que a Ponte Preta entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Juventus. Provavelmente o Juventus vai vir com o seu uniforme tradicional, o grená, né? Cor de vinho. Isso. Vinho italiano, mangia que te fa bene, belo. O time grená. Olha aí a camisa do goleiro da Ponte, e o público é muito bom no estádio Moisés Lucarelli. Acho que aquela expectativa vai superar, viu, meu caro Marcelo? Algo em torno de 6.000 a 6.500 torcedores. É isso, a gente sabe que o torcedor da Ponte Preta é daquele jeito, né? Faltando 5, 10 minutos é que ele vai pro estádio. Às vezes o jogo já começou e ainda tem gente entrando. O André falou bem, o Juventus vai jogar com seu uniforme tradicional. O time da Moca, o uniforme grená, e tem torcida do Juventus, hein? A torcida do Juventus é fiel, né? É que nem a do Palmeiras. E são, assim, é claro, tudo italiano. É estranho, né? Ultimamente a gente vê jogo na Ponte Preta com torcida adversária, né? Porque a maioria dos jogos não pode ter torcida contra os, por exemplo, porque a Ponte não tá jogando no Paulista contra os grandes, né? Mas é legal você ver a torcida adversária, e o torcedor do Juventus comparece nesse domingo. Série A2 no domingo também é um dia difícil. Frank, eu não vou criticar, aqui não é crítica, só vou falar uma coisinha aqui. Essa história do Transferban, por exemplo, tem a história do Eduardo Batista, tem também ex-jogadores. O que é de direito, a pessoa tem que receber, o cara trabalhou, tem que receber, mas deixaram o negócio virar aí e na justiça, e parece que meio que deixaram de mão, largaram de mão e deu no que deu, né? Assim, tem... da gestão 2017, né? Tem outras dívidas em outras gestões também, né? Mas esse Transferban com a dívida na gestão 2017. Só que tem diretor que está na Ponte Preta hoje que fez parte daquela diretoria também, tá, gente?
Então, é bom, é da diretoria anterior, é responsabilidade da diretoria anterior, mas só que tem gente da diretoria anterior que tá nessa diretoria aqui, né? Então não vem dizer não que não sabia, porque sabiam sim, sabe? Agora, como é que vai fazer pra pagar? Eu não sei, eu não tenho dinheiro. Se você me pedir R$50 pra eu doar pra Ponte Preta hoje, eu não tenho. Pode ser que daqui 5, 10 dias eu até tenha. Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho. Só que, para que esse negócio aqui a gente não sabia, que tem dívida toda hora. Vocês sabiam sim. É o mesmo grupo que está dirigindo a Ponte Preta há anos. Racharam aí, estão rachados, né? Mas é o mesmo grupo. Então vocês sabiam da onde, qual o tamanho do buraco, tá? Não venham falar que não sabiam. E outra, não adianta, né? Como você está bem dizendo, a diretoria... o presidente Marco Berlim falar, mas quando eu peguei eu não sabia de nada. Lógico que sabia sim. Sabia do tamanho da encrenca que estava entrando e o tamanho do rombo que o clube tinha. Então, não adianta agora ficar chorando. Agora tem que haver soluções e rápidas, porque senão não pode contratar ninguém. E além da janela... E não pode vender também, não pode vender. E além da janela da 2, tem a janela pro Brasileirão da Série B. Quer dizer, e aí? Se não contratar mais ninguém, vai jogar com esse mesmo time até o final do ano? Como é que vai pagar, a gente não sabe. Quarta-feira vai ter o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. A Ponte está no pote B, né? E do ano passado para esse ano aqui teve um acréscimo de quase R$400 mil. R$1.200.000. 350 mil reais de acréscimo. Ano passado foi 850 mil. Esse ano 1.250.000. Quer dizer... entre aspas, grana, né, que pode chegar pra Ponte Preta, mas não vai chegar, porque a Ponte tá devendo. Mas não tudo. Chega. Tá, não, para no meio do caminho. Se vier via normal, a hora que transmitirem o Pix fica pelo meio do caminho. Por lá. Sua opinião rapidinho, Frank, pra gente matar esse assunto aí. Marcelo, na verdade, eu gosto de falar de bola rolando. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou falar da seguinte maneira. Há algum tempo eu venho defendendo isso e vou levantar essa bandeira de novo hoje. Gente, desde que eu me conheço por Ponte Pretano, que meu pai me criou dentro do estádio acompanhando a Ponte Preta. A Ponte sempre foi, historicamente, situação e oposição. E me desculpem, a história mostra, quando o time estava bem, a oposição fazia tudo para derrubar a situação, sempre. Então o que eu quero pedir, gente? Os tempos mudaram, os tempos são outros. Se nós pensamos em ter um grande clube, a primeira coisa que tem que acontecer é a mudança de vocês que estão dirigindo o clube. A Ponte necessita urgente mudança no estatuto. A Ponte precisa de uma mexida no seu conselho. A Ponte precisa de união das duas forças, tanto oposição como situação. Temos grandes nomes e grandes pontepretanos dos dois lados, que se trabalhassem juntos... Imagina como seria a vida da Ponte Preta, a vida do torcedor pontepretano. O que a gente pede é carinho, respeito com a instituição, respeito com a torcida. Não podemos chegar na situação que nós chegamos. Isso não devia nem ter acontecido. Tá? Então por isso agora eu não fico, nem critico, nem apoio. Mas uma única palavra eu quero deixar para vocês. A Ponte, para ser grande, gigante, voltar para o lugar que ela devia estar... A única palavra que eu encontro é união. É isso, e alguém que tenha muito dinheiro no bolso, porque a dívida da Ponte hoje é impagável. No momento ela é impagável, não tem como pagar. Não se paga, hein? Não tem como pagar, né? É claro que estão tentando fazer virar SAF aí, enfim. As equipes já perfiladas, daqui a pouquinho a execução do hino nacional brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, a gente vai trazer em 30 segundos a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais. Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo no sistema 4-4-2 com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Mailton. A zaga central, 3, Thiago Oliveira. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Matheus Silva. E na ala esquerda, o número 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 8, Fraga. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque, capitão da equipe, Elvis. E à frente, 7, Dudu. 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França. 12, Mailton 2, Thiago Oliveira 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Leonaldi 5, Fraga 8, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Dudu Ratamoto 7, Gé com a 19, no banco, Luan, Felipe Amaral, Eliel, Everton, Edson, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício, André e Ramon. Macaquinha, 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota, 15 pontos, primeira colocada até a abertura desta rodada, né? No momento ela é a segunda colocada. Na disciplina, 13 amarelos e 2 vermelhos. A Macaca marcou 11, sofreu 7, tem 4 de saldo. O Gé é o artilheiro do time com 5 gols. Próximo jogo da Ponte, quarta, dia 8, com total cobertura dos canais Futebol Interior. 3 da tarde, Carlos Corsato dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Macaquinha pega o Rio Claro, lá no Chimitão, na cidade de Rio Claro. É a segunda vez nessa temporada que a Ponte Preta visita Rio Claro, porque estreamos no campeonato contra a equipe do Velo Clube. O técnico Hélio dos Anjos parece que tá falando. Será que a gente consegue pegar o Hélio dos Anjos, ô Felipe? Se não conseguir, não tem problema, cara. Não tá falando não, beleza. Ainda não, o técnico Hélio dos Anjos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a escalação do Juventus. O moleque travesso, o time da Moca, escala pra gente aí, meu querido André Luiz. Esse moleque travesso é o Clube Atlético Juventus, escalado e definido pelo técnico Ito Roque no sistema 4-3-3, vai a campo com André Dias, o goleiro e capitão da equipe número 1. Na ala direita, 2, Irã. A zaga central, 3, Gerson Alemão, com a 4 no costado, o quarto zagueiro Diego Sacomã e na ala esquerda, meia dúzia, Luangama. O meio campo do moleque começa com 5, Adilson Goiano, 8, Gerson Lima, 10, Cezinha e à frente, 7, Betinho, 11, Jair e 9, Bruno Moraes. Olha o repeteco do Clube Atlético Juventus da Moca, que vem de André Dias 1, Irã 2, Gerson Alemão 3, Diego Sacomã 4, Luangama meia dúzia. Meio campo, Adilson Goiano 5, Jefferson Lima 8, Cezinha 10, Betinho 7, Jair 11, Bruno Moraes 9. No banco, Renan Rocha, Alan Uchoa, Juan Masson, Tiaguinho, Everton Senna, Zé Oliveira, Gustavo Índio e Adriano Paulista. Muito bem, moleque travesso, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9 pontos do campeonato, 7ª colocação antes do início da rodada. Na disciplina, 12 amarelos e 1 vermelho, marcou 5 gols e sofreu 2. É um time que sofre poucos gols. O artilheiro é o Bruno Moraes, tem 3 gols. Próximo jogo, quarta-feira, também no mesmo horário do jogo da Ponte, 3 da tarde, pega o Comercial no Estádio Conde Rodolfo Crespi, famosa Rua Javari, em Sampa. Arbitragem. Apita o jogo, João Vitor Gobi, ele será auxiliado pelo assistente 1, Ítalo Magno de Paula Andrade, assistente número 2, Isabelle de Oliveira, quarto árbitro, Pietro Dimitrov Stefanelli, e o árbitro de vídeo, Marco Antônio Gonzaga da Silva, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Sim,
Sim, muito bem, seja muito bem-vindo. As equipes já batendo bola no gramado do estádio Moisés do Carelli, abraçando aqui no YouTube, Futebol Interior, o Edilson Roberto. Boa tarde aos amigos do FI, boa narração e transmissão a todos. Ponte 3-0, Gustavo Carvalho. O ego é maior que o amor pela instituição, essa união é utopia, Frank, tá dizendo o Gustavo. Eu não discordo de você não, viu, queridão, mas, né, eles deveriam pensar no bem do clube e não é bem assim, né? Infelizmente, a dívida da Ponte hoje é impagável. Esses 2 milhões, não. Eu acho que a gente tem que dar a mão palmatória, porque o trabalho do Eberlin, é claro que conta o rebaixamento do ano passado, né? Na conta do Eberlin, mas o trabalho dele não está sendo dos piores, não. Espero que ele consiga colocar pelo menos o clube nos trilhos. Ponte Preta toda de branco, estreando o uniforme, que tem lá o símbolo, né? De inclusão social, onde as pessoas com deficiência visual conseguem colocar a mão e sentir melhor o símbolo. Bem bonito o uniforme da Ponte Preta, ainda uniforme 1900, né? É isso. E a equipe do Juventus também já postada por ali. Vai ter um minuto de silêncio, claro, em homenagem ao rei do futebol, o Pelé. A Ponte vai jogar nesse primeiro tempo defendendo o gol de fundo, da linha do trem, atacando consequentemente para o gol de entrada do estádio Moisés do Carelli. Então vamos lá, a Ponte fica à direita do seu aparelho, defende o gol à direita, e o time do Juventus defendendo o gol à esquerda, o gol dos portões de entrada do estádio Moisés do Carelli. Comigo, Frank Francisco, André Luiz e Felipe Marques, com toda a equipe dos canais Futebol Interior, para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Posse de bola da Macaquinha, o Jé tá lá na bola. O árbitro da partida é o João Vitor Gobi, 27 anos. Ele acerta o cronômetro do pulso direito, do pulso esquerdo deu um belzinho lá. Agora ele conseguiu arrumar, vai apitar o árbitro. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem de novo nos canais Futebol Interior. Emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. A bola já com o goleiro da Ponte Preta, Kaique. Ele todo de azul, goleirão da Ponte. Perna canhota, joga a bola na frente, procurava o Gé. Sobe a zaga com o Gilberto Alemão. Mete a cabeça na bola. O Gé Alemão da equipe do Juventus. A bola sobra aqui na quarta zaga pro time da Ponte. Com o Thiago, deu pro Matheus. Matheus joga a bola, toca na direita. Ali pro Mailton fazendo a estreia com a camisa da Ponte. Ele soltou, tocou a bola ali pro Matheus, deu pra Thiago. Aqui na quarta zaga, zagueirão da equipe da Ponte Preta. Público bom, cerca de 5.500, 6.000 torcedores. A expectativa para acompanhar a Macaquinha nesse domingo. 50 segundos do primeiro tempo. É posse de bola pro time da Ponte. Bola com o Arthur. Arthur devolveu, tocou de calcanhar pro Dudu. Dudu soltou na frente pro Gé. Bico esquerdo da grande área. Tá valendo nada. A Isabelle de Oliveira, 27 anos, levantou impedimento do atacante da Ponte Preta lá, André. Lá no lado das populares, a Isabelle acabou pegando impedimento do Gé, atacante da Ponte, lance favorável ao Juventus, continua 0-0 majestoso, Macaca e moleque travesso. A Isa é de Americana, né? Ela tem 27 anos, de Americana, já o falam mais dela. Vem Juventus, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, passa, vai embora. Irã, cruzamento dentro da grande área, tava lá o Jefferson Lima. Ele mandou pro gol, ela passou, foi embora. Na resposta do time da Moca, quase o primeiro gol dos caras ali, hein, André? É o primeiro contra-ataque do Juventus, o cruzamento do Irã, Jefferson Lima chegou, acabou pegando mal na bola pela linha de fundo, tiro de meta para Kaique França, continua 0-0 majestoso. Da arbitragem, então, falando da arbitragem, João Vitor Gobi, 27 anos, formado em 2013, é o 10º jogo dele na temporada do futebol paulista, 3º na Série A2. O Ítalo Magno de Paula Andrade, 34 anos, formado também em 2013, é o 9º jogo dele na temporada, 3º na Série A2. Agora pegaram o capitão da Ponte, o Elvis, tá parado o jogo, falta pra Macaca lá, André. Pegaram o Elvis ali na passagem. Vamos ver ali quem que acabou pegando o jogador da Ponte. Me parece que foi o camisa número 7, o jogador Betinho. Na passagem pegou o Elvis, é pelo lado direito, favorece a equipe da Macaca.
o capitão da equipe Elvis, sempre ele na bola. Um pouquinho à frente ali do círculo central do gramado. O árbitro mostra o apito, fala pra ele que só quando apitar vai valer. Tá todo mundo se pegando lá dentro da grande área. Na verdade, na risca da grande área. E é a meia distância essa falta. Vem bola pra dentro da grande área. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Jesus. Pra trás, voltou, sobrou o Leonaldi. Chega, mete o pé na bola, Cezinha tira dali. Ela cai aqui na direita, saiu a bola lateral pra gente, hein? Lateral pra Ponte, não conseguiu evitar sair dali o Irã. Posse de bola pro time da Ponte. Só para completar a arbitragem, a Isabelle de Oliveira, 27 anos, formada em 2018, 9º jogo dela na temporada e o 4º na Série A2. A Isa, ela fez faculdade de pedagogia, no ano passado foi candidata a vereadora em Americana, não obteve sucesso, não foi eleita, né? Mas é uma das árbitras aí, auxiliares da nova geração, já é do quadro da CBF, hein? Da CBF, a Isabelle de Oliveira. Uma curiosidade, né? Falei que ela é de Limeira. Recentemente, num futebol society, ela apitou um jogo que eu participei, um jogo da empresa que eu trabalho, e eu quase fiz um gol à la Bebeto no jogo, e ela deixou de marcar um pênalti que eu fiz em cima do jogador adversário. Eu cumprimentei ela porque ela não deu pênalti. Eu fui sincero. Mas tava impedido ali esse cara que concluiu pro gol, jogador da equipe do Juventus. Se sai o gol, eu acho que... mas o Bandeira não tem VAR e o Bandeira não levantou o instrumento lá não, hein? O Ítalo Magno de Paulo Andrade, mas achei que estava impedido. Vem o time do Juventus, campo de ataque, bola enfiada no comando, sobe a zaga da Ponte, Mailton. Mete a cabeça na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time da Moca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Juventus tinha a bola, perdeu, a Ponte recupera, Arthur tocou na esquerda pro Dudu, vai pra cima da marcação, invadiu a grande área, vai bater pro gol, bateu, pega na zaga, se ele cai ali, eu acho que o árbitro dava pênalti. A bola sobrou pro Cezinha, bateu contra a marcação do Matheus Jesus. Quis ficar em pé, o Dudu bateu pro gol, pegou na zaga. Lateral, posse de bola pro time do Juventus. Mas ó, ele invadiu a grande área aqui pelo bico esquerdo e o jogador deixou o pé. Se ele cai, o Gilberto Alemão ia fazer o pênalti, hein, André? Ah, com certeza. Aliás, ele fez, né? Só que ele acabou não caindo. Se ele cai na área, o árbitro com certeza daria o pênalti pra Ponte e continua 0-0 Ponte Juventus. Faltou malícia pro Dudu Atamoto agora, hein, ô Franqui? Eu entendi também. Essa daí era só você largar a perna, porque o cara já bateu. Já bateu? Era só cair que o árbitro ia apontar cal. Deixou de cavar o pênalti. O Walter Silva, ele tá em Parelheiros, zona sul da capital. Presente, vamos Ponte, vamos rapaziada. Obrigado você que tá junto com a gente. Matheus Jesus bateu na bola, a bola voltou, sobrou, explodiu ali pra Ponte. Dudu fez a finta, é habilidoso da ponta esquerda pro meio, pensa, passa Naldi. Ele tocou pro nosso capitão. O Elvis jogou na frente, lado esquerdo. Bola pro Dudu, com ele por ali o Irã. Bate na bola, se sair é nossa. Ele faz a proteção, recua, toca pro Gilberto Alemão. Joga na frente, chega Arthur, domina Arthur. Domina, Cezinha, tava perto dele, deu de graça pro time do Juventus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Nelson Domingos, ó a mensagem dele, vamos ver se o juiz apita certo, porque até agora só apita a favor da Ponte Preta, não tem VAR, os juízes fazem o que querem. Quando isso? Quando que a Ponte foi ajudada pela arbitragem? Que jogo que ele tá assistindo, hein? Lembra o ouvinte aqui, ô Nelson, no jogo contra o Novo Horizontino, a Ponte teve jogador expulso no primeiro tempo, tá? Tô vendo isso não, hein? Mas tudo bem, a sua opinião a gente vai respeitar aqui. Posse de bola pro time da Ponte, campo de defesa. A bola pelo lado esquerdo, tentou bater na bola ali o Thiago. Chega a zaga da equipe do Juventus com o Irã. Sai jogando, solta a bola no meio, trabalhando com o Jefferson Lima. Vai pra cima dele o Leonaldi, ele tem dificuldade, recua. Dudu chega, encosta na marcação, ele toca essa bola pro Adilson Goiano. Já vestiu a camisa da macaca pro André Dias. Não é aquele André Dias, é o André Dias do Juventus. O André Dias da Ponte Preta, hoje é auxiliar,
trabalha de preparador de goleiros, enfim, tá em comissão técnica por aí o nosso André Dias. Não é aquele, é um outro André Dias, esse da equipe do Juventus, capitão da equipe do Juventus. Bola pra dentro da grande área para o Gé, chega a zaga, mete a cabeça na bola, tira dali. O Diego Sacomã, que também já jogou na ponte, bola voltou, sobrou pra Dudu, lado esquerdo, para, pensa, solta atrás, é pro Elvis, dominou, fez a finta, pau nele, o árbitro deu vantagem, sobrou pra ponte, pra Fraga, deu pro Arthur, passe errado pro Dudu. Chega a zaga do Juventus, tira, a bola volta, sobra, vem no comando, caiu aqui dentro da grande área, Sacomã subiu e deu a bola pro Luan Gama, sai jogando pelo lado esquerdo, o Leonardo vai pra cima na marcação, ele recua. Detalhe no ar, meu repórter. Me parece, você citou aí o André Dias, o grande goleiro que jogou na ponte, junto com o João Brigatti. Me parece que ele está como preparador de goleiros das Portuguesas Santistas, porque o Sérgio Guedes está lá como treinador. Me parece bem, no jogo aí outro dia, eu ouvi o pessoal do YouTube Play falar André Dias, preparador de goleiros, me parece que ele está lá na Portuguesa Santista. É isso, a Célia Moura diz que a ponte nunca foi ajudada pela arbitragem, haja visto os anos 70. É isso, né? Claro que um errinho aqui, outro ali, mas nesse campeonato aqui não vejo a ponte sendo ajudada, não. Posse de bola pro time do Juventus com o Bruno Moraes, 2 jogadores da ponte na marcação, ele queria falta, o árbitro não deu. Sobrou pro time da ponte, vai Thiagão, tira daí, Thiagão, tirou errado, deu de presente pro time do Juventus. Trabalha a bola, né, o Naldi. Dá o bote, ganha pra ponte, caiu pro Elvis. Boa, bola, boa, não tão boa assim. Não tão boa assim, a intenção foi boa, a bola foi ruim pro Atamoto, pra mim posição legal, mas a bola se perdeu, foi embora. Lateral, posse de bola pro time do Juventus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Mande mensagem pra gente lá no YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, compartilhe a nossa transmissão, você que tá no YouTube, dá um like lá, enfim, você que não se inscreveu, procura o nosso canal Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, você que tá no canal de áudio, obrigado pela audiência na página do site Futebol Interior. Olha o Leonardo, rapaz, a ponte perdeu a bola, o Juventus ia na recuperação ali, o Leonardo no carrinho. Pegou o lateral esquerdo, Gama, o árbitro conversa com ele, só conversou, poderia ter dado um cartão amarelo pro Naldi agora ali, o árbitro da partida e não deu, hein, ô André? Ficou barato pro Leonardo, ele acabou pegando camisa número 8 da equipe do Juventus, que é o jogador Gerson Lima, ficou barato pra ele. Lance favorável ao time da Moca, continua 0-0 majestoso. Ele alega que foi na bola, mas jogada perigosa, né, ô Leonardo? Vamos devagar, meu querido. Vamos devagar, meu querido. Posse de bola recuperada pelo time da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar pra você, ó, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tá na tela dos canais Futebol Interior, primeiro tempo de jogo, 10 minutos e meio passados do primeiro tempo, Ponte Preta, Juventus e Ponte Preta, 0-0. Marcelo Corsato. Seja bem-vindo, eu e você e eu. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta tem a posse de bola no campo de defesa, bola com o Leonardo. Hoje que é o número 5 da macaca, vira o jogo, toca a bola aqui na quarta zaga. É pro Matheus domina, solta a bola pra o Kaique, todo de azul, o goleiro da macaca. A torcida da Ponte canta e vibra no estádio Moisés do Carelli. Vamos empurrar a macaca, torcedor, em busca de, quem sabe, a sexta vitória dentro do Campeonato Paulista da 2. Bola com o Matheus Jesus, número 20 da Ponte. Tem uma proteção no pulso direito. Ali o jogador da Ponte, tá magrinho, tá fininho, Matheus Jesus. 11 minutos passados do primeiro tempo, meu comentarista Frank Francisco quer a sua opinião. Vamos de carona com você e o jogo conta pra gente, você fala já. Dudu Atamoto dominou, chegou Guilherme Alemão e ganhou. Cezinha recupera pro time do Juventus. Fala do jogo aí, Frank. Marcelo, é uma partida muito bem disputada, como nós prevíamos, né? O Juventus está fazendo uma marcação. Para minha surpresa, ele marca a saída de bola da Ponte, tanto que a gente já viu aqui várias vezes o Kaique saindo até a altura da entrada da grande área. Vai, Marcelo. Saiu jogando errado o time do Juventus, Sacomã, a bola voltou, sobrou aqui, é pro Elvis, chega, a zaga tira, voltou, sobrou pra Ponte, vai Matheus Jesus, dominou, tocou, Gé ganhou, invadiu a grande área, caiu, pediu pênalti, o árbitro não deu. Pra mim ele se desequilibrou, mas ele é um trator, hein, André? E que trator, a bela enfiada de Matheus Jesus para a Gé, o zagueiro acabou falhando, ele tomou no meio de 3, acabou se desequilibrando. A bola sobrou para o goleiro André Dias, quase a macaca chega lá, continua
0x0, Majestoso. Achei que não foi nada. E você, Frank? Ah, pra mim foi pênalti. Outra jogada que só faltou cair, Marcelo. Ah, é? É, o zagueiro bota a mão na altura da cintura dele pra tentar segurar. Se ele cai ali, é cal. A verdade é essa. E quanto ao jogo, Marcelo, tá bem pegado. A Ponte precisa encaixar do meio pra frente, que ainda não deu liga, mas já nós vamos chegar. Quem sabe agora? Arthur levantou, soltou a bola pro Fraga. Olha o volante. O Adilson Goiano tá na cola dele. Dividiu, sobrou o Fraga. Adilson Goiano, a bola se perde e vai embora. Aqui do lado esquerdo, lateral pra nós. Lateral pra Macaca. Vamos, Macaquinha, 12 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 0x0. Ponte Preta aí, Juventus, bola com o jogador da Ponte, o Elvis. A bola voltou, sobrou pro Matheus Jesus. Jogou a esmo pra dentro da grande área. Chega a zaga, afasta ali com o Gama, tira o perigo dali, deu sorte, a bola sobrou pro Bruno do outro lado esquerdo, é pro Jair, dominou, chega, dá o bote, Mailton. A Ponte tem hora que dá uma bugada, gente. Leonardo dominou, tocou a bola, círculo central do gramado pra Elvis. Aí tem categoria, solta a bola pelo lado esquerdo, vem o número 20 da Macaca. Matheus Jesus jogou na boca do gol, errado. Jogou de novo errado, hein? Jogar de qualquer jeito pra área não adianta, viu, gente? De qualquer jeito pra área não adianta. O cara é artilheiro, o Gé já tem 5 gols no campeonato, mas de qualquer jeito não adianta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Futebol Interior no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um curtir lá na nossa transmissão. Fique à vontade, mandar abraço pro Aderbal, tá em Americana ouvindo a gente. Boa, Aderbal, obrigado pela audiência, abraço pra você, pra toda a rapaziada de Americana. Todo mundo acompanhando a gente, vamos que vamos aqui nos canais Futebol Interior. 14 minutos passados do primeiro tempo, 7ª rodada, Campeonato Paulista, Série A2. 0 pra Macaquinha, 0 pro moleque travesso. Bola com o goleiro André Dias, jogou essa bola aqui no comando, sobe a zaga da Ponte Preta com o Thiago. O Thiago meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola vem no comando, ninguém dá Ponte, vai ficar fácil pro Sacomã que fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui vem o time juventino, bola ali com o Betinho, pedalou, dominou, chega a zaga da Ponte pra tirar. Olha quem tá lá, rapaz, o Gé deu uma força, ganhou pro time da Ponte, tá isolado aqui pelo lado direito, 1, 2, 3 jogadores do Juventus na marcação. Aí agora a TV corta a imagem lá pro Hélio dos Anjos. Agora sim, vem cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga do Juventus. Afasta a zaga do Juventus, tira dali, a bola se perde e vai embora pra lateral. O time tá chegando no ataque, os caras cortam a imagem. E o Gé fez a jogada, invadiu a grande área, quase deu pra Ponte. Vem de novo o Macaquinha, pelo lado direito, tentou passar por todo mundo ali. O jogador da Ponte tava na jogada, o Mailton, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pro time do Juventus fazer a batida. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada no Facebook, Futebol Interior. Ângela Maria, tá mandando boa tarde. Osmar Dangaro, Marcos César, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Todo mundo aqui no Facebook. Eu vou estar migrando de uma para outra rede social, tá bom, gente? Obrigado, viu? Você que tá no YouTube, Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, no Facebook Futebol Interior, a gente agradece, obrigado pelo carinho. Posse de bola pra Ponte aqui no campo de defesa, a bola com o Arthur, aí cavou a falta, chegou o jogador do Juventus, o Bruno pra cima dele, dá parada o jogo, falta, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta, o Michel Jonathan. Essa Ponte é muito ruim. Até o Juventus, até o São Caetano ganhou do Juventus. Calma, Michel. Se a Ponte é ruim, estava líder do campeonato até agora, imagine os outros 15 times. Calma, meu querido. Posse de bola pro time da Ponte Preta com o Dudu. Dudu dominou, enfiou bola no comando. Bateu na zaga do Juventus, sobrou ali pro goleiro. André Dias sai do gol para fazer a defesa e o Gé tava lá de novo, hein, André? De novo, por trás da zaga do Juventus entrou o Gé, o André Dias antecipou, fez a defesa, evitando aí o atacante da Ponte poderia marcar o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. Continua 0x0, Majestoso. E o Jefferson Lima agora meteu um chapéu pra cima do Matheus Jesus ali. Agora a bola voltou do lado direito. Chegou Fraga. Esse é o Fraga que a gente conhece. Chegou pra cima do Irã e toma, Irã. Tá caído no gramado o jogador do Juventus, André. O Fraga chegou com a camisa meia dúzia. Acabou aí pegando o jogador da equipe do Juventus. Falta
para a equipe do Moleque Travesso. Camisa número 2 está sendo atendido neste momento pelo departamento médico da equipe Juventina. Informação para a pizza do Dadá. Muito bem, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 17 minutos e 40 passados do primeiro tempo. O jogo é bem morninho, hein, ô Frank Francisco? Você não acha, não? Na verdade, Marcelo, o Juventus não está deixando a Ponte jogar. Ele tá fazendo linha alta de marcação também. Você vê que é aquilo que eu falei. O Kaique tá toda hora saindo fora da área para tentar participar. O que acontece é que a Ponte vai precisar de bastante movimentação na área ofensiva. O pessoal vai ter que se deslocar para procurar espaço, Marcelo. O jogo tá muito parelho ainda. Quem chegou por enquanto com perigo mesmo foi o Juventus. Olha a Ponte, Gé dominou, invadiu a grande área, bateu pro gol, desvio, pra fora do gol! Ela se perde, vai embora pra linha de fundo, escanteio. Rapaz, o tal de Gé dá um trabalho, quase o primeiro da Ponte, hein, André? E que trabalho, o detalhe é que ele saiu no contra-ataque rápido. O Gé, no meio de novo de 2 jogadores do Juventus, ele chutou de perna direita, a bola resvalou no Diego Sacomã e foi embora. É escanteio lado esquerdo, a macaca desce. Elvis, camisa 10 na bola. O Elvis tá trocando uma ideia com a Isa lá. É escanteio pra Ponte, lado direito, vai pra bola Elvis. Perna direita, chuveirou na boca do gol, desvio de cabeça no meio do caminho, a bola se perde e vai embora. É nosso ou é deles, hein? É deles. O Arthur tava lá, no primeiro pau, ele golpeou de cabeça, ele fala, a bola bateu no zagueiro. Mas o árbitro entendeu que não, então é tiro de meta, André. No cabeçada do Arthur, a bola resvalou no camisa número 3, Gerson Alemão, mas o árbitro entendeu que foi tiro de meta para o Juventus. Se prepara, André Dias, para a cobrança. É Gilberto Alemão, tá, André? É Gilberto Alemão, número 3. Vamos chamar só de Alemão, assim a gente não confunde mais. É porque, gente, os clubes de futebol têm uma mania de abreviar nome, cara. É verdade. Aí a gente fica comprando bobo e vendo pasmado, né? Porque eu vou falar um negócio pra você. Pô, aí eles abreviam e aí dá nisso, né? Mas é Gilberto Alemão, o número 3 da equipe do Juventus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Aqui nas redes sociais, no YouTube, Futebol Interior, o Murilo Freitas tá dizendo que vai ser 3-0 Juventus. Tá animadão, hein, queridão? Um abraço pra você, obrigado pela sua audiência. É posse de bola pro time da Ponte Preta, passamos de 20. Toca eletrônico do Felipe Marques, vem Ponte. Lado esquerdo, Dudu cruzou na boca do gol. Afasta a zaga. Alemão no primeiro pau, mandou a bola pro lado que tava virado. Escanteio pra Ponte Preta, lado esquerdo. Não, é lateral, não saiu pro escanteio não. É lateral pra Ponte lá, André. No cruzamento do Dudu, o Alemão chegou batendo na bola, jogou pela lateral para a Ponte e continua 0-0, Majestoso. 0-0 no Majestoso, Ponte Preta e Juventus. É aquele lateral barra escanteio. Tá com o cabelo todo arrepiado lá, o Arthur vai jogar essa bola pra dentro da grande área. Autorizado, me enganou, jogou fora da grande área, pro outro cabelo arrepiado. É o Matheus Jesus, linha de fundo, vai pra cima da marcação, tentou cruzamento na boca do gol, desvio. Agora sim, bateu no 7, no Betinho. Foi embora, agora é escanteio, André. Agora sim, último toque do Betinho, a bola pela linha de fundo, é lado esquerdo, se prepara para a cobrança. Camisa 10, Elvis da Macaca na bola. Quem sabe o primeiro já era da Ponte no jogo. Vamos, Macaquinha. 0-0, 21 minutos passados do primeiro tempo. Elvis autorizado pra bola. Perna direita, chuveirão na boca do gol. Dá um murro, tira dali André Dias. A bola caiu com o Dudu. Dudu de cabeça jogou a bola de novo pro Elvis. Vai jogar de novo no perigo. Chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Jesus pra fora. Ali não tinha condição nenhuma dele acertar a cabeçada, né? Tava no meio de um monte de zagueiro do Juventus lá, André. E ele subiu no meio de 2 jogadores do Juventus. No cruzamento do Elvis, Matheus Silva subiu, mas desequilibrado. Acabou testando pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juventus. Continua 0-0, Majestoso. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Toque de mão ali agora do ataque do Juventus. O Betinho pra cima do Leonardo. Tá parado o jogo. Posse de bola pra ponte do campo de defesa. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digitais dos canais Futebol Interior marcando pra você quase metade. 22 minutos e 20 passados. Primeiro tempo de jogo. Série A2, Campeonato Paulista, 7ª rodada no Majestoso. Placar FI aponta. Ponte, Juventus e Ponte Preta 0-0. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Meu comentarista Frank Francisco fala do jogo. Segue 0-0. Continua pegado o jogo rinhado, Marcelo. Eu só gostaria de ver o Dudu pegar um lado do campo. Marcelo. Vem o time do... Meu pai, pode seguir aí, ô Frank. Que cruzamento horroroso, mamãe. Feia. Assim não, meu querido, que coisa feia, hein? Marcelão, mas é engraçado, né, a arbitragem no Brasil. Essa jogada, o camisa 7, na jogada anterior, o camisa 7, o Betinho, que é um volante, você estava certo, é um cabeça de área. Ele vai pra jogada, mete a mão na bola, o juiz dá falta e não dá cartão amarelo, mudou a regra. E é o segundo jogador do time do Juventus que meteu a mão na bola, né? Ele não quis dar cartão ali, o João Vitor Gobi. Aliás, ele não deu nenhum cartão até agora. Isso, não deu. Mas são coisas que assim, a gente observa e vai dizendo que a arbitragem tá daquele jeito. Juventus, olha o Bruno, é artilheiro do time da competição, ele deu pênalti! Penalidade máxima pro time do Juventus. O Arthur tava na jogada, ele faz aquele sinal de abraçar o jogador do Juventus. Ih, deu ruim pra nós lá, hein, André? No lançamento para o jogador do Juventus, vamos ver quem está por ali, me parece que foi a camisa número 1. É o Thiago, né? É o Thiago. O centroavante é o Bruno Moraes. Ele segurou e empurrou. Moraes. O camisa meia dúzia, aliás, o número 3 da ponte, que é o Thiago Oliveira, ele acabou segurando e empurrando o camisa número 9, o Bruno Moraes. Pênalti bem marcado pelo árbitro, senhor João Vitor Gobi, favorável à equipe da Moca, o Clube Atlético Juventus. Muito bem, pode fazer o seu 4º gol no campeonato, Bruno, mas que pênalti infantil, hein? Ô Marcelo, tem coisas no futebol que me irrita. Essa zagueirada da ponte, vou falar um negócio pra você, hein, Frank? Vou te dizer, o Thiago, ele já tem uma certa experiência, pô. Uma jogada dessa vai abraçar o cara dentro da... Ele abraçou, Marcelo. Então. Tudo bem que ele abraçou por trás, mas abraçou o cara, gente. E depois empurrou ainda. E tava ele e o Fraga na jogada, não cara. Não precisava, jogada desnecessária. É isso que deixa o treinador maluco, a torcida brava. Jogo difícil desse, Juventus sair na frente vai ficar complicado, hein? Bruno Moraes vai pra bola, 25 minutos passados deste primeiro tempo, pode ser o primeiro, já era do jogo e não vai ser nosso. Pega, Kaique, ou então Bruno manda essa bola lá longe, Bruno pra bola, bateu pro gol, Kaique pegou, voltou, sobrou, bateu pro gol de novo, entrou. Já era. Gol do Juventus, Bruno Moraes. Na marca de 25 minutos passados deste primeiro tempo, ele bateu o pênalti, o Kaique foi no cantinho, pegou. E aí, a zaga que já tinha feito besteira, dormiu no trecho. Aí o Bruno de novo foi pra ela, bateu com a perna esquerda. O Kaique ainda defendeu, mas ela caiu no canto oposto, dentro do gol da Ponte. Aberto o placar no Majestoso. 1-0 pro Juventus. Bruno Moraes, na primeira tentativa o Kaique pegou, mas a segunda ele mandou pro fundo da rede, se bem que o Kaique tentou pegar, mas não conseguiu. 1-0, detalhe, selfie do primeiro gol do jogo aí, André. O detalhe é que o Bruno Moraes foi com a perna direita pra bola. Ele chutou forte, canto baixo direito. Parcialmente o Kaique França fez a defesa. Aí o próprio Bruno Moraes, com a zaga da Ponte dormindo, acabou chutando de novo. O Kaique tocou a mão esquerda na bola, mas foi morrer no fundo das redes da Ponte Preta. É o primeiro do jogo, o primeiro do Juventus. Bruno Moraes é o autor do gol, camisa 9, no Majestoso. E agora o Juventus vai fazer toda a cera que pode. A bola veio para dentro da grande área, subiu o zagueiro, subiu o goleiro, os dois se chocaram ali. Os dois estão caídos no gramado. 26 minutos e 40, 1-0 para o time do Juventus. Francisco,
O Thiago bobeou na hora de fazer o pênalti e depois o goleiro pega a cobrança de pênalti, a zaga dorme no trecho e aí o Bruno vai de novo, bate pro gol, o Kaique ainda tenta pegar, mas ela morre no fundo da rede. 1-0 pro Juventus. Vou falar pra você, tem hora que esse time da Ponte Preta, e já não é de hoje, o time buga, esquece que tá jogando futebol. Marcelo, chega a ser irritante esse tipo de problema, né? Que isso não é de hoje. Já desde a Série B, a Ponte tem esse problema. Dá uma desligada em campo. Mas essa jogada do Thiago foi ridícula. O jogador com a experiência que ele tem. Ele tinha, era o Fraga que estava com ele, não era isso, Marcelo? Isso, Fraga. Estavam os dois na jogada. Pra que ele vai abraçar o cara? Qual a necessidade? Quer dizer, a gente não entende. Tem jogada que é lamentável, né? A Ponte, Marcelo, o jogo tava igual, duro. Mas num jogo desse, jogando aqui no Majestoso, você não pode bobear e deixar o adversário sair na frente. Por mais que a Ponte venha virar o jogo, são erros que o time não pode cometer. E o Thiago, com esse tipo de coisa, Marcelo, vai perdendo o espaço dele no clube, né? O Thiago, os meninos, aliás, né, todos eles caíram de produção, viu? O Thiago caiu de produção, Leonardo caiu de produção, Felipe Amaral caiu de produção, né? Todos eles caíram de produção. Enfim, e parece que a coisa é séria lá com o goleiro do Juventus, que continua caído no gramado. O Gilberto Alemão já se levantou, mas o André Dias continua estendidaço lá na pequena área, viu, André? O detalhe é que no choque, uma hora que o goleiro sobe, o André Dias, sobrou um cotovelo ali, acho que do próprio Alemão, na nuca do goleiro do Juventus, que está sendo atendido nesse momento pelo departamento médico. Jogo paralisado, continua, o Juventus vence com gol de Bruno Moraes, vence a Macaca por 1-0. Muito bem, vamos acreditar que dá pra empatar. A torcida da Ponte Preta fazendo barulho no estádio Moisés Lucarelli, porque tem que animar esse time aí. Vamos pra cima, torcedor da Ponte, vamos empurrar o time. Tá certo que a Ponte não tava jogando bem, não tava jogando nada, viu? Porque o melhor lance do jogo, antes do pênalti, tinha sido do Juventus, né? A Ponte não deu trabalho nenhum ainda pro André Dias e o goleiro reserva do Juventus. Daqui a pouco o André informa quem é. Renan Rocha, experiente esse goleiro aí, tá lá fazendo trabalho de aquecimento. O Edilson Roberto, time de novo mal escalado pelo Hélio. O Murilo Freitas tá aqui. O José Nivaldo, um empate aí pra todos, dá 2. Aí a Briosa na cabeça, na liderança. Resultado bom para a equipe da Portuguesa Santista, 16 pontos. A Santista dirigida pelo Sérgio Guedes e a Ponte Preta vai perdendo. Já há alguns minutos aí o goleiro caído no gramado sendo atendido. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Quase 30, 29 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Estão tentando colocar a touca lá, né, André? Marcelo Corsato, responda-me, você já usou touquinha jogando bola? Não. Não. Você já usou? Não, nunca usei touquinha. Você já usou, Frank, touca? Não, também não. Felipe falou que não. Eu já dormi de touquinha, agora usar a touquinha jogando bola, não. Muito bem. 30 minutos passados do primeiro tempo e atenção, torcedor, vamos girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Acabei de dizer, vou repetir, 30 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A2, 7ª rodada, majestoso. Moisés Lucarelli tá dando ruim pra nós, hein? Bruno Moraes, ele bateu o pênalti, o Kaique pegou, mas ele foi lá, enfiou o pé esquerdo na bola. O Kaique defendeu, mas ela entrou. 1 pro Juventus, 0 pra Ponte. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, aqui nos canais Futebol Interior e YouTube Futebol Interior, fique à vontade e participe. É muito importante você participar com a gente lá na arquibancada virtual, a gente gosta muito da sua participação. Vai recomeçar o jogo. Bola recuada pro Kaique. Tiagão. Deu um petardo pro Kaique. A bola voltou, sobrou e agora vai ser o Adilson Goiano que vai cair. Porque o jogador da Ponte, o Fraga, foi com o pé alto pra cima do Adilson Goiano. E o árbitro vai conversar com ele. Conversa com ele. O Fraga parece vaca louca, velho. Não pode ser assim não, Fraga. O Fraga é o rei dos cartões, né? Pelo amor de Deus, mano. Parece vaca louca. Tá certo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Fraga. Vamos devagar, meu filho, vamos devagar.
Essa bola aí tava na intermediária, outra jogada besta, falta de graça pro time do Juventus. Vai pra bola ali o lateral esquerdo, Luan Gama. Luan Gama vai pra bola, ele sai lá do lado esquerdo, vem pra minha direita. Apenas o Elvis, não tá a 11 passos da bola não, viu, seu Elvis? Agora ele chegou mais perto ainda. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, o toque pra trás, caiu dentro da grande área, Fraga tirou, voltou, sobrou e deu de presente pro Bruno, vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro! Meu pai amado! Que horror essa zaga da Ponte Preta. Se não é o Kaique, a Ponte ia tomar o segundo. Olha a Macaca, vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola com o Mailton. Boa bola pro Gé, vai pintar o empate, bateu. Pega o goleiro. André Luiz para fazer a defesa. O goleiro de Toca defendeu, parou o centroavante da Ponte. Quase no contragolpe, a Ponte vai pro empate, André. E o detalhe que no contra-ataque rápido, Mailton serviu o Gé, que chutou forte. O goleiro André Dias acabou defendendo e mandando para escanteio, lado direito, camisa 10, Elvis na bola. Vai Elvis pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga tira dali. Foi o Cezinha que tirou, a bola voltou pra Ponte, deu de presente, deu errado. Ali o jogador da Ponte, o número 7 da Macaca, que é o Dudu. A bola voltou pro time do Juventus, perdeu, recupera. O Dudu vai lado direito, campo de ataque, olhou pra dentro da grande área, jogou direto pro gol. Jogou direto pro gol pra pegar o goleiro com tranquilidade e sair do gol. Pra ficar com ela, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Juventus vai vencendo, a Ponte vai perdendo. 1-0 pro Juventus. Bruno Moraes cobrou o pênalti, goleiro da Ponte pegou, depois ele foi no rebote e mandou pro fundo da rede. Recupera a Ponte, lado esquerdo com o Gé, invadiu a grande área, pênalti! Penalidade máxima para Ponte Preta. Gilberto Alemão estava na jogada. O Gé cortou da ponta para o meio, invadiu a grande área, foi aterrado. E aí o João Vitor Gobi mostrou a marca da Cal. Pênalti para nós. Pênalti pra Ponte, hein, André? E o detalhe que o Gé veio trazendo, a hora que ele deu a finta no Gilberto Alemão, o Alemão desceu o sarrafo e derrubou o atacante da Ponte dentro da área. É pênalti favorecendo a Ponte Preta. A Macaca tem uma grande chance de empatar o jogo no Majestoso. Pra mim, pênalti claro. Quero a opinião do meu comentarista Frank Francisco. A Ponte pode empatar o jogo, Frank. Pênalti claro, e vou seguir a deixa, Marcelo. O Dudu, se tivesse feito isso na primeira jogada no começo do jogo, também era pênalti. Foi o mesmo lance, igualzinho. O Elvis errou um pênalti recentemente aí, mas vou bater na madeira aqui. Não, bate na madeira aí, ele vai tacar pra dentro do gol. Vamos, Elvis. Elvis na bola. Meu querido, vamos, Elvis. Torcida da Ponte quer gritar gol. Vamos lá, quem sabe o primeiro já era da Macaca no jogo. André Dias pula para um lado, para o outro. Balança ali para um lado direito, lado esquerdo, agora tá no centro do gol. O árbitro pede para ninguém invadir. Estamos na marca de 34, vamos, Macaquinha. Vamos empatar o jogo, Macaquinha. Vamos empatar o jogo, quem sabe virar ainda nesse primeiro tempo. O Elvis tá ali na meia-lua da grande área, que demora para fazer a cobrança. Quem sabe o primeiro já era da Ponte, a Ponte tá perdendo o jogo. Vai Elvis, autorizado, perna direita. Correu, bateu, pegou o goleiro, voltou, Elvis bateu, é gol! Já era! Gol! É da Ponte! É gol, é gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Parecido com o gol do Juventus. André Dias pegou! A bola voltou, sobrou pro Elvis e ele jogou onde estava o goleiro, mas passou por baixo do goleiro. O André Dias defendeu, foi com a perna direita. E aí a bola voltou pingando de novo pro Elvis. Ele deu uma chicotada nela, mandou a bola pro fundo da rede, vai pra galera, dá uma voadora na bandeirinha de escanteio. Elvis pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Macaca. Jogo tá empatado no Majestoso. Elvis pode comemorar, era goleirão André Dias, essa não deu pra você, amigão. Tá no fundo da rede, já era. Agora 1 Ponte, 1 Juventus. Detalhe, selfie do gol de empate da Macaca do Elvis aí, André. E o detalhe que, como você bem disse, é exemplo do primeiro gol do Juventus. Muito semelhante. Elvis foi para a bola, chutou forte de perna direita. O goleiro André Dias com os pés rebateu e na volta de perna direita também, já quase dentro da pequena área. Elvis apenas cutucou por baixo do goleiro André Dias
no canto baixo direito da meta do goleiro do Juventus, que nada pode fazer. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli. Elvis, o craque da equipe camisa 10. Agora, ponte 1, Juventus também 1. Elvis. Ufa, a bola foi pra rede agora. Uma falta pra cima do Luan Gama. Antes até da falta, Frank, a Ponte empatou o jogo. Empatou no momento adequado, mas de novo, Marcelo, o time dorme, né? Olha a falta que acabaram de fazer ali. O Leonaldo, infelizmente, até agora eu não gostei. Ele tá perdidaço em campo, cara. E acabou dando uma brecha ali. O Maílson precisou ir pra jogada e fazer a falta. Jogada perigosa, hein, Marcelo? Jogada perigosa, vai pra bola Luan Gama, todo mundo se pegando dentro da grande área, se segura aí, Ponte, tá tudo igual, 1-1, autorizado, chuveirou na boca do gol, Mailton jogou pra trás, caiu dentro da grande área, Alemão fez o pênalti, chega, mete o pé na bola, tira dali o Arthur, a bola cai ainda na intermediária, Gé, Grandalhão subiu, a bola vai ficar com o Matheus Jesus, antes dele chega por ali, o Cezinha joga a bola um pouco mais atrás, pro jogador da equipe do Juventus, que é o Betinho, ficou aqui pra fazer a recomposição, a bola com o Luan Gama, habilidoso, passou 2 jogadores da Ponte, o terceiro agora, o Matheus Jesus, deixou vendido o Matheus Jesus, aí ele recua, toca a bola pro André Dias, meia lua da grande área, com os pés, pé na direita, despacha a bola pro campo de ataque, ela cai pro Thiago, querido, Matheus Silva recua de cabeça, Thiago parece que tá nervoso, cara, não precisa disso, estamos jogando no estádio, Thiagão, calma, meu filho, posse de bola pro time da Ponte, vai pra bola Fraga tocou a bola pro capitão Elvis deu bola pra Thiago, vamos Karma, Thiago, bola pro Arthur deu pro Dudu Atamoto, sai da ponta, vem pro meio, vai jogando pra trás como caranguejo, círculo central do gramado, já do lado direito solta a bola pro Matheus Silva viu ali o Mailton, ele pediu, recebeu, tocou na frente pra ele, bola pro Leonaldo, calcanhar, linda jogada pro Mailton, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, Jesus vai fazer, pega André Dias, Matheus Jesus, bate mais forte, meu filho, dentro da grande área, lateral pra Ponte, vai Arthur pra bola, 2 bolas no gramado, Arthur vai ter que parar, mas eu vou falar um negócio pra você, hein, o torcedor também não ajuda em nada, hein, jogar a bola pra dentro do gramado, ou Gandula, não sei, quase a Ponte Preta vai pra rede, jogadaça pela direita do Mailton, quase o Jesus vai pra rede, mas não deu, porque no meio do caminho do Jesus, tinha lá o André Dias, E o detalhe é que jogada, hein? Leonaldo com o Mailton, cruzamento, de perna direita, se esticou todo o Matheus Jesus. No reflexo, o goleiro André Dias evitou aquele que seria o segundo gol da Ponte no jogo. No virou. Continua 1-1, Ponte e Juventus. 1-1, Ponte Preta e Juventus. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. Uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Seja bem-vindo. Lembrando que quarta-feira tem mais futebol. Tem mais Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. 3 da tarde. Rapaz. A macaquinha em campo. A Ponte vai a Rio Claro enfrentar a equipe do Rio Claro no Chibitão. Sequência do Campeonato Paulista da 2. Carlos Corsato de novo, Visu. 2023 diferente pro Carlos Corsato. Ele vem aí com um novo Visu. Você já viu, já pôde acompanhar nas transmissões aqui dos canais Futebol Interior e vai ficar melhor ainda, viu? Posse de bola pro time da Ponte Preta, campo de defesa, bola com o Arthur. Deu a bola pra Thiago. Thiago tocou meio que na fogueira pro Fraga. Aí o Fraga recuou, tocou pro Thiago. É bom evitar tocar a bola pro Thiago, hein? Bola pro... Nossa, Arthur do céu, o que você fez? Bola saiu cheia de curva. Voltou, sobrou pra ele. Arthur de cabeça, deu pro Elvis de peito, ajeitou pro Matheus. Pro Gé, pro Matheus. Jogada legal, Leonaldo passou na direita, livre, leve, solto o Mailton, olhou pra dentro da grande área, cruzou, Gé dominou, deixa sair, fez a finta e aí pegou o goleiro. Jogada de futsal, aqui pertinho do bico da grande área, já pra linha de fundo. Ele fez a finta, levou o zagueiro, mas aí a bola escapuliu, sobrou pro goleiro que fez a defesa, André. O detalhe é que o Géry fez a finta no jogador Juan. E quase ele fez a finta no goleiro também. Quase ele leva o goleiro com bola e tudo pra dentro do gol. Continua 1-1 no Majestoso. Rapaz, um espacinho que tinha ali, o Irã ficou de flashback, velho. Só que aí na sequência a bola escapuliu, ele acabou fazendo a falta pra cima do André Luiz. Olha, vem de novo o time do Juventus. Bruno brigou com o Arthur, chegou o Arthur. Pra mim era lateral pro Juventus, o Bandeira deu pra nós, então é nosso. Lateral pra Ponte, vai pra bola Arthur, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior e atenção torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
41 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A2, 7ª rodada, Majestoso Campinas. O placar futebol interior tá assim, ó. Ponte 1, gol de Elvis. 1 pro Juventus, gol do Bruno Moraes. Marcelo Corsa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem a direção comercial do Claudinei Corsi, a direção geral da dupla dinâmica Arthur Eugênio, Elcio Paiola, coordenação artística de Carlos Corsato. Comigo nessa transmissão, Frank Francisco, André Luiz e Felipe Marques. E o Juventus continua no ataque, hein? Juventus continua no ataque, André, lateral. Já cobrado, olha o Juventus. Ataque, bola aqui pro número 10, o Cezinho habilidoso, dominou, vai pra cima na marcação. 2 jogadores da ponte na marcação, Arthur, falta. Chegou no carrinho, fez a falta pra cima do Arthur, tá parado o jogo. Campo de defesa lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta. 42 minutos passados do primeiro tempo. E aí, Frank, 1-1. Marcelo, o resultado foi jus ao jogo, a Ponte já tem uma supremacia de jogo. O Juventus também deu 2 ataques perigosos, que saiu o gol aí na bobagem do Thiago. Marcelão, segura aí. Ah, não vai dar não. Não deu em nada, a bola pro Dudu Atamoto, ele escorregou, né, Frank? Faltou um tiquinho pra ele alcançar essa jogada. Marcelão, nós estamos com um problema sério do lado esquerdo da defesa aqui. O Thiago tá muito instável, ele não tá bem emocionalmente, a gente já percebe. Eu acho que ele vai dar mais 6, viu? Vamos aguardar. A gente já percebe que o Thiago tá instável. Mas a Ponte tá bem, Marcelo. Vamos aguardar aí que é jogo pra vencer. Apesar do Juventus ser muito perigoso, hein? Lembrando que o goleirão ficou um tempão lá sendo atendido, hein? E ainda teve os 2 pênaltis, enfim, vamos ver se vai ser isso mesmo. Estamos com 43 minutos passados do primeiro tempo. Vitória de Andrade, Nil, Roberto Gonçalves, Edilson Roberto, Edson Soares, Lorena Maia, o Edson Coronato. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão lá no YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior também. Dá uma moral pra gente, compartilha a nossa transmissão, clica no joinha lá, enfim, se inscreva no nosso canal Futebol Interior. 43 minutos passados do primeiro tempo, vamos que vamos. Olha o Juventus, bola pra dentro da grande área, Tiagão, meu filho. Tinha ninguém atrás do C, cara, só o goleiro da Ponte. Deixa a bola passar, Tiagão. E aí, ele acabou dando sorte que a bola bateu no atacante do Juventus, foi embora, lateral, posse de bola para o time da Ponte. Marcelo, aqui no campo de defesa. Fala, Frank. Mandar um abraço para minha filha, Gabriela, a Victória de Andrade aí. Vicky, beijo para você aí, pro pessoal aí do Bar e Cervejaria Campinas. Victória, filha do Frank. Beijo pra você, obrigado pela audiência. O Ciro de Paulínia, sempre juntos com vocês. Dali Ponte Preta, abraços e bom trabalho, Marcelo. Toda a equipe, Cirão. Saudades de Paulínia, rapaz. Olha a Ponte, campo de ataque, bola enfiada dentro da grande área. E não, hein? O jogador da Ponte caiu lá dentro da grande área. Mas pra mim não foi nada. Achou alguma coisa? Não foi nada, não foi nada, não. E parece, pelo tempo que ficou parado, como você bem disse, o jogo, muito provavelmente o árbitro vai dar de 6 a 7 minutos. Vamos aguardar. Fraga domina 44 minutos e meio. Dá pra virar o jogo ainda no primeiro tempo. Pra Ponte Preta, solta a bola pra Matheus Silva, voltando ao time da Ponte Preta. Na cavadinha, jogou a bola lado direito pro Mailton. Descolou cruzamento dentro da grande área. Passa por todo mundo. E aí chega, ela passou pelo Gilberto Alemão, o Irã meteu pra trás, manda a bola pra linha de fundo, escanteio lado esquerdo pra Ponte, André. Último toque do Irã, escanteio lado esquerdo, se prepara para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola. Elvis vai pra bola, finalzinho do primeiro tempo, vamos lá, Macaca, vamos virar o jogo. Elvis autorizado, chuveirou na boca do gol, era pro Matheus Jesus, sobe a zaga com Gilberto Alemão no primeiro pau, tira, ela cai pro Elvis aqui pelo lado direito, buscou a bola, solta a bola um pouco mais atrás pro Leonaldi, levantou a cabeça, perna direita, toca a bola na esquerda pro Elvis, levanta a cabeça, joga a bola dentro da grande área, sobe Gilberto Alemão, tira dali, tem tempo de virar o jogo, ainda no primeiro tempo, vamos até 52, informou o nosso repórter. Ih, rapaz, bola alongada pro time do Juventus, chega na bola Mailton, recua, toca a bola pro Kaique. Meu pai, tira essa bola daí, Kaique. Se quer matar o narrador do coração. E aí o Mailton tirou. A bola voltou para Matheus Jesus. Toca a bola o time da Ponte. Bola com o Elvis. Domina. Cezinha vai na marcação. Ele solta a bola pelo lado esquerdo. É pro Arthur. Tocou de calcanhar pro Dudu. Tá impedido. A Isa Americanense marcou impedimento do Dudu. Impedimento do ataque da Ponte lá, você viu, né, André? Bem marcado pela Isabelle de Oliveira, assistente número 2 que corre nas populares. No momento do lançamento do Elvis, estava um pouco à frente o camisa número 7, Dudu da Ponte, lance favorável ao Juventus. Vamos até 52 nessa segunda etapa.
Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo, Rádio FI, Futebol Interior, no placar ao vivo, nos canais de áudio, também no YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior. E agora, mais uma falta boba ali na intermediária para o time do Juventus. O Juventus gosta do jogo no finalzinho, falta para o time do Juventus, vem lá o meia dúzia. É o Luan Gama, para a bola. Perna esquerda, apenas o Elvis não fica mais 11 passos da bola de jeito nenhum, rapaz. E o árbitro olha e não fala nada. 2,5. É. Olha lá, ele vai chegando mais perto ainda. E o Luan Gama também não fala nada. Daqui a pouco o Elvis vai bater a falta com ele. Autorizado, jogou dentro da grande área. Desviou, sobrou, vai entrando, pega o goleiro. Que lambança, meu pai. Que lambança. De novo o Thiago envolvido com o Gé. Que lambança dentro da grande área. Não sei se o árbitro deu a falta ou não, mas quase que o Bruno Moraes pega um presente, rapaz. Se o Kaique não defende, o árbitro não marcou falta, era o segundo gol dos caras. Que lambança de novo, e o Thiago estava envolvido, hein, André? Ah, fizeram uma lambança daquelas. O Matheus Silva e também o Thiago Oliveira e o Gé. A bola sobrou livre para o Bruno Moraes, que também não acreditou. A bola bateu na perna dele. Kaique França fez a defesa, era a ponte. Vem, lado esquerdo, campo de ataque, bola com o Arthur. Jogou na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega. Passa por todo mundo, ninguém pega, vai embora. Conosco, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 37442121. Tá na tela dos canais Futebol Interior, 48, vamos até 52. Mais 4 ainda para terminar o primeiro tempo. Um pra Ponte, um pro Juventus. Juventus saiu na frente com o Bruno Moraes, que agora há pouco quase fez o segundo dele no jogo, hein? Mais uma bobeada na zaga da Ponte. Olha o Gé, dominou campo de ataque pela direita, falta. Ele não deu falta, ele deu falta do Gé. Em cima do zagueiro do Juventus. Meu pai amado, hein? Eu achei falta no Gé, André. É, eu também achei, mas ele acabou, o árbitro, o senhor João Vitor Gobi, acabou marcando falta do Gé em cima do Sacomã. Lance favorável ao Juventus, finalzinho de primeiro tempo, continua 1-1. Ponte, moleque travesso no Majestoso. E a Isa podia ter ajudado o árbitro, né? Ela não fez nada. E aí o árbitro deu a falta contrária pro time do Juventus. Ponte Preta vinha no campo de ataque, cega. A zaga do Juventus tira a bola enfiada de novo no comando. O Bruno tá impedido, nem foi pra bola. Ela cai dentro da grande área. O Kaique, que já fez defesa, evitando que o Juventus estivesse na frente, fica com ela. A Ponte sai tocando bola aqui no campo de defesa. A bola do Kaique. Dentro da grande área tocou pro Fraga. Fraga domina, solta a bola pro Matheus Jesus. Tá gostando do Matheus Jesus no jogo, ô Frank? Porque eu vou falar um negócio pra você, não. Ih, bola enfiada no comando pro Bruno Moraes. Sai do gol, Kaique. Mas tava impedido. O jogador da equipe do Juventus. Tá gostando do Matheus Jesus no jogo hoje, Frank? Ô, Marcelo, na verdade ele vai precisar se ambientar, né? O Hélio precisa acertar. O posicionamento do time hoje tá estranho. Mas o Matheus Jesus é aquele cara que, ó, já quase fez gol, tá fazendo esse lado esquerdo jogar. Eu gosto, acho que ele produz mais do que o Júnior Tavares vinha fazendo nessa posição. Marcelo. Ih, vem o Juventus. Invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro! Kaique! Ah, Ponte Preta. Como que vai parar esses apagões aí na Ponte Preta? Essa bugada no time da Ponte, hein? Parece que só tem atacante e não tem defensor. Os caras bugam. E se não é o Kaique, olha a Ponte, Mailton. Cruzou na boca do gol pro Jé de cabeça. Ela passa. Passa, vai embora. Mas como que perde um gol desse, hein? O atacante do Juventus estava sozinho. O atacante do Juventus, o Cezinha. E tava entrando dentro da grande área também o Betinho, tava lá o Bruno Moraes, que ficou desconsolado, mas o Kaique França garantiu esse empate para Ponte Preta até aqui. Essa defesa da Ponte Preta parece uma peneira. Ele chutou a grama, Marcelo. Por isso que ele tá caído. Verdade. Sorte nossa, viu? Chutou a grama. Foi o Jair, né? É o Jair, número 11. É o Jair, o camisa número 11, que perdeu o gol do Juventus. Um gol realmente que não se perde. Olha, pra mim até aqui, o melhor jogador da Ponte é Kaique França. É, já garantiu aí pelo menos dois milagres, né? Quase ele faz 3 milagres no pênalti no gol do Juventus.
Verdade, porque ele pegou o pênalti, o jogador bateu, ele pegou também, só que a bola foi pro fundo da rede. É o número 11, o Jair, que perdeu aquele gol feito e acabou se machucando no lance. E vai já ser foi substituído. pedida a troca, né? A primeira alteração do jogo será o camisa número 11, Jair, que vai embora machucado. Ele que perdeu um gol imperdível. Estão fazendo massagem ali na coxa dele. Ele tá deitado de frente, né? E estão fazendo massagem na coxa direita dele. Foi o pé que ele chutou, né? Ele chutou e sentiu. Olha, o jogador que entrava no Juventus era o número 8 aqui dentro da grande área. Era o Jefferson Lima. Ele ficou descontrolado. Descontrolado e não vai dar para o jogador da equipe do Juventus saindo de maca. A maca motorizada da Ponte Preta. E a Ponte tem escanteio. Escanteio pra Ponte. Que sufoco esse primeiro tempo. Tá tudo igual 1-1. Quem sabe pra virar o jogo no finalzinho, no apagar das luzes do segundo tempo. Elvis pra bola. Chuveirou na boca do gol. Passa por todo mundo. O Elvis hoje também. Mais um minuto. Então vamos até 53. 52 mais 53. 52 minutos e 17 passados deste primeiro tempo. 1-1, tudo igual no Majestoso. Já um intervalo FI. Junto com a gente Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável conosco. Bebidas Putil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E tem mais uma falta pro time do Juventus. O jogador sai mancando ali. Daqui a pouco a gente confirma quem entrou no lugar do Jair, que sai chorando. A alteração, a primeira do Ito Roque no time juventino, no moleque travesso. Vai pra bola ali o Diego Sacoman. Vira o jogo, toca aqui na direita pro Irã. Finalzinho desse primeiro tempo, bola enfiada na frente. É pro 10, é pro Cezinha. Chega junto com ele, Leonaldi. Afasta o perigo, tira dali, mas dá lateral de graça pro time juventino, pro time do Juventus. Já passamos de 53, lateral, posse de bola pro time do Juventus. Tá tudo igual 1-1, 2 gols de pênalti, ou não, né? Bola pra dentro da grande área, Fraga mete a cabeça na bola, tira dali. Não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. João Vitor Gobi. Ponto final no primeiro tempo no Majestoso. Gols de Bruno Moraes, a 25 do primeiro tempo, cobrou pênalti, Kaique pegou, bola sobrou pra ele bola pro fundo da rede. Empate do Elvis, de pênalti também, ele bateu, o goleiro pegou, a bola sobrou pra ele, pro fundo da rede, tudo igual. Ponte, Juventus. Começa o intervalo FI. Rapaz, que sufoco, hein, gente? 3 da tarde mais 55 minutos. 3 da tarde mais 55 minutos no Majestoso. Intervalo FI no ar. Ponte Preta vai empatando com a equipe do Juventus. É o seguinte, já comentário do Frank. Vamos ver se a gente consegue pegar a palavra do Elvis. Que tá falando, vamos tentar pegar uma palavrinha do Elvis, jogador da Ponte Preta. Fala, Elvis. O Elvis conseguiu buscar esse empate que recoloca muito bem a Ponte na partida. A Ponte vem de uma derrota, um resultado que vocês sentiram bastante, perdeu a invencibilidade e agora dentro de casa está tendo o apoio da torcida e a partir de meados do primeiro tempo conseguiu retomar também o controle do jogo. Mas o que está faltando para garantir essa vitória? Não, acho que a gente está fazendo o que foi pedido, está tendo bastante mudanças no time, até pela sequência de jogos. Então agora ver o que o professor tem para falar e voltar focado no segundo tempo para fazer o gol e sair com a vitória. Tá aí a palavra de Elvis, autor do gol da Ponte, agora o autor do gol do Juventus. Vamos ouvir aí o Bruno Moraes. O Juventus está conseguindo surpreender a Ponte em algumas boas chegadas, mas está faltando um toquezinho. Que toquezinho é esse? Acho que é o toque do gol ali, né? Eu tive uma chance ali de fazer, esperei muito a bola, ela acabou baixando, acabou pegando embaixo do pé. O goleiro foi feliz também, não foi afoito, então... Mas acho que as melhores chances foram nossas. Então acho que no segundo tempo a gente não pode se abalar por isso, é motivar mais para concretizar essas jogadas em gols, né? Mais uma, qual a importância da manutenção do André em campo como titular? Ele tá protegendo bem vocês. Sem dúvida alguma, né? Um cara que vem se destacando vários jogos ali, é uma referência na equipe. Então acho que passa muita segurança e é uma motivação a mais. Você vê um cara lesionado estando ali ajudando a gente, né? Obrigada. Daí essa palavra de Bruno Moraes, atacante do Juventus, autor do primeiro gol do jogo de pênalti. Na rebatida do Kaique França, Bruno Moraes fez o gol do Juventus, mas ninguém no tapete verde
do estádio Moisés Zucarelli. Eu confirmo o placar com gol de Bruno Moraes aos 25 da primeira etapa, no rebote de uma cobrança de pênalti, e Elvis aos 34 da primeira etapa, também num rebote de cobrança de pênalti. A Ponte vai empatando com o Juventus em 1-1, meu caro Carlos, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. A Macaquinha vai empatando com o Juventus, agora tem todo o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi tenso, ou não? Meu comentarista, o seu destaque, Frank Francisco. Marcelo, um jogo dificílimo, como nós havíamos falado. O Juventus é uma equipe bastante organizada. Para minha surpresa, o Juventus marca já a partir da linha intermediária de ataque. Ele já começa a marcar a saída de bola da Ponte. Ele tira o espaço da Ponte. E queiram ou não, aquilo como eu falei, Marcelo, a Ponte ela vem se estruturando. Hoje o time também está bastante mexido, né? Essa questão nossa da meia cancha aqui, ó. Hoje nós estamos jogando com o Léo, o Fraga, o Matheus Jesus e o Elvis. Mas a gente percebe um pouquinho de dificuldade na movimentação dos quatro ali. Precisa definir a sua área de trabalho. O Léo Naldi está descendo pelo lado direito, tudo bem, mas está ficando um problema na falha na marcação, que eu já vim chamando a atenção desde os primeiros jogos da Ponte, né? E o Fraga precisa ter um pouco de calma. Eu tô contigo, ele é muito afoito. Ele vai acabar tomando cartão toda hora por causa disso. Chega com força exagerada. Podia moderar isso. E a questão que você me perguntou do Matheus Jesus, ele tecnicamente está bem no jogo, Marcelo. O problema é aquilo que eu falo, é o posicionamento do jogador, achar a faixa de campo para jogar. O Mailton tá tímido na lateral direita, mas dá uma segurança. É aquilo que eu falei, tem experiência, vai contar a favor. Eu não sei se ele tem gasto no jogo inteiro, provavelmente não vai até o final, né? Mas eu faria uma mudança nesse time da Ponte e eu tiraria o Dudu. O Dudu para mim não é jogo para ele não encaixou, ele tentou achar espaço, mas não encaixou. Eu já vou falar aqui, Marcelão, eu queria ver o nosso menino Eliel lá na frente com o Gé. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais nesse intervalo FI. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alex Júnior, tá acompanhando. A gente tá falando assim que a minha voz está muito parecida com a do Carlos. Valeu! Obrigado pelo elogio aí, viu, o Alex, que ele consegue torcer para 3 times ao mesmo tempo. Não sei como que ele consegue. Ele divide o coração dele em 33% pro Corinthians, 33% pro União Barbarense, 33% pro Guarani. É bugrino, viu? Parece alguém que eu conheço que divide em 7. Então, essa figura gosta do Guarani aqui em Campinas, União Barbarense e Corinthians. Abraço, Alex. Obrigado. Entende muito de futebol, narrador também. É grande narrador esportivo. O Carlos falou que só está esperando uma oportunidade para trazer ele aqui para os canais Futebol Interior para transmitir jogos dos clubes de São Paulo, especialmente do Corinthians. Um abraço para você, viu, Alex? Obrigado pela audiência aí. Seja sempre bem-vindo. Vamos pro intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. E até aqui, Ponte Preta 1, Juventus também 1, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tamo de volta aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo. Ponte Preta vai empatando com a equipe do Juventus pelo placar de 1-1. O gol do Juventus marcado pelo Bruno Moraes, cobrando pênalti a 25 minutos do primeiro tempo. Um pênalti bobo cometido pelo Thiagão, né? Segurou o jogador do Juventus. E aí ele bateu, o Kaique pegou. Bola sobrou pra ele bateu, o Kaique pegou, mas ela morreu mansinha no fundo da rede. E aí, a 35, o Elvis, muito parecido com a cobrança de pênalti do Bruno Moraes. Ele também bateu, o André Dias pegou, já com a toca, o André Dias. A bola voltou pro Elvis, e aí o Elvis tocou forte debaixo do goleiro, que ainda chegou a tocar na bola, mas ela morreu no fundo da rede. 1-1. Tava conversando com o Frank Francisco aqui fora do ar, né? E a gente tava falando aqui sobre melhor em campo e tal. O jogo pra mim não foi bom, Frank, não sei se você concorda, mas se a gente for destacar jogador do time A e do time B, ou no caso de Ponte e de Juventus, do time P e do time J, pra mim os dois goleiros, os destaques do jogo, apesar de não ter achado um bom jogo. Verdade, Marcelo, mas é uma partida muito pegada, né? É um estilo de jogo diferente. Eu concordo com você, pra mim os dois personagens do jogo, os dois goleiros na Ponte e o Kaique. Mas eu quero fazer uma menção honrosa pro Jefferson. O nosso Gé, ele dá um trabalho danado. E aquele gol que o goleiro deu após a contusão, ele tira, o André Dias salva o Juventus naquela descida da ponte. Aquela bola, eu queria ver de novo, mas eu tive a impressão que não é ele que defende. A bola vai no peito dele, Marcelo. Ele toma até um susto, é aquela defesa do reflexo. Mas, Marcelo, o problema da Ponte hoje, ele tá justamente, eu vou ficar com a fala do Elvis. O Elvis sintetizou o que eu queria dizer. O time ele não se encaixou ainda. O time não se ajeitou. Agora, uma coisa é certa. Eu gostaria que alguém me explicasse o que acontece com o Thiago, nosso Thiagão. Que partida horrível, horrível. No gol ele me faz um pênalti infantil. E eu tava comentando aqui agora, que a gente tava nesse breakzinho aqui, Marcelo, eu ainda te chamei a atenção na jogada da meia cancha. A jogada começa de novo com uma falha do Thiago. O Thiago tá na marcação do atacante, ele de novo abraça o jogador, mas ele abraça puxando o cara pro lado esquerdo, ou seja, ele abriu o próprio jogador para ele enxergar o ponto entrando nas costas da zaga. E o rapaz faz o lançamento. Se não o rapaz dá uma prendida no pé
tanto que ele sai depois do lance. E a boa colocação do Kaique, a gente já sairia perdendo a primeira etapa. Então, um alertazinho aqui. Cuidado com o Thiago, que não tá nada bem nesse jogo. E o Dudu também, para mim, a peça apagadinha. Já já o André vai passar os jogadores do banco de reservas, aí você vai responder se a Ponte, na sua opinião, deve mexer. Lembrando que o Juventus terminou o primeiro tempo com um jogador a menos em campo, porque o Jair, ele saiu contundido, o Juventus ainda não processou a alteração. Vai deixar fazendo um intervalo para não perder uma parada o técnico Ito Roque. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Toninho Colarelli, ele é de Limeira, lá do Notícias do Esporte, parceiraço aqui dos canais Futebol Interior, rapaziada lá, o Silvio Silva, toda a turma, e ele tá ligado aqui na nossa transmissão, tá mandando um abraço para todos. Obrigado, viu, Toninho? E segura a fera aí, daqui a pouquinho vai ter Portuguesa e Internacional de Limeira, e o Carlos tá indo para Limeira agora, porque o Carlos vai fazer parte da transmissão lá com Notícias do Esporte e, é claro, com a rapaziada do Notícias do Esporte, toda a turma lá da TV Cidade Limeira também. Um abraço para vocês aí, viu, rapaziada? Portuguesa e Inter de Limeira, logo mais à noite, vai ser também transmitido aqui pelos canais Futebol Interior. Estaremos juntos com o pessoal lá do Notícias do Esporte. Opções do banco de reservas da Ponte Preta aí pro Hélio dos Anjos. Mexeu o doce, ô André. Se ele quiser mexer esse doce bem mexido, meu caro Marcelo Corsato, ele tem Luan no gol, Felipe Amaral, Eliel, Everton, Edson, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício, André e Ramon. E aí, Frank? As opções do técnico Hélio dos Anjos, as equipes estão voltando, pelo menos os dois goleiros, já para fazer trabalho de aquecimento, a Ponte voltando agora. Você mexeria na Ponte para o segundo tempo? Eu mexeria. Eu colocaria o Arthur na quarta zaga, tiraria o Thiago, né? E por mais que o Jean Carlos às vezes dá um pouco de medo na gente, eu viria com o Jean Carlos na lateral esquerda. E tiraria o Dudu para entrar com o Eliel. Muito bem, então vamos aguardar aí ver se o Hélio dos Anjos vai fazer alguma alteração ou não. Informe, meu querido. Tem alteração. Sim, eu já vi o Ramon em campo, agora daqui a pouco eu te confirmo quem saiu na Ponte. Muito bem. E que número que é o Ramon, por 23. favor? Só para ajudar aqui o... É o 23, Ramon. Ramon, vamos ver. Quem que você acha que sai para a entrada do Ramon, hein, ô Frank? Eu acredito que ele deve estar tirando o Fraga. Vamos ver se acerta. Eu acho que o Fraga não. Acho que vai sair o Leonaldi, cara. Mesmo que ele tá voltando de contusão. Ou até mesmo o Matheus Jesus. Se bem que eu vi o Matheus Jesus ali, já correndo ali no gramado, né? Vamos aguardar. E a gente tem que confirmar aquela alteração do Juventus. Ou então ver se o Jair voltou, né? Porque ele tinha saído de maca e tava lá na porta do vestiário. Vamos ver se o Juventus vai mexer ou não. Vejo ali o Adilson Goiano, o Bruno Moraes... tô vendo lá o Gé, tô vendo o Dudu, né? O árbitro da partida conversa com o Adilson Goiano. Vamos aguardar. Vai começar o segundo tempo para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti. Também Prone Alimentos com a gente. Jump Esportes e Pizza do Dadá, além de Ridier Comunicação Integrada. Vamos ver. O 16 do Juventus entrou. 16 do na Juventus. Ponte foi o 5. Foi o 5 Leonaldi para a entrada do 23 Ramon. E no Juventus, foi embora o camisa número 11, vamos dizer aí, o Jair. O Jair foi embora para a entrada do 16, o jogador Thiaguinho. Thiaguinho, portanto também atacante. Thiaguinho, atacante 16, na vaga do contundido Jair. E na macaca, Leonaldi foi embora, tá voltando agora, né, de contusão, tava no departamento médico. O Ramon, que é outro que tá voltando de contusão, entra no time. Já já o Frank comenta essas duas alterações, porque vai começar o segundo tempo. Quem sabe com vitória da Macaca. Vai começar o jogo, João Vitor Gobi acerta ali o cronômetro do pulso esquerdo, agora do direito, para dar início ao segundo tempo. Vamos, Macaquinha, vamos, Ponte Preta, posse de bola do time do Juventus. Bruno Moraes é o primeiro a dar o tapa na bola, apita o árbitro. Tem de novo, bola rolando, emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, recuperou o passe de bola com o Gé. Gé dominou, tocou pro Dudu, solta a bola pra Gé, na frente pro Dudu, deixou passar. É o Ramon, linha de fundo, chega a zaga da equipe do Juventus com o Adilson Goiano. Mete o pé na bola, tira dali. O Ramon já tava lá do lado esquerdo. Escanteio pra Macaca, hein, André? E na primeira boa descida do Ramon, ele tentou fazer o cruzamento, o Goiano chegou por ali, quando nesse momento vai sendo retirado
O jogador que saiu, Jair, ali parece que está com uma proteção. Escanteio, lado esquerdo, favorece a Macaca, continua 1-1 majestoso. 50 segundos, segundo tempo, vai pra bola, Elvis Chuveirão na boca do gol, Gilberto Alemão subiu, tirou de cabeça, ela cai, fica viva na entrada da grande área, Dudu, Atamoto brigou, tocou pro gol caído. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Juventus fazer a batida. O Jair tá voltando lá agora do segundo tempo, né? Com o uniforme, mas sem a chuteira, com aquele gelo, uma proteção, atadura ali na coxa. Portanto, foi substituído aí o jogador Jair, que perdeu um gol feito no primeiro tempo. Vamos lá, Frank. O Hélio dos Anjos tira o Leonaldi e coloca o Ramon. E ele posiciona aqui o Matheus Jesus um pouquinho mais atrás, do lado direito do campo. Marcelo, o Matheus sabe fazer essa função também, né? E ele solta o Ramon um pouco mais para jogar do lado esquerdo, fazendo do lado esquerdo. Marcelo, para mim ali era entre o Arthur e o Fraga, para dar uma sacolejada nessa meia cancha. E eu só acho que eu teria tirado o Dudu, ele não tirou, vou aguardar um pouco. Mas a Ponte começou bem, Marcelo. Não pode dar bobeira aqui atrás, tem que ter muita atenção que esse Juventus é perigoso. Abraçando aqui o Luiz Ribeiro, tá no Facebook, tá dizendo: um jogo onde o goleiro se destaca não é bom sinal. Realmente, tô com você. Ronaldo de Lima, tá dizendo que a zaga da Ponte é fraca. Eliel e Amaral tem que entrar. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, bola esticada pro Mailton, parou, pensou, dominou, 2 na marcação, solta atrás pro Matheus Jesus, lado direito puxou pra perna esquerda, queimou pro gol, bateu no cantinho pra pegar o goleiro. Não teve preguiça não, Matheus Jesus, bateu pro gol, você viu, né, André? Não, nenhuma preguiça. Ele chutou forte de perna esquerda, canto baixo esquerdo fez a defesa André Dias, já repouso, continua 1-1, Ponte e Juventus. E agora o Juventus veio pro campo de ataque pela direita, pertinho da Isa, bandeira número 2, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. O Wilson Correia Lula dos Santos tá dizendo: o Arthur sim no lugar do Thiago, tá concordando com o comentarista. O mestre Dito, o vídeo... Manda ver, rapaz. Obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Bem, enfim, a rapaziada que está acompanhando a gente, mandando mensagem, a gente agradece. No Facebook, Futebol Interior. Tá no YouTube também, Futebol Interior. A gente gosta muito da sua participação. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Bola recuada para o time da Ponte Preta do campo de defesa com o goleiro Kaique. Um dos destaques da Ponte no primeiro tempo. Soltou essa bola, tocou aqui para o Matheus Silva. Sai jogando, sai da marcação. Encosta aqui o time do Juventus. Bola com o Ramon. Dominou para a Macaca, soltou do lado esquerdo para o Arthur. Ali pelo lado esquerdo, o Cezinha tá na marcação. Dudu tá pedindo. Ele olha para dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Bate na zaga, volta, sobra, cai com o Arthur. De cabeça, jogou pro Dudu. De cabeça pro Dudu, aí é demais, hein? Aí sobe, Gilberto Alemão tira dali. A bola cai para o Betinho. Betinho sai jogando pro time do Juventus. Soltou essa bola, tocou ali pro jogador que é o Cezinha, devolveu, tocou pro Betinho, vira o jogo, toca a bola na ponta canhota, é pro Bruno Moraes, vai pra cima dele a marcação do Mailton, ele faz a proteção, solta atrás, é pro Gama, Gama dominou, tocou, solta a bola pro Thiaguinho, Thiaguinho vem o chute de longe pro gol, ela passa, vai embora. Arriscou o Betinho, hein? Arriscou, ela passou, foi embora. Tiro de meta pra Ponte, André. E o Betinho não quis saber de brincadeira, não. Na altura da intermediária, mandou o sapato de perna direita. Bora por sobre a meta de Kaique França. Tiro de meta para a Ponte. Continua 1-1 no Majestoso. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos Macaca, vamos Ponte Preta. Bola alongada, lado esquerdo, Dudu cruzou na boca do gol. Pro Gé, pegou o goleiro. André Dias, contra-golpe rápido da Ponte, Dudu lá pela esquerda, quase, hein, André? E pelo lado esquerdo, a Ponte bem ofensiva, cruzamento de Dudu, Atamoto, que quase deu pro Jean, antecipou André Dias e fez a defesa, continua 1-1, Ponte e Juventus no Moisés Zucarelli. Manda abraço pro Zé do Povo, tá junto com a gente, mandando um abraço pra todos, obrigado Zé do Povo. Tem uma música do Biquíni Cavadão que chama Zé do Povo, Zé Ninguém, música boa, hein? O Nil também tá aqui no YouTube. Obrigado a todo mundo que tá participando. Falta pro time do Juventus lá atrás. Tem que bater essa bola, Dilson. Lá atrás, meu querido. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Edilson tá dizendo o seguinte: esses erros frequentes na nossa zaga desde o início do campeonato no mata-mata pode custar a eliminação e não o acesso. Mata-mata é outro campeonato, viu, gente? Primeiro vamos garantir o mata-mata, aí depois do mata-mata, esses apagões aí, essas bugadas que dá na Ponte Preta, parece computador velho, né? Computador antigo que trava. Não pode acontecer não, cara. Não pode, porque num jogo decisivo tem um jogo aí que acontece isso, acabou, era uma vez só, daí, como você diz, já era, verdade. E agora uma falta pra cima do Matheus Jesus, trocou de lado, tá do lado direito, falta pra Ponte Preta, André. E pelo lado direito, vem para a cobrança Elvis, camisa 10, se prepara para a cobrança, continua 1-1, majestoso. É isso, seja bem-vindo, dê um joinha na nossa transmissão no YouTube, compartilhe a nossa transmissão, dá um like lá, a gente gosta muito, se inscreva no nosso canal, fique à vontade, viu? Use e abuse aqui na arquibancada virtual. Falta pra Macaca, vamos Elvis, chuveirou na boca do gol, Arthur no segundo pau de cabeça, jogou pra trás, a bola voltou, sobrou pro Matheus, não tem habilidade dentro da grande área, né? A bola volta, sobra pro time do Juventus e agora tem que segurar o contra-ataque dos caras, hein? O Thiagão tentou atrapalhar, conseguiu, a bola bateu no peito do Elvis, voltou, sobrou, deu um carrinho ali o Dudu, pede falta o atacante da equipe do Juventus, o número 10, o Cezinho, o árbitro não deu, a bola voltou pra Ponte, Dudu domina lado esquerdo, toca a bola pra Arthur, na frente pro Dudu, boa bola, boa, jogou pra trás, era pro Elvis, chega, mete o pé na bola, Adilson Goiano pra meter o pé na bola, tirar dali, e agora segura os caras, Thiaguinho, Fraga, falta. Quer ver que vai pintar cartão? Adivinha. Primeiro cartão amarelo do jogo. Adivinha pra quem, hein, André? Fraga. Camisa meia dúzia da Macaca, amarelado. Já merecia ter tomado já em outros dois lances. O primeiro amarelo do jogo para Fraga. Informação para Ovos, Satoshi. Com 7 minutos do segundo tempo, Fraga toma cartão. Toma, cartão Fraga. E agora o árbitro marca uma falta ali do Bruno pra cima do jogador da Ponte. Tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte do campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Olha a Ponte, pela esquerda, Dudu, vai brigar com Irã, Dudu, Irã, melhor pro Irã, aqui na linha de fundo, sai jogando, solta a bola no comando, sobe, a zaga da Ponte Preta tira dali, com o jogador que é o Thiago, tocou a bola pro Arthur, passe errado, mesmo assim deu certo, Thiaguinho não dominou, Matheus Jesus dominou, tocou a bola pro Dudu, pé mole, Dudu, vamos decidir mais rápido, Dudu. E aí chegou a zaga, tirou lateral pra Ponte, André. Entrou dividido com aquele famoso pé geleia, né, o Dudu. A bola acabou resvalando no jogador do Juventus, lateral para a Ponte, continua 1-1 é o jogo. Vai tocando bola o time da Ponte, bola aqui com o jogador que é o Thiago. Thiago recebe a bola do Ramon, solta a bola, toca pro Matheus. Devolveu, tocou a bola para Ramon, jogador que tá emprestado pelo Atlético Goianiense. Solta a bola para Fraga, pode até queimar pro gol, hein, Fraga? Preferiu tocar na direita, boa pro Mailton na hora de fazer a finta na linha de fundo, se perdeu com ela. Sobrou pro Thiaguinho, sai jogando pro time do Juventus. Solta aqui pro jogador que é o Jefferson Lima, explode a bola no campo ofensivo. Ela caiu pro Bruno, pediu falta, foi pisado ali, o Bruno, barbudo, atacante, artilheiro do time no campeonato, tem 4 gols, fez um hoje contra a Ponte, o árbitro marcou a falta, né? Marcou a falta ali do Matheus Silva pra cima do jogador do Juventus. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 9 minutos e 40, quase 10 do segundo tempo, Campeonato Paulista, Série A2, 7ª rodada no Majestoso. Placar FI aponta, Ponte 1, Juventus também 1. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Que gostoso ter a sua audiência, o seu carinho. Seja muito bem-vindo. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Que bom ter você com a gente por aqui. E vamos ter alterações. Mudou na equipe da Ponte. Fala, André. 2 de uma vez, processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Aí foi embora o camisa número 7, Dudu Atamoto, para a entrada do 11, Everton, retornando após muito tempo, uma fratura que sofreu, teve que sofrer uma cirurgia. Foi embora o camisa número meia dúzia Fraga, para a entrada do 8, Felipe Amaral. Informação para Prone Alimentos.
Fraga, tinha cartão, foi embora. Filipinho, Amaral tá no jogo titular desse time. E o Everton, olha ele aí. Se machucou lá no Campeonato Brasileiro. Everton tá no jogo, sai o Dudu. Quero saber a opinião do meu comentarista. Ô Marcelo, a do Fraga é bola cantada, porque senão vai expulso, né? Não tem jeito, ele não consegue se acalmar, né? Olha que jogada aí, Marcelo. É o Bruno com o Ramon. O Ramon saiu bem, hein? Saiu jogando pro time da Ponte, tocou. Boa bola, boa pro Everton. Foi seguro, falta. Ele olhou feio ali pro jogador do Juventus, que já tava na frente dele. Ele tá pedindo cartão pro jogador do Juventus. O árbitro não deu, não. Entrou já fazendo fumaça o Everton no jogo. Segue, Frank. E essa alteração do ataque, Marcelo, é nóis. Olha a Ponte, bola pro Arthur dentro da grande área no peito, cruzou. Bola pro Gé, dominou, chega com ele ali o Sacomã. O árbitro diz que não foi nada, segue o jogo. Explode, tira dali o Gama. E tira dali o Gama. Ponte bateu rápido a falta. Quase deu pro Gé. Macaca de novo no ataque com o Filipinho. Amaral dominou, tocou a bola pra Ramon, habilidoso. Perna esquerda, devolveu, tocou a bola pro Mailton. Olhou pra dentro da grande área, direto pro gol. Tira o goleiro. Goleiro tava saindo pra cortar o cruzamento, que nada, ele jogou pra dentro do gol. Quase o gol do Mailton. Agora tem que segurar, hein? 4 de vermelho. E bola pro Bruno Moraes, invadiu a grande área, bateu pro gol, já era. Gol do Juventus, Bruno Moraes. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Para a alegria da torcida do Juventus, no estádio Moisés Lucarelli. E para você que acompanha a gente na marca de 12 minutos passados do segundo tempo. Contra-golpe, habilidoso, Cezinha 10. Que passe no meio da zaga. Pro Bruno Moraes, aí cara a cara, frente a frente com o goleirão da Ponte. Ele só encostou por baixo do goleiro, mandando a bola pro fundo da rede. Bruno Moraes, 12 minutos do segundo tempo. É o segundo do Juventus no jogo. Bruno Moraes, segundo dele. Agora Juventus 2, Ponte 1. Detalhe, selfie do gol do Juventus aí, André. É, e o detalhe aqui no contra-ataque rápido do Juventus, Bruno Moraes saiu na cara de Kaique França, que acabou parando no lance. Bruno Moraes não tocou em nenhum dos cantos, tocou debaixo das pernas do goleiro da Ponte. A bola foi morrendo no fundo das redes da Macaca. É o segundo gol do jogo para o Juventus, o segundo de Bruno Moraes. Agora, Ponte 1, Juventus 2. A zaga da Ponte parece uma piscina furada, vaza água por todo lugar. Ó, foi um contragolpe, foi uma jogada muito boa do Cezinha, um passe milimétrico pro Bruno Moraes, só tirou do goleiro. Mas não pode, né, cara? Tinha 3 zagueiros na bola, cara. A bola passou no meio dos 3. A zaga da Ponte realmente tá muito ruim. A Ponte está falhando demais no sistema defensivo. Isso pode custar caro. É o segundo gol do Juventus, Frank. Marcelo, é lamentável, né? Dentro de casa, tomar contra-ataque. Pelo amor de Deus, a Ponte estava no ataque. E essa jogada... vai me desculpar, Thiago. Pô, o cara só tinha ali pra jogar bolas. Tava você e o Matheus. E o Matheus tá do lado dele, precisa falar também. Gente, parece que os caras não se falam, Marcelo. É uma coisa maluca. Falha da zaga e eles foram pra frente agora. Olha o Gé, dominou, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu pro gol pra pegar o goleiro. O Gé é o cara mais perigoso da Ponte. André Luiz fez a defesa. André Dias fez a defesa. André Luiz fala da jogada, André. O detalhe é que outra vez no contra-ataque rápido da Ponte, o Arthur serviu, o Gé que saiu na cara do André Dias. Chutou forte, o goleiro da equipe do Juventus fez a defesa e já repôs. O Juventus vence a Ponte 2-1 no Majestoso. Resultado ruim para a Ponte. Juventus com esse resultado vai pular para a 4ª posição com 12 pontos. O Zé do Povo diz que já trabalhou em rádio, na Rádio Tropical de Santo Antônio de Posse. Do Timóteo Arten. Cara, se eu não me engano, essa rádio hoje, ela é a Terra FM 96.5. Mais um abraço para você então. O Edilson Roberto tá junto com a gente. Outra falha do Thiago, porém, novamente, os dois volantes muito mal posicionados. O sistema defensivo tem que ser trabalhado melhor pelo nosso treinador. Né? A gente pode até colocar a culpa em um ou outro jogador, mas o sistema defensivo da Ponte é uma peneira.
A Ponte tomou gol em praticamente todos os jogos dessa Série A2, né? Tem que arrumar o sistema defensivo. Tem que ser arrumado esse sistema defensivo. Vem o time da Ponte Preta, bola com o Matheus Jesus. Mas dá pra virar o jogo ainda, gente. Vamos que vamos. Bola com o Ramon, tocou pro Elvis. O Elvis se estranhou com o jogador. A bola voltou com o Matheus, tocou. É pro Mailton, cruzou na boca do gol. Afasta, a zaga tira. Sobra ali pro Mailton. Cezinha brigou, Mailton fica com ela, tocou. Ramon dominou. Pé na direita, perna esquerda, toca na direita pro Elvis, cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Pequenininho, o Irã tava na marcação do Gé. O Gé tem que estar dentro da grande área. Ele busca a bola, toca pro Arthur. Arthur cruza na boca do gol, ninguém. Matheus Jesus não foi pra ela. Ela vai passar pelo lado direito, sobra pra Mailton. 15:50, quase 16. Mailton cruzou na boca do gol, Matheus Jesus de cabeça. Ela passa, vai embora. Mailton chega bem pela direita, cruzou na boca do gol, Matheus Jesus de cabeça, passou, foi embora, tiro de meta pro Juventus, André. E muito bem pelo lado direito, Mailton, ele levantou a cabeça e cruzou, no meio da zaga do Juventus, entrou no primeiro pau, Matheus Jesus e testou forte, a bola passou à esquerda da meta de André Dias, tiro de meta para o Juventus, segue 2-1, moleque travesso, faz travessuras em Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Hélio dos Anjos tem que saber que a Ponte tá perdendo o jogo. Fica lá arranjando treta com a arbitragem. O jogo tá parado. Por causa da treta do Hélio dos Anjos. Ô, Hélio! Avisa lá, André. A Ponte tá perdendo o jogo. O Hélio dos Anjos não tem que fazer isso. Nesse momento, o que mais tem que ser controlado no jogo é o técnico. E ele tá uma pilha. Começou a discutir com o árbitro, o senhor João Vitor Gobi. Pode tomar um vermelhinho ali ou amarelo e vai ficar pior ainda pra Ponte. E a Ponte toca a bola aqui no campo de defesa. Se o Bruno rouba essa bola do Ramon, ia ficar de cara pro gol. Ramon dominou, tocou, alongou. Não vai chegar, né? Não vai chegar, muito forte. O passe, a bola se perde e vai embora. Era o Arthur que tava lá. Tiro de meta pro time do Juventus que vai vencendo. A Ponte Preta vai perdendo a segunda na competição. Vem de derrota, perdeu pro Novo Horizontino fora de casa, 3-0. 3 gols no meio de semana, 2 agora. Coisa não tá fácil não. E o Juventus tinha feito 5 gols só no campeonato, viu, gente? Tinha tomado só 2, mas tinha feito só 5 também. E agora, só no jogo de hoje, 2 gols. Tinha 3 gols o Bruno, agora ele tem 5. Também é um dos artilheiros do Campeonato Paulista da Série A2. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal Futebol Interior no YouTube, Facebook Futebol Interior. Você que está no canal de áudio também, obrigado pela audiência. Sou o Marcelo Corsato, ao lado de André Luiz, de Frank Francisco, de Felipe Marques, com toda a turma do Futebol Interior. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, bola de peito, ajeitada para o lateral, Mailton, empurrou ali o jogador do Juventus, o árbitro não deu a falta não, ele se levanta, é o Gamba. O Mailton tá lá, não faz a falta, hein, Mailton? Não faz a falta, hein, Mailton? Tirou o Gama, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte. É o Matheus, vem pro campo de ataque, solta a bola pro Felipe Amaral, dominou, passe errado. Passe errado, aí chega o Arthur com raiva, dá um chute na bola, um bico na bola. O time da Ponte tá pilhado, hein? O time da Ponte tá pilhado, jogadores nervosos, a Ponte vai perdendo o jogo, vai errando passes, a bola sobra nas mãos do goleiro André Dias, capitão da equipe do Juventus, que fica com ela de perna direita, passa a bola pro campo de ataque pro artilheiro do jogo, é o Bruno Moraes, tocou pro Cezinha, Cezinha que deu aquela assistência pro Bruno Moraes, bola voltou pra Ponte, pra Arthur, já recompôs, toca a bola pro Thiagão, perna direita, despacha o jogo, toca a bola do lado esquerdo pro Everton, Everton voltando ao time da Ponte Preta depois da contusão no Campeonato Brasileiro. Dominou, saiu da ponta, veio pro meio campo de defesa. Ele levanta a cabeça, vira o jogo, toca pro Mailton, põe no peito, põe na grama. Vem a Ponte, vem subindo as peças, a Ponte perde. O Juventus ganha. 2 gols do Bruno Moraes. O Elvis fez no primeiro tempo pro time da Ponte. Bola pro Felipe Amaral, pede a movimentação dos companheiros. A bola passa pelo Thiagão, sobra ali pro Arthur. Arthur solta a bola na canhota pro time da Ponte. Vem tocando, é Ramon ali na frente, com chuteira cor de abóbora. Toca essa bola pro Arthur. Arthur um pouco mais recuado, mas na intermediária, pro Felipe, pode bater, perna direita, pro gol, pra fora do gol. Pra fora do gol, a bola subiu, foi embora, tiro de meta. É pro time da Ponte, do Juventus fazer a batida. Já, novidades na Ponte, hein, André? É o 16, que é o Jean Carlos, 17 Guipira, daqui a pouco estarão na equipe de Hélio dos Anjos.
cara, sei lá. 16, Jean Carlos, 17, Guipira. O que pensa o nosso treinador, hein, ô Frank? Eu espero que ele dê sorte como tem dado nas alterações esse ano. Eu, particularmente, não gostei de nenhuma até agora, a não ser a do Everton, mas não teria tirado o Dudu para pôr o Everton, não. E agora tem uma falta pra cima do Ramon, o time do Juventus vai picotando o jogo, né? Vai fazendo o jogo que lhe interessa. E o Adilson Goiano ali acabou fazendo a falta favorece a Ponte. Jogadores ainda não entraram, daqui a pouco 2 alterações na Macaca. Informação para Store Colchões. Matheus, pra mim o Matheus Jesus já tinha que ter saído faz tempo, cara. Olha o lançamento que ele deu, cara. A esmo. Se o Matheus Jesus continuar no campo, eu vou falar um negócio pra você, cara. Ele pode até virar o jogo, mas... Vamos lá, alteração, hein? Vai embora Thiago Oliveira para a entrada do 16, que é o Jean Carlos. Thiago Oliveira. A alteração vai embora o número 2, que é o Mailton, para a entrada do 17, Guipira. Então, confirmando a você, 2 Mailton foi embora, 17 Guipira está no jogo, 3 Thiago Oliveira foi embora, 16, que é o jogador Jean Carlos, está no jogo. É a 4ª alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Ah, rapaz. Guipira, 17 no lugar do Mailton. O Guipira vai jogar de lateral. Ó, eu vou falar. É que o Mailton tá estreando no time hoje, né? Pode ter sentido o cansaço. Se for isso, eu vou dar um desconto pro Hélio. Agora, fora isso, cara, não entendi porque tirou o Mailton. E o Matheus Jesus vai terminar o jogo. Cansa de errar passe o Matheus Jesus. Vai terminar o jogo no time da Ponte. Tomara que dê certo, cara. Tomara que dê certo, mas... Eu não sei qual a opinião do Frank, mas a minha opinião errou feio o técnico Hélio dos Anjos. Vai, Frank, fala dessas outras alterações aí do nosso treineiro. Hoje tá difícil entender a cabeça dele, né? Eu acho que o pessoal tá cansado, mas essa alteração aqui, eu vou esperar um pouquinho, Marcelo, mas o Guipira no lugar do Mailton não faz sentido. É uma alteração totalmente fora de propósito. Você tendo o Luiz Felipe que joga na posição. O que ele quer fazer? Eu não entendi. A defesa já está aberta. Ele quer aproveitar esse espaço com um meio atacante? Tomara que dê certo, Leão. Vou te bater palmas. Mas eu não gostei dessa alteração. Assim como acho que quase todas hoje, eu teria refeito diferente, Hélio. E o Cezinha fica reclamando uma falta ali e ele foi pego mesmo pelo número 4 da Ponte Preta, o Matheus, né? E aí o Elvis foi lá pra pagar geral também, o Elvis tá pilhado. Não é bom não, Elvis. Hélio dos Anjos tá pilhado. Tá pilhado. Olha a Ponte, vamos pro jogo. Vem Elvis, jogou pro Everton, tocou, bola na frente. Vem Macaquinha, bola pelo lado esquerdo, chega. A zaga da equipe do Juventus tira. Everton ganhou, deu o bote, vai cruzar pro Gé, dominou, tropeçou na bola. Adilson Goiano estava com ele, tropeçou na bola. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Vai Arthur, trabalha, toca a bola para Everton. Passou livre, leve, solto pela esquerda. Vem cruzamento do Jean Carlos na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Ela cai pro Everton, jogou. Bola no meio pro Felipe Amaral. Deixa a bola na esquerda, vai trabalhando com o Arthur. Agora jogando um pouco mais atrás. Na teoria, é o quarto zagueiro da Ponte. Bola pro Matheus. Matheus Silva deu a bola aqui pela direita. Vem trabalhando o Ramon. Solta a bola pro 17. É o Guipira. Pra lá, pra cá. Pedalou, soltou a bola pra Ramon. Lado direito, perna esquerda, vira o jogo, toca lá do outro lado pro Jean Carlos, domina, olha pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, pegou mal na bola, mas teve desvio, é escanteio pra Ponte, André. E é pelo lado esquerdo, Elvis se prepara para a cobrança. A Macaca aperta, quer o gol de empate no Majestoso. E tem outro jogador do Juventus caído no gramado. O Juventus vai ganhar todo o tempo que ele puder, né, André? Vai fazer o Caicai. Já começou, aliás, desde a primeira etapa. Mais um jogador do Juventus caído, me parece que é o Goiano. E com toda a sua experiência, chega lá a Maca. Vai valorizar muito esse tempo daqui pra frente o Juventus. E o técnico Hélio dos Anjos hoje, ele está... bem nervoso, Marcelo. Tá pilhado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Me parece, eu falei o Goiano, quem tá saindo é o Jefferson Lima, camisa número 8, sendo atendido fora das 4 linhas de formação para Plano e Alimentos. E nesse momento a alteração
na equipe do Juventus. Foi embora o 2, Irã, para a entrada o 14, Juan. Já você fala mais. Vem Ponte, Elvis cruzou na boca do gol, toca de cabeça, ela passa, vai embora. Era o Matheus Silva livre dentro da grande área, golpeou de cabeça, quase o gol de empate da Ponte. André. No cruzamento que veio pelo setor esquerdo, quando sai o segundo amarelo no jogo para o capitão André Dias da equipe do Juventus amarelado. O cruzamento pelo setor esquerdo, subiu lá no terceiro andar, no meio da zaga do Juventus, testou forte o Thiago Silva, a bola foi embora. Tiro de meta para o Juventus, continua 2-1 para o moleque travessou no Majestoso. Muito bem, só para confirmar então, o Irã foi embora, lateral direito saiu machucado e entrou o 14, é isso? 14 quem é? Isso mesmo, foi embora machucado, camisa número 2, o Irã entrou 14, Juan 14, tá no jogo, 2 Irã. Foi embora, segunda alteração processada pelo técnico Ictor Roque na equipe do Juventus. Informação para Raider, comunicação integrada. Aqui vem o time da Ponte Preta pelo lado direito, bola com o Guipira, tocou para Ramon, perna esquerda, dominou, tocou a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus domina, toca a bola, cala minha boca, Matheus Jesus. Bola para Guipira, vai para cima da marcação, bate ali no lateral esquerdo. No Luan Gama, lateral, posse de bola pro time da Ponte. Guipira entrou como um lateral mesmo, o Ramon tá dando uma força para ele aqui. Bateu o lateral, toca essa bola pro Matheus Silva, a Ponte perde o jogo. O Juventus vence 2-1. Você tá com a gente nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior. Obrigado pelo carinho. Domina Arthur, papai. Tinha 10 caras pra ele tocar. Ele tocou pros caras do Juventus. Olha o contragolpe. Cezinha e Bruno. Bruno e Cezinha. Passe errado. Ele tentou achar o número 8 ali. Ainda bem que ele errou o passe, porque tava livre o Jefferson Lima. Tava livre o Jefferson Lima. Tava livre mesmo. Apenas acompanhou ali o Arthur. Tiro de meta para a Ponte que tem pressa. Alô, Parque Itajaí 2, forte abraço ao Paulo Eletricista, curtindo a Rádio FM nos canais Futebol Interior. O Anderson Ricardo tá com a gente, abraço Anderson. Olha a Ponte, campo de ataque, bola alongada na esquerda no peito do Jean Carlos, cruzou na boca do gol, afasta a zaga do Juventus. Betinho tirou de dentro da grande área. Só o Bruno com o Arthur aqui no campo de defesa. O Arthur alonga o passe, solta a bola pro Jean Carlos, sobrou pro Everton, devolveu pro Jean Carlos, tocou pra trás, era pro Everton. Chega a zaga, tira, dá o bote, Filipinho perde, recupera a posse de bola, Cezinha. Saiu essa bola, hein, gente? Saiu Isa, saiu a bola, Isabelle, essa bola saiu lateral pro time da Ponte, bateu rapidinho, sai jogando a macaquinha, bola pro Jean Carlos, pro Everton, pro Jean Carlos, cruzou dentro da grande área pro Matheus Jesus, vai pra bola, Matheus Jesus, não fica caindo pra simular pênalti, ô raiva que dá, cara, tenta fazer o gol. Tô certo ou tô errado, André? Muitíssimo certo. E o detalhe é que o Matheus Jesus, ele tinha tudo para seguir o lance e poderia ser um lance de grande perigo à meta do André Dias. Não, ele resolveu simular o pênalti, o árbitro mandou levantar, segue o jogo, 2-1 Juventus. 2-1 Juventus vence. O Rogério Silveira tá com a gente também aqui na live, obrigado. Você que tá no YouTube Futebol Interior, seja bem-vindo. Cezinha dominou, tá uma peneira a zaga da Ponte, vai pintar o terceiro deles, quer ver? Bruno dominou, vai bater pro gol, bateu na trave! Na trave! Cara, se não arrumar o sistema defensivo, vai ser difícil conseguir voltar para a primeira divisão. Nosso sistema defensivo é uma peneira. A bola voltou, sobrou para o time do Juventus pelo lado esquerdo. Quem trabalha por ali é o Luan Gama. Deixa a bola, toca para o Betinho. Betinho domina, deixa para Dilson Goiano. Domina o jogo o time do Juventus. Bola para o Thiaguinho, solta um pouco mais atrás. Ali para o jogador que é o Juan. Devolve, toca a bola para o Adilson Goiano. A Ponte vai empatar o jogo, cara. Se a Ponte conseguir empatar o jogo, vou falar um negócio pra você, vai ser injusto. Por enquanto, o Juventus merece o resultado, merece a vitória e eu vou te falar mais. Por um placar maior ainda do que 2-1. E merece mesmo. Inclusive o Paulo Eletricista, forte abraço, ele fala assim: time nervoso da Ponte, alterações equivocadas, começou o nosso sofrimento. Vem Ponte, vamos lá Ponte, bola na frente, enfiado, foi falta, hein, juizão? Esse juiz também é cheio de graça, hein? Cezinha dominou pro time do Juventus, solta a bola aqui pelo lado esquerdo, é pro Thiaguinho, 1, 2, 3 da Ponte, ele vai, acredita, cruzamento na boca do gol, hein? Olha só a categoria do jogador, olha o que o cara fez e a Ponte tá perdendo, tomando sufoco do Juventus. O que eu vou dizer lá em casa, hein, Thiaguinho? Olha, eu vou falar um negócio pra você, cara. Que fase, hein? Que fase. A Ponte vai perdendo mais uma no campeonato, a segunda seguida. Vai pegar o Rio Claro fora de casa. Tem que melhorar a defesa, cara. O ataque até que não é ruim, não, mas a defesa
da Ponte é uma peneira. Domina por ali o Elvis, solta a bola pra Guipira. Deu pro Elvis, dominou, a bola escapuliu dele, chegou o zagueiro, tirou, a bola voltou, sobrou pra Ponte. Meia direita, vamos Ponte, vamos Macaca, vamos Felipe, toca a bola pra Elvis, deu a bola pra Matheus Jesus. Ele domina, 2, o Juventus na marcação. O time é lerdo, demora pra tocar. Elvis pede a movimentação dos companheiros. O Guipira se movimenta, a bola volta, sobra um pouco mais atrás. Desse jeito o Juventus vai gostar, hein? Bola pro Ramon. Se tocar a bola assim, não vai chegar em lugar nenhum. Bola tem que ser mais rápido. Bola pra Arthur, aí sim, Arthur. Tocou pro Jean Carlos. Ah, Jean. Jean, tô pegando o ranço do Cê, hein, Jean. Jean, tô pegando o ranço do Cê, hein, Jean. E eu não queria, rapaz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. A Ponte vai perdendo, o Juventus vai ganhando e o Juventus vem de novo. Campo de ataque pela esquerda. Tiaguinho saiu da ponta, veio pro meio. O Guia não sabe marcar, né, cara? Ele não sabe marcar. E aí o técnico do Juventus, o Ito Roque, viu, falou, o cara vai botar um lateral improvisado, vamos jogar aqui pelo lado dele. E tá fazendo uma fumaça danada o tal do Tiaguinho. Falta pros caras, ô André. Guipira foi inocente no lance, acabou derrubando o 16 do Tiaguinho. É pelo lado esquerdo, favorece o Juventus, que vence por 2-1 no Majestoso. Abraçando a Viviane Cristina, o Luiz Rodrigo, o William Rocha, David Santos, Rogério Silveira, o Edilson Roberto, o Anderson Ricardo, rapaziada que tá com a gente aqui no YouTube. YouTube Futebol Interior, manda sua mensagem. Tamo perdendo mais uma no campeonato. 15 pontos por enquanto no campeonato. O Juventus vai a 12. O Juventus vai à 4ª colocação do campeonato. Gilberto Alemão, parece que vai bater essa falta daí, hein? Parece que vai bater essa falta daí o alemão. Ele mesmo. Vai pra bola. Perna direita, autorizado. Direto pro gol. Ela passa. Vai embora. Ele sai dando risada. Vou falar um negócio pra você. Essa bola passou perto. Se vai pro gol, um abraço, viu, André? Ele mandou um bambu de perna direita. Kaique França apenas observou. Ela passou o rente, o ângulo superior esquerdo e foi embora. Quase é o 3º gol do Juventus no jogo. Vem Ponte, bola pela esquerda, vamos Jean Carlos, vamos Jean Carlos, vamos Jean Carlos. Everton tá pedindo, ele viu, tocou pra ele. 2 jogadores na marcação, ele solta a bola pra Elvis. Elvis dominou, alongou, tocou na direita pro Guipira. Dentro da grande área, perna esquerda, cruzou na boca do gol. Afasta a zaga juventina, tira dali. Ela cai no meio, pro Lima, pro Jefferson. Dominou, categoria, solta a bola lado esquerdo. É pra ele, é pro Tiaguinho, põe velocidade, não tem lateral aqui pelo lado. Chegou, fez a falta. Chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Só pelo lado esquerdo, tava na cara, né, seu Aero dos Anjos? Tava na cara, o que você aprontou com o time aí, ó? Você tira um lateral, coloca um cara que não é lateral e merecia cartão, o Guipira, hein? E do jeito que tá perdidaço o Guipira, daqui a pouco ele vai tomar amarelo, em seguida o vermelho, aí que a vaca vai literalmente para o brejo, Marcelo Corsato. Atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Canais Futebol Interior marcando pra você, 33 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A2, 7ª rodada no Majestoso. O placar é fita assim, ó, Ponte Preta tem 1, tamo perdendo. Juventus tem 2. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos Canais Futebol Interior e a Macaca tá perdendo. Só ladeira abaixo, quem sabe agora? Vamos, Gé. Vamos, Gé. Lado direito vai pra cima na marcação do Sacomã. Invadiu a grande área, tocou pra trás. A zaga tirou, voltou. Everton bateu, pegou o goleiro. Pegou o goleiro. E aí, na sequência, o Everton chega, briga. O árbitro vai marcar a falta. A falta do Everton. O ataque até que funciona bem, gente. O problema é a nossa defesa, Frank. Marcelo, a gente tá com bastante jogador rápido, hábil na frente agora, né? Essa jogada, aquilo que eu te falei pra você, o Matheus Jesus, ele fez o que ele faz melhor, cara. Ele deu um lançamento maravilhoso aqui. Eu acho que o Gé, nessa jogada, ele acabou de novo dando uma esticadinha maior. Mas foi um jogadaço dele de novo. Marcelo, o problema que me preocupa é esse erro defensivo. Do meio campo pra trás, o time da Ponte está irreconhecível. Começou a cair de produção e isso preocupa, hein? Não é só a zaga, hein, gente? Tá estourando na zaga. Mas o problema é a proteção à entrada da área ali. Precisa acertar isso na Ponte, Marcelo.
Precisa, tô com você. Posse de bola pro time da Ponte, bola enfiada aqui pelo lado direito, corre Gé. O Gé tinha que estar dentro da grande área, né, cara? Ele tá toda hora aqui do lado. Sacomã fez a finta. Gé fala, não vou fazer a falta, juizão. Não vou fazer a falta, juizão. Bola jogada aqui no campo, ataque chega. A zaga do Juventus tira com o Betinho. Dá o bote, Matheus Jesus. Quase trombou ali com o Guipira. A bola voltou pra ele, tocou pro Ramon. Pro Elvis, pro Ramon, pro Elvis. Invadiu a grande área. Tocou pro Everton. Chega, bate na zaga, vai embora. Tocou bem a bola, o time da Ponte Preta. Vamos bater rápido esse escanteio. Bola do Everton, tocou. É pro Elvis. Jogou bola pra dentro da grande área pro Jean Carlos. Chuveirou na boca do gol. Dá um murro na bola, tira dali o goleiro. Voltou, sobrou, brigou. O Amaral chega a dar um bico na bola, o goiano. Tira dali, você vai ver. O goleiro do Juventus vai ficar caído lá dentro da grande área. Quer ver? Pro juiz parar o jogo. A bola voltou aqui no campo de defesa. Arthur domina pro time da Ponte Preta. Todo o time da Ponte no campo de ataque, todo o time do Juventus atrás da linha da bola. 35 minutos e 50 passados do segundo tempo. A Ponte vai tocando a bola aqui pelo lado esquerdo. Ramon com Jean Carlos. Ramon tocou pro Matheus Jesus. Daí bateu pro gol. Pra fora do gol. Pra fora do gol. Matheus Jesus arriscou agora, hein, André? Ele arriscou de chute forte de perna esquerda. A bola foi por sobre a meta do goleiro André Dias. Tiro de meta para o Juventus, que não tem pressa. Vence por 2-1 no Majestoso. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Elton diz que tá perdendo uma bala, hein? Uma grana. Na Ponte Preta. Papai, você é corajoso, hein, Elton? Você tem muita grana. Posse de bola pelo lado direito, bola com o Guipira. Pra lá, pra cá, encosta na marcação Thiaguinho. Bola pro Ramon. Ramon olhou pra dentro da grande área. Matheus Jesus subiu, tocou, deu de zagueiro. Matheus Jesus agora. E ninguém da Ponte Preta foi. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time do Juventus fazer a batida. Elton, que faz, hein? O Cristiano, que é pra mandar um abraço pro Sem Orelha. O Luiz Rodrigo tá mandando, meu Deus, que zaga. Vamos jogar a Ponte. Caraca, a macaquinha tá dizendo aqui o Nil. Obrigado, rapaziada, com a gente. Obrigado pela audiência. Por enquanto nada de público, né? Eu tô tentando ver aqui nas redes sociais também, né? Mas acredito que 6.500, 7.000 torcedores para acompanhar esse jogo da Ponte. E a falta agora é do Juventus. O Arthur tá sentindo cãibra. Finalzinho de jogo, o Juventus ia bater a falta rápido, o árbitro não deixou ainda bem. Agora o Juventus vai fazer mais uma alteração, um carequinha número 20, vem aí. Vem aí o 20 do Juventus, que é o Adriano Paulista, para a saída do Dessazinha. Dessazinha vai embora, 20, Adriano Paulista tá no jogo. Terceira e última alteração, aliás, a terceira alteração processada pelo técnico Ito Roque na equipe do Juventus. Informação para Jump Esportes. Muito bem, o Adriano Paulista está no jogo, experiente jogador no lugar do Cezinha, que para mim é um dos destaques do time juventino. Aliás, ele que dá assistência para o segundo gol do Bruno Moraes, o segundo gol do Juventus que vai dando a vitória para o time juventino. E o Adriano Paulista já entra, tá lá dentro da grande área. Edson Goiano tá lá também. Thiaguinho vai pra bola, é falta lá do direito. E o Arthur tá com câimbras, hein? Arthur tá com câimbras. O Juventus ainda pode mexer mais uma vez. A Ponte Preta já fez todas as alterações. 38 minutos e meio passados do segundo tempo. Thiaguinho vai pra bola. Autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Subiu, Felipe Amaral meteu a cabeça na bola. Tira dali, a bola cai lá, quase que dentro da ambulância. É mais um escanteio no jogo pro time do Juventus. André. Último toque do Felipe Amaral, bola foi pela linha de fundo, escanteio lado direito, 16, Thiaguinho na bola. O Edilson Roberts que foi, e diz que os créditos do Hélio dos Anjos está acabando. Escanteio pro time do Juventus, e tá ventando a favor do ataque juventino. A Isa tá lá atenta, a árbitra, auxiliar. Vai pra bola, Thiaguinho, chuveirou, na boca do gol, Matheus Silva. No primeiro pau, meteu a cabeça na bola. Ela vai sair aqui, Gilberto Alemão não deixa sair. Aí chega, mete o pé na bola, o Guipira evita o escanteio, mas dá lateral pro time do Juventus, que ganha todo o tempo que pode. Juventus vai conseguindo uma vitória importante no campeonato. O Juventus vai indo a 12 pontos, vai entrando na quarta colocação do Campeonato Paulista da Série A2. A Ponte vai conhecendo a sua segunda derrota, jogando em casa a primeira no campeonato. Tira a zaga da Ponte com o Matheus Jesus. A bola vai sobrar aqui pro Adriano Paulista. Dominou, carequinha da equipe do Juventus, o Calvo, não é carequinha. Toca pra Diego Sacomã, quarto zagueiro. Esse é seguro.
Aí o Sacomã, zagueiro seguro, tá jogando no Juventus. Solta a bola pro André Dias, de primeira. Chuveirou a bola aqui no campo de ataque, a zaga da Ponte tira. A bola volta, sobra. A segunda bola é do Juventus. O Juventus tem a segunda bola. Vem pro campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, Gama. Pau nele, falta o árbitro, não deu. A Ponte recupera a posse de bola, vem com o Matheus Jesus. Fez a finta, dominou, tocou a bola pro Guipira. Deixa passar quem tá aqui é o Gé. O Everton tá no comando, o Guipira passou. O Gé parece que joga até torto aqui no campo de ataque pela direita. A bola um pouco mais atrás é pro Felipe Amaral. Vamos empatar o jogo, Ponte. Bola pro Ramon, cruzou pro Everton dentro da grande área, dominou, Jean Carlos tocou pra ele, Everton domina, sai da grande área, vai pra ponta, 14, tá na marcação dele ali, a bola voltou, sobrou pro Jean Carlos, o 14 é o Juan, a bola pro Ramon dominou, vai pra cima do Thiaguinho, na cavadinha, jogou a bola na frente, é pro Jean Carlos, chega pra cima dele ali o Juan, Jean Carlos domina, evita a saída, toca atrás, é pro Ramon, cruzou na boca do gol, pro Gé de cabeça, bate na zaga, volta, sobra dentro da grande área, Gé briga, Dilson Goiano faz a proteção, a bola volta, sobra pra Ponte ainda, recupera a segunda bola, Filipinho. Felipe Amaral tocou a bola pro Ramon, deu pro Jean Carlos. Jean Carlos cruzou na boca do gol, desvio, vai embora, escanteio. E o cara que fez o corte já caiu ali. Já se ajoelhou no chão, caiu, escanteio pra Ponte, André. É, escanteio pra Macaca. No cruzamento de Jean Carlos, a bola resvalou no Jefferson Lima, que vai se levantando. É mais um escanteio, a Macaca desce e continua 2-1 Juventus no Majestoso. A torcida do Juventus comemora, olha a Ponte, bola pra dentro da grande área no cruzamento na boca do gol. Vem o toque de cabeça, dá um soco, tira dali o goleirão. A bola voltou, sobrou, Everton brigou pro Elvis dentro da grande área, tocou pra trás, bateu Jesus! Já era! Queima a língua do narrador, Matheus Jesus. Gol! É da Macaca! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e furou. Matheus Jesus, é gol da Macaca. Briga da Ponte Preta, briga do Everton. Ela sobrou dentro da grande área pro Elvis e trivela. Joga muito, Elvis. Joga muito, Elvis. Aí o Matheus Jesus estava no segundo pau. De cabeça escorou, mandou a bola pro fundo da rede. Matheus Jesus, Matheus Jesus, Matheus Jesus. Pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Macaca. Tá empatado o jogo do Moisés do Carelli. Matheus Jesus. Agora no placar do Majestoso. 2 pra Ponte, 2 pro Juventus. É, goleirão André Dias. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. O detalhe, a selfie do gol de empate da Ponte aí. Que sufoco, André. E que sufoco. Detalhe que da linda jogada do Elvis com maestria pelo setor esquerdo de trivela. Como você bem disse, levantou no segundo pau, subiu mais do que a zaga do Juventus. Matheus Jesus no meio de 3 jogadores testou forte. A bola foi morrer no canto baixo esquerdo da meta de André Dias, que nada pode fazer. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli. Matheus Jesus, camisa 20. Agora Ponte 2, Juventus também 2. 2 pra Ponte, 2 pro Juventus. É, Frank, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver, quem sabe vira o jogo. Já é jogo difícil, complicado. Jogo de Série A2. Dominou, olhou pra dentro da grande área. Guipira tá lá, chega, mete a cabeça na bola, tira dali o zagueiro. Vamos ver se vai sair pra última linha. Bateu na bandeirinha de escanteio, foi embora. Escanteio pra Ponte, André. Mais um escanteio agora pelo setor direito. Sempre ele, o craque do time, o maestro Elvis, camisa 10, vai para a bola. Elvis vai pra bola, número 10 da Macaca, número 10 da Ponte, vai pra bola, quem sabe pra virar o jogo. 44 minutos passados do segundo tempo, 44 do segundo tempo, 2-2 Juventus e Ponte, Juventus no Majestoso. Matheus Silva dentro da grande área, Arthur chega por lá também, ele é bom de cabeça, o Gé tá lá, vai pra bola Elvis, chuveirou na boca do gol, subiu, o Gé subiu com ele, a zaga tirou, a bola vai sobrar do outro lado, lado esquerdo pra Ponte. Vamos, Jean Carlos, vamos, Jean Carlos, vamos, Jean Carlos, vamos, Jean Carlos. Eu não quero pegar ranço do Jean Carlos, cara. Eu não quero pegar ranço do Jean Carlos. Mas você viu o passe que ele deu agora, André? Ridículo, ridículo. Um jogador profissional não pode fazer isso. Ele tá
a 15 metros do companheiro, ele dá um bico na bola, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Juventus, que não tem pressa, empata em 2-2 com a Ponte do Majestoso. Vai, Frank, 2-2, pelo menos não estamos perdendo mais. Marcelo, a Ponte vinha batendo firme no Juventus. O problema é que não saiu o gol, né? O time parece muito apavorado. Mas uma coisa nesse time da Ponte que eu queria dar um toque mais aí 6 pro Hélio dos Anjos e pros meninos é chutar mais pro gol. A Ponte tem jogador que bate bem. E o Matheus Jesus foi premiado, né? Que os chutes que teve hoje no jogo foram todos dele. Ele é um jogador que pega bem na bola. E, cara, vamos falar a verdade, que jogada linda. Everton habilidoso, o Elvis não se fala. Aí chegou o Matheus Jesus, foi só empurrar pra dentro do gol. E agora o árbitro pegou uma falta pra nós aí, hein? Falta em cima do Everton, falta pra Ponte Preta, 45,5, vamos até 51, André. Chegou por ali o Goiano, acabou derrubando o Everton, pelo lado esquerdo, Elvis da bola, se prepara para a cobrança. Finalzinho de jogo, a Macaquero, virou no Majestoso. Virou no Majestoso, quem sabe? Vai pra bola o capitão da Ponte, Elvis, 45 e 50, quase 46, vamos até 51, jogo difícil, time do Juventus dando trabalho, a Ponte Preta tendo dificuldades no campo de defesa, temos que arrumar a nossa defesa, vai pra bola Elvis, autorizado o pé na direita, Chuveirão na boca do gol, bate na zaga, vai embora, Sacomã meteu a cabeça na bola por último, escanteio pra nós aí, André. Último toque do Sacomã, a bola foi pela linha de fundo, é mais um escanteio, lado direito, se prepara Elvis, camisa 10 na bola. Todo mundo se pegando, parecendo casa de swing dentro da grande área. Quem sabe a Ponte vai virar o jogo. Quem sabe, vamos Ponte. Quem sabe o terceiro já era pra Macaca. Elvis, Chuveirão na boca do gol. Sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro Jean Carlos. Vamos, Jean Carlos. Cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça pra fora. Dê a César o que é de César. Dê a Jean Carlos o que é de Jean Carlos. Agora ele acertou o cruzamento. Quem foi mal toda a vida agora foi o Felipe Amaral, que estava sozinho, né, André? Sozinho o Felipe Amaral, poderia ter testado, acabou pegando mal na bola, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Juventus, nesse momento mais uma alteração processada pelo técnico Ito Roque, foi embora o Bruno Moraes com a 9 para a entrada do 19, Gustavo Índio, 19 está no jogo, 9, Bruno Moraes foi embora, é a segunda, terceira alteração, a quarta alteração processada pelo técnico do Juventus. É isso, o Bruno Moraes que fez 2 gols e foi embora. Olha que jogada aqui do Matheus Jesus na hora de passar, ele passou errado, bateu no Adilson Goiano. Aqui pela direita, a bola voltou pro time da Ponte. Alex, já mandei abraço pra você, rapaz. Obrigado pela audiência, mas eu mando de novo sempre com o maior prazer. Elvis dominou na cavadinha pro Guipira, vai pintar o gol da Ponte, espalma o goleiro! Guipira podia ter dominado e batido pro gol, ele preferiu de cabeça. O goleirão espalmou. A Ponte teve a chance de virar o jogo. Ainda a Ponte, Guipira, bate Guipira. Na direita pro Felipe, bateu pro gol. Bate na zaga, bate no Felipe, vai embora. Faltou sorte agora pra Macaca. Ponte teve 2 boas chances, hein, André? Ai, que grande chance, hein? Ao cruzamento, Guipira. Poderia ter, como você disse, chutado, tentou testar, quase a Macaca chega ao terceiro gol no Majestoso, finalzinho de jogo, continua 2-2 Ponte e Juventus. É isso, 2-2 Ponte Preta e Juventus. Alex Júnior, mais uma vez aquele abraço pra você, de minuto a minuto agora, eu vou mandar alô pra você, viu, Alex? Obrigado, rapaz, Alex Júnior, o fenômeno do rádio brasileiro. Foi a maior audiência de todos os tempos, comprovada pelo Ibope, segundo ele, o Ibope Alex, o Data Alex, a maior audiência do rádio de Americana dos últimos tempos. Um programa Love Songs que era apresentado na Notícia FM às 10 da noite de segunda a sexta. Na verdade, de domingo a sexta, né? E ele que apresentava. Ele disse que foi a maior audiência do rádio americanense de todos os tempos, viu, André? Nossa, parabéns aí a ele, o Alex. Love Song. Esse fenômeno. E saiu público em renda, público pagante 5.148, não pagante 807, público total 5.955 para uma renda de R$ 75.175, confirmando a você, público pagante 5.148, não pagante 807, público total 5.955 para uma renda de R$ 75.175.
R$175. Até aqui, Ponte 2, Juventus também 2. Valeu, abraço pro Alex Júnior, tá acompanhando a gente. E aí, meu comentarista Francisco, 49,5, faltando 1,5 para terminar o jogo. A gente tava perdendo 2 vezes, chegamos a um empate, mas a nossa zaga precisa melhorar e muito, né, ô Frank? Precisamos tirar lições, né, Marcelo, desse sistema. Marcelo, vai lá, tava impedido, hein? E o Juventus vem pro campo de ataque, bola aqui pela direita, tá impedido, né? É que o cara foi carregando a bola e a Isa já tinha subido ali a bandeirinha já, há um tempão, Frank. Marcelo, se a Ponte tiver um pouquinho de tranquilidade, ainda dá pra fazer o gol da virada. Mas eu falo um pouquinho mais aí, pós o jogo eu vou falar um pouquinho mais, Marcelo. Mas a Ponte tá perto de fazer o terceiro, hein? Ah, é? Será que dá tempo? Ponte Preta no ataque, bola aqui pela esquerda com o Arthur, dominou, tocou pro Everton, brigou na jogada do segundo gol da Ponte, o Everton, voltando a equipe hoje, solta a bola, na frente pro Giancarlo, chega, na verdade foi o Jean Carlos que deu o passe pro Everton, o alemão chegou, o Everton fez a falta, o árbitro disse que não, então é lateral pra nós, pra Ponte, quem sabe pra virar o jogo, no finalzinho, 50 minutos e meio, vamos até 51, vai pra bola, o Jean Carlos no lateral, jogou dentro da grande área, alemão subiu, tirou, a bola caiu aqui no campo de ataque pela esquerda ainda, vem Ponte, Jean Carlos cruzou na boca do gol, sobe a zaga, afasta, tira o perigo dali, Felipe Amaral chegou antes ali do jogador da equipe, o Gustavo Índio, do time do Juventus, a bola sobrou com o Elvis tem ali o Adilson Goiano perto dele, ele deu um tapa na bola pela direita, a bola pro Ramon, boa bola, ainda mais na direita, linha de fundo, pro Guipira, pra lá, pra cá, quem sabe pra cruzar, vai Guipira, chegou, encostou na marcação, Thiaguinho, tá com ele, Guipira, cruza na boca do gol, bate no Thiaguinho, vai embora, escanteio, dá tempo de bater esse escanteio ainda, ou não, André? Dá sim, último toque do Thiaguinho, a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte, camisa 10, Elvis na bola, pode ser o gol da vitória. No último lance do jogo, pode ter certeza, Elvis, capricha Elvis, pra bola, chuveirou na boca do gol, desvio no segundo pau, ninguém pra pegar, a bola vai sobrar pro time juventino, não há tempo pra mais nada. Pita João Vitor Gobi, ponto final no Majestoso, não deu pra Ponte, não deu pro Juventus, resultado de empate, 2 pra Ponte Preta, 2 pro Juventus, Bruno Moraes, 25 do primeiro tempo, 1-0 Juventus, Elvis, 35 do primeiro tempo, 1-1, segundo tempo, Bruno Moraes, 2-1 pro time do Juventus, e aí o Matheus Jesus, lá panela de cabeça, empatou o jogo pra Macaca. Placar final, 7ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. 2 para Ponte, 2 para o Juventus. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, acompanhando a saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Brilha você, André Luiz. Eu confirmo você o placar com gols do Elvis aos 34 da primeira etapa e Matheus Jesus aos 41 da segunda etapa. E para o Juventus, o jogador Bruno Moraes aos 25 da primeira etapa e 12 da segunda etapa, empate entre 2-2, Ponte Preta e Juventus. Aguardando a saída dos jogadores do Juventus, jogadores da Ponte, agora aquela confraternização, aquela conversa entre eles. Vamos ver aí se tem algum jogador da Ponte para falar. Daqui a pouco eu te chamo, meu caro Marcelo Corsato. É isso, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Você ligado aqui. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Muito bem, final de jogo, saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli, a rapaziada batendo aquela resenha, o Bruno Moraes que fez 2 gols, sai ali conversando com a arbitragem, enfim, a Ponte Preta dos males o menor, né? Pelo menos conseguiu buscar um empate já no apagar das luzes, mas vamos ter que arrumar essa zaga. Daqui a pouquinho, a gente vai abrir já depois do intervalo, o fim de jogo, você vai poder eleger o melhor em campo da Ponte Preta. Goleirão do Juventus fala aqui nos canais Futebol Interior. Se manter na partida e ser um dos grandes nomes, ainda que não tenha evitado o empate da Ponte Preta, um dos grandes nomes desse resultado do Juventus. A gente sabia da dificuldade que ia ser jogar aqui. Aí teve um lance no começo do jogo ali que tive um corte aí na nuca, mas a gente deu um pouquinho de campo para eles e aí mais um empate é um resultado positivo aqui, porque a gente sabe da grandeza da Ponte Preta na competição. E agora, tá se sentindo bem? Sim, não. Agora tem que dar os pontos ali, vamos ver como é que vai para a próxima partida. Valeu, obrigado. Daí, essa palavra do goleiro André Dias, da equipe do Juventus, um dos destaques do jogo.
Vamos ver agora pelo lado da ponte, se dá para ouvir alguém, se dá para pegar alguém. Torcedor Ponte Pretano vai embora, triste e chateado. Vamos ouvir Matheus Jesus, autor do segundo gol da Macaca. Ponte Preta, mas seu primeiro gol com a camisa da Macaca. E nos últimos instantes, um gol importante que inflamou o estádio. Qual a importância de, ainda que não tenham saído com a vitória, conseguir esse empate dentro de casa? A Ponte Preta é isso, né? É não desistir. Jogo equilibrado, jogo difícil, é de zero para você defender. A gente, na nossa forma de jogar, atacar, temos alguns vacilos. Nos contra-ataques a gente tomou um gol, infelicidade no pênalti ali. Mas é isso, fiquei sabendo agora que nenhum mandante ganhou na rodada, né? Um campeonato muito difícil. Mas agora é descansar, trabalhar para quarta-feira ter outro jogo, a gente buscar a vitória fora de casa. Matheus, a torcida da Ponte está ansiosa por esse retorno para a elite do futebol paulista. A tua temporada oficialmente, com bola rolando, valendo, está começando hoje. O que o torcedor pode esperar de ti para esse 2023? Pode esperar o que aconteceu hoje, né? Garra. Às vezes pode não dar certo na técnica, mas vontade nunca vai faltar. Eu fui criado aqui nesse clube, né? Então acho que eles nem imaginam o carinho que eu tenho aqui, a vontade de deixar o time no Paulistão, na Série A. Porque quando eu comecei aqui, estava no Paulistão, na Série A. Então é isso, de mim não vai faltar garra. Tá aí, esta palavra de Matheus Jesus dizendo que não vai faltar garra, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Muito bem, realmente teve garra o Matheus Jesus, alguns momentos do jogo, é claro, errou muito, né? Tanto que o narrador queimou a língua, pediu para ele ser substituído, ainda bem que o Hélio não tirou, ele fez o gol. E é isso, né? É isso, fez o gol, tamo junto e misturado. Se mostrar garra, a torcida da Ponte Preta vai perdoar os seus erros que você tiver dentro de campo, e hoje você fez o gol de empate. Esse ponto precioso foi o que ele disse, né? Depois eu vou checar se essa informação é verdadeira, mas nenhum mandante venceu na competição. Muito bem, Frank, um destaquezinho pequenininho para o seu comentário daqui a pouquinho, e já também já vamos adiantar as notas do jogo, antes até da entrevista do nosso professor, o Hélio dos Anjos, que vai precisar falar muito para arrumar essa zaga nossa, hein? Marcelão, sinal de alerta para Hélio dos Anjos, hein? Meio campo para trás, esse setor que faz o setor central ali, a zaga, e os dois cabeças de área vai ter que conversar bastante, tá muito complicado. Muito bem, tá aí então o Frank Francisco, daqui a pouco com o André Luiz também, a gente vai falar mais, trazer mais informações da Ponte Preta, e é claro, tem entrevista do Hélio dos Anjos já dentro do fim de jogo, e as notas do jogo também dos jogadores da Ponte Preta, e você vai poder nas redes sociais votar e eleger o melhor da Ponte Preta no jogo, nesse empate 2-2 contra a equipe do Juventus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. É, muito bem. André Luiz descobriu hoje o que fala na vinheta. Isso que ele tá trabalhando com a gente há 2 anos. Marcelo Corsato. Tem ou não tem? Tem ou não tem esse André, cara? Tem. Ai, ai. Tem. Tá no ar o nosso fim de jogo para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Ó, dos males, o menor para nós, Ponte Pretanos, né? A Ponte saiu atrás no marcador 2 vezes, mas conseguimos o empate com Elvis e Matheus Jesus. Você pode no YouTube, no Facebook, mandar mensagem pra gente votando no melhor jogador da Ponte Preta no jogo. Vamos ficar esperto aí, o Felipe tá esperto mais do que eu, né? Quando tiver a entrevista coletiva, pra gente trazer a palavra do Hélio dos Anjos. Tô olhando aqui também. Beleza, a gente vai eleger o melhor em campo. Peço carecidamente pra rapaziada votar lá no YouTube ou então no Facebook, deixando o voto. A gente vai acompanhar já. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma mudada no esquema aqui, porque o Frank precisa sair mais cedo hoje. Vamos trazer as notas do jogo, tá? As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então com as notas do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Começando com o nosso goleiro, o Kaique. Nota 8, Carlos. Ô, Marcelo, gostei demais da partida do Kaique. Segura, como sempre, né? Ele foi um goleiro muito seguro. As 2 bolas não tinha como pegar, não. Ainda no primeiro gol, ele dá um tapa nela, quase que ele consegue. Muito bem. Portanto, nota 8 pro Kaique. Deixa eu pegar minha caneta aqui e vou anotando as notas. Mailton, que estreou com a gloriosa camisa da Ponte. Gostei do Mailton, já deu o cartão de visita, vai ser o titular mesmo. Tá faltando um pouquinho de ritmo, né, Marcelo? Tá entrando agora. Nota meia dúzia pra ele. Thiago. O Thiago, eu gostaria que alguém explicasse o que acontece com o menino. Tem muito mais futebol que isso, mas tá muito mal, muito mal. Nota 3 pro Thiago hoje. Nota 3 pro Thiago. 3. E o Matheus Silva? Matheus Silva também, não sei se por preocupação com o Thiago, também teve abaixo hoje. Nota 5 pra ele. Nota 5 pro Matheus Silva. O Arthur, no fim do jogo, foi de zagueiro. O Arthur é a maior lucidez desse time da Ponte Preta hoje. Pra mim, o Arthur, nota 7. E ainda foi jogar de zagueiro e terminou o jogo com cãibra, hein? Terminou o jogo com cãibra. Nota 7. Isso. Muito bem. Leonaldi, volante. O Leozinho hoje não tava legal não. Nota 5, mas tá voltando de contusão. Talvez tenha sentido um pouco cansaço. Nota 5 pra ele. E o Fraga, que tomou o cartão amarelo? Fraga, querido, nós gostamos do seu futebol, mas você precisa aliviar, cara. Entrar diferente, estar mais perto do jogador pra evitar esse tipo de lance de jogada agressiva. Nota 5 pra ele, Marcelo. Nota 5 pro Fraga. E o Matheus Jesus, hein, que calou a boca do narrador? Marcelo, o Matheus Jesus é isso, né? É muita garra, muita luta, disposição. Mas eu queria, de novo, como eu salientei, as jogadas de chute a gol do time da Ponte foram todas do Matheus Jesus.
Você pode reparar, levanta aí que você vai ver. É o cara que bate de fora da área, é o cara que sabe dominar. E no segundo tempo, o Hélio fez uma jogada interessante com o Matheus. Ele trouxe o Matheus Jesus pro lado direito. Pra quê? O Jesus mata essa bola, carrega por dentro e bate. E fez o gol na posição do lado direito avançado. Então, pra mim, Matheus Jesus, nota 7 nessa meiuca. Matheus Jesus, nota 7. E o Elvis, o nosso capitão? Ó, gente, vamos falar a verdade, Marcelo. Não era aquela partida que você chegar e falar, puxa, o Elvis luziu, era luz esparramando. Mas fez o que a gente espera dele, que o cara é diferenciado. Pra mim, Elvis, nota 8,5. 8,5 pro Elvis. Participa dos 2 gols, faz um e dá o gol pro Matheus Jesus. O Carlos tá dizendo aqui que eu preciso parar de criticar nas transmissões. Não, Carlão, vai de leve. Marcelão é gente boa. Não sei se eu vou ouvir ele não, viu, cara? Vai, você deu nota 8,5 pro Elvis? 8,5 pro Elvis. E pro Dudu? O Dudu hoje não foi o dia dele, não teve bem na partida, não achou espaço no campo, nota 5. 5 pro Dudu. E o Gé? O Gé é um lutador, né, gente? Vamos falar sério, como esse cara briga, cara. Ele encarnou o time da Ponte, a alma da Ponte, dá trabalho, Marcelo. Hoje não fez gol porque o goleirão do Juventus, pra mim, ele foi o top do time do Juventus, velho. O cara pega muito, hein? Nota 7 pro Gé. 7 pro Gé. Vamos lá, o Hélio eu vou deixar por último. Quero os jogadores que entraram no time da Ponte. Ramon. Ramon, pra mim, mostrou que, estando em condições, Marcelo, vai ser um dos cabeças de área ali. Ou vai sobrar estourar no Felipe ou no Léo. Ele não perdeu uma jogada na minha cancha, fez lançamento, sempre bem colocado, sempre participando com muita eficiência no ataque. E defensivamente, aí eu acho que falta um pouquinho de gás, mas é coisa de acertar. Gostei demais do Ramon e eu acabei dando pro Ramon aqui, que trouxe uma produção bem diferente na minha cancha. Nota 7, Marcelo. Nota 7 pro Ramonzinho. E o Felipe Amaral? Felipinho Amaral, não entrou mal no jogo, viu, Marcelo? Ele deu uma boa melhoradinha no setor também. Nota meia dúzia pra ele. Everton brigou no gol lá da Ponte, no segundo gol, deu a bola pro Elvis, que meteu uma trivela pro Matheus Jesus tapar a boca do narrador e mandar a bola pro fundo da rede. O Everton também, com o tempo, ele vai ter que arrumar um lugar pra ele, né? Jogador habilidoso, inteligente, participou com muita eficácia no jogo. Hélio dos Anjos. Vamos lá, rapidinho, vamos terminar a coisa. Que nota que você deu pro Everton? Nota 7 pro Everton. O Jean Carlos? O Jean Carlos, meia dúzia. O Guipira? Meia dúzia também. Meia dúzia. Hélio dos Anjos? Pro Hélio é um 5. 5. 5 pro Hélio dos Anjos. E olha, no final as alterações que ele fez, por exemplo, o Guipira, o Everton, até mesmo o Jean Carlos acabou surtindo algum efeito, né? Vamos lá, e deixando o Matheus Jesus. Vamos ouvir então o nosso... técnico daqui a pouco? Ainda não. A Ponte Preta não liberou a live ainda não, viu? Ponte Preta não liberou a live ainda. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque o treinador ainda não está falando. Ele deve estar chegando lá no vestiário para falar, mas quer dizer que no fim das contas, né, o Frank? A live ela está liberada, porém o técnico não está lá, ele não chegou ainda. Não chegou ainda. Então o técnico Hélio dos Anjos vai falar no microfone da Rádio FM. Muito bem. Vamos seguir falando do Hélio dos Anjos, que vai falar daqui a pouquinho, Frank. Quer dizer, ele mexe no time, meio que dá aquela bagunçada no time, né? Porque ele tira um zagueiro, bota um lateral para ser zagueiro, aí tira um lateral, bota um atacante de lateral, mas o time acaba empatando o jogo. Quer dizer, dos males o menor. Só que, vamos combinar que precisa dar uma ajeitada nessa zaga aí, né? Não, a cozinha precisa ser arrumada. E a alteração do Arthur vindo pra zaga eu teria feito no intervalo. Você se lembra que eu comentei isso? Eu já teria feito ela no intervalo. A do Guilherme Pira, ou do Gui Pira, é que me pareceu bastante arrojada e acabou surtindo efeito, Marcelo, porque toda hora o Gui Pira estava lá na frente. O problema com uma substituição dessa é a cobertura. Nós também sofremos um sufoco com o Juventus quando caía por aquele lado na questão da marcação. Mas eu dei nota 5 mais, Marcelo, porque esse problema defensivo da Ponte ele não é novo, gente. E me assusta o treinador que está ali no dia a dia não ter percebido certas coisas que a gente detecta em todo jogo. A Ponte, como você fala, ela tem alguns apagões. Isso assusta muito a gente. São erros que numa outra fase do campeonato podem nos custar o acesso, o retorno à Série A1, hein?
É isso, muito bem. Portanto, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior pra você. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bem, muito bem. Liga o microfone, Marcelo. São 5 da tarde, mais 20 minutos. Você está com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e Jump Esportes e ainda Pizza do Dadá. Frank, eu vou te dispensar até mesmo antes da coletiva do Hélio dos Anjos, mas eu quero então, pelas suas notas aqui, percebo que o Elvis foi o melhor em campo para você? Sim, para mim foi o Elvis, não tem como... Por mais que o Kaique fez uma bela partida, o Elvis marca o gol e toca, participa da jogada, põe na cabeça do Jesus para fazer o gol. Se mexer o tempo todo, é aquilo que a gente espera dele. Habilidade, inteligência, capacidade de organização. E olha que estava cansado no fim do jogo, Marcelo. Beleza. Muito bem, Frank. Um abraço para você. Tem Hora da Macaca, segunda-feira você vai participar. Ou segunda-feira que já é amanhã, né? Abraço para você e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nação Ponte Pretana. Valeu, André. Valeu, Felipe. E tamo junto, Nação. Amanhã tem a Hora da Macaca. E eu vou estar junto na Hora da Macaca amanhã também. Olha aí, eu, Carlão e Marcelo. Amanhã que maravilha. Gente, falei amanhã muito... eu quero debater com o âncora do programa. Opa, meu Deus. Quero conversar com ele tete a tete. Que delícia. Galera, abraço pra vocês. Falei demais aqui. Não foi o resultado que a gente queria, Marcelo, mas um empate importante pra Ponte se manter numa pontuação legal. E sinal de alerta ligado, Elião. Cuidado com esse meio do campo pra Ponte central ali com a zaga, o negócio não tá legal. Galera, fui. Beijo do gordo. Valeu, o Frank deixou o voto dele pro melhor em campo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... Tem vinheta pro melhor em campo, né, Felipe? Solta a vinheta aí, se o Hélio dos Anjos começar a falar, a gente para a votação e bota o Hélio dos Anjos, que é prioridade. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos eleger então o craque do jogo. Pegando aqui o voto da rapaziada. Aqui no YouTube só tem um voto que é pro Arthur. Então eu vou computar um voto do Arthur. Não sei se a rapaziada que tá aqui no chat, na arquibancada virtual do YouTube quer votar, né? Porque senão eu já vou passar pro André para ele dar o voto dele, né? E vou divulgar meu voto também. Mas tem um voto pro Arthur aqui no YouTube. Deixa eu sair do YouTube e ir pro Facebook. Quando o Hélio começar a falar, o André pode me avisar e o Felipe também, né? Já vou pedir o voto do André aqui. Mas deixa eu dar uma passada aqui no Facebook para ver se tem algum voto. Se não tiver, a gente segue daqui e já mata também esse quadro, viu? Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá votando no Kaique. Bom voto, hein? Bom voto. Então tem um voto pro Arthur e um voto pro Kaique. Deixa eu ver, o Roberto Santos não votou aqui, tem que mexer nessa defesa. O Luiz Augusto está dizendo que o Matheus Jesus foi o melhor em campo. Então voto para o Matheus Jesus. Matheus Jesus aqui no Facebook. E também o Kaique. Muito bem, rapaziada. Eu saí do Facebook, então os votos sumiram, né? Se alguém votou mais na live ali. Eu não tenho, mas muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem. Você que tá na live, quiser votar aí, fique à vontade. Já até antecipar aqui, vou aguardar mais algum voto ou outro aqui nas redes sociais. Mas o André Luiz, antes até da entrevista coletiva do nosso professor, seu voto pro melhor em campo da Ponte Preta. Como o Frank disse, o Elvis foi muito importante, mas na minha opinião, principalmente na primeira etapa, se não fosse as defesas, no mínimo de 2-3 milagrosas de Kaique França, a Ponte teria saído com uma goleada hoje do Moisés Zucarelli e não tinha tempo hábil para reagir na segunda etapa. Então, na minha opinião, Kaique França foi o craque da partida. Ponte 2, Juventus também 2. Muito bem, voto do André Luiz pro Kaique, um voto do André pro Kaique, um voto do Elvis pro Elvis do Frank. E aqui o Wilson Correia vota no Kaique, o Roberto Santos vota no Kaique. Então vamos fazer o seguinte, voto da galera, 2 votos pro Kaique, né? Então mais um do André, já são 3. Eu também vou ficar com o Kaique França, para mim o melhor da Ponte no jogo, 4 votos. Kaique França eleito o melhor em campo. O melhor em campo, o craque do jogo.
Agradecendo todo mundo que participa aí nas redes sociais, aqui dos canais Futebol Interior, muito obrigado. Marcelo, registrei seu voto, né, Marcelão? Valeu, queridão, obrigado pela audiência e pela companhia. Bom, o Alex estava dizendo aqui, no fim do jogo, o Matheus falou que nenhum mandante ganhou. É verdade, nenhum mandante ganhou mesmo, o Alex está me dizendo aqui. Estou abrindo o placar ao vivo aqui do Futebol Interior para trazer os resultados dessa 7ª rodada. Carlos, já que você está cornetando, confirma para mim se vamos estar junto aí, retransmitindo o jogo da Portuguesa com a Inter de Limeira, junto com notícias do esporte, para eu divulgar daqui a pouquinho mais aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Série A2, Campeonato Paulista, Zé Fini na 7ª rodada. 15 Piracicaba 0, Novo Horizontino 1, Primavera 0, Rio Claro 1, São Caetano 2, Monte Azul 2, Comercial 0, Taubaté 1, Lemense 0, Portuguesa Santista 2, Linense 1, Noroeste 1, Belo Clube 2, Oeste 2, Ponte 2, Juventus 2, portanto, nenhum mandante venceu. Para você ver a dificuldade desse campeonato, e já estamos na metade da competição, próxima rodada já é a 8ª, e já começa a se configurar aqueles que vão brigar pela tábua de classificação e aqueles que vão lutar pelo rebaixamento. Nesse momento, Marcelo, veja bem, o Juventus é o 8º colocado com 10 pontos. Então, o pessoal lá de cima, a Portuguesa Santista é a primeira com 16, a Ponte é a segunda com 16, Novo Horizontino com 13 e Rio Claro com 11. Esses times, já incluindo a Primavera e o Belo Clube também, dificilmente sairão desse miolo aí da classificação até o final. Resta saber qual a posição final de cada um. E lá embaixo, como vemos, né, o São Caetano e o Monte Azul, eu acho que dificilmente escapa, viu, Marcelo Corsato? O time do São Caetano realmente precisa melhorar um pouco, mas tem Lemense com 6, tem Oeste com 6, tem 15 com 7, Comercial com 8, Taubaté que fez uma fumaça danada com a gente aqui também com 8, enfim. Você percebe que entre o 8º colocado ao 14º, a diferença é muito pouca, são 4 pontos. Sim. Então tudo pode acontecer, lógico. Tá tudo embolado, né, André? Lógico. Quem hoje tá disputando para não cair pode estar entre os 8 daqui a pouco. Mas tem que ter mas a gente tem que analisar o seguinte também, Marcelo, você ouvinte da Rádio Futebol Interior, que agora nós temos apenas 6 rodadas, então se tornou nesse momento um campeonato curto. Nós temos apenas 6 rodadas para acabar as 14 da primeira fase, então ou a equipe reage nesse momento a partir do 8º e ganha 2, 3 jogos e sobe lá para cima, ou ela perde 2, 3 jogos e cai lá para baixo, e daí vai ficar muito difícil a partir da 11ª rodada de reagir, se chegar tanto à classificação ou escapar do rebaixamento, Marcelo Corsato. A gente fechou a 7ª, né, André? São 15 rodadas, então tem mais 7. Mais 7, aí chegou na metade. Tem mais 7 rodadas, né? Tem mais 7 rodadas. Por exemplo, deixa eu passar a classificação aqui. Portuguesa Santista está em primeiro com 16, a Ponte segundo com 16, a Portuguesa no saldo de gols toma a frente pela primeira vez no campeonato da Ponte Preta, mas com o mesmo número de pontos. O Novo Horizontino tem 13, o terceiro colocado, o Rio Claro 11, é o quarto. Se o Juventus ganha o jogo, ele seria o quarto colocado com 12. Mas ele empatou, né? Vamos lá. Novo Horizontino, terceiro, 13. O Rio Claro é o quarto com 11. O Primavera é o quinto com 11. Velo Clube é o sexto com 10. Noroeste é o sétimo com 10. Juventus é o oitavo com 10. Lembrando que a Ponte pega o Rio Claro quarta-feira, transmissão dos canais de Futebol Interior. O Rio Claro é o quarto colocado com 11 pontos. Aí, Linense, 10 pontos é o nono. Taubaté 8 é o 10º. Comercial 8, 11º. 15 de Piracicaba, 7, 12º, Lemense, 6, 13º, Oeste, 6, 14º, na zona da degola, São Caetano e Monte Azul. Vamos lá, hoje o 15 luta para não cair, mas ele tá 3 pontos só do 8º colocado. Ainda tem 7 rodadas, 21 pontos em disputa. Aliás, corrigindo 8 rodadas, porque são 15 rodadas e 15 times, cada um faz 14 rodadas. Porque não conta ele, né? Não, André, são 16 times. São 15 rodadas. São 15 rodadas, tá certo. Tá certo. São 15 rodadas. Você tá começando a me confundir. Cada um faz 15 jogos. Faltam 8 rodadas. Faltam 8 rodadas. Certo, faltam 8 rodadas. Então, tem 24 pontos em disputa, na verdade, né? 24 pontos em disputa. Então, ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, né? A Ponte perdeu pela primeira vez a liderança do campeonato, né? Tá com o mesmo número de pontos da equipe do
da Portuguesa, mas no saldo de gols a Ponte está atrás com 16. Enfim, vamos aguardar. A gente já divulgou o público pagante aqui, o André tinha passado, Carlos, mas obrigado. 5.148 pagantes. Tivemos aqui 807 não pagantes. Público total não chegou a 6 mil, né? 5.955, a renda R$ 75.175. Por enquanto, nada do Hélio falar, hein? A gente vai aguardar aqui. Lembrando que na sequência tem Corinthians e Botafogo, junto com a W Sports. Depois o Carlos com o Notícias do Esporte, toda a turma lá, o Silvio Silva, para narrar Portuguesa e Internacional de Limeira, 2 jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. Lembrando que amanhã tem Hora da Macaca, sempre depois das 8 horas da noite. Não tem um horário fixo. Tem semana que começa às 8h10, tem semana que começa às 8h20, tem semana que começa às 8h30 da noite, tem semana que começa às 9, tem semana que começa às 9h10, mas tem a Hora da Macaca. Então você fica ligado aqui nos canais de Futebol Interior, que a gente vai estar na Hora da Macaca amanhã, falando muito desse jogo da Ponte Preta, empate em 2-2. Ô André, vamos lá então. Quem pode voltar no jogo contra o Rio Claro? Quem, de repente, pode ser desfalque, enfim, traga mais e traça aí os planos da Ponte Preta. Traga informações, traça os planos da Ponte Preta para o próximo jogo. Bom, quem retorna, né, é aquele zagueiro que você adora, Guilherme Souza. Melhor não mexer, hein? Guilherme Souza deve retornar na partida diante do Rio Claro, quarta-feira, 15 horas, lá no Chimitão, em Rio Claro. E no mais a Ponte tinha pendurado o Elvis e também o Fraga e o Gé. Gé não tomou cartão, Elvis não tomou cartão e Fraga tomou cartão. Então o Fraga está fora, o terceiro amarelo dele, não joga na partida diante do Rio Claro na próxima quarta-feira. Então a Ponte tem um desfalque, que é o Fraga. Por outro lado, deverá ter Leonaldo e aí Felipe Amaral. Quanto a isso, não deve ter nenhum grandes problemas. E na zaga, o retorno do Guilherme Souza, que deverá, a princípio, ficar como opção no banco de reservas, Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí então as informações da Macaquinha, jogo da 8ª rodada, 3 da tarde contra o Rio Claro, fora de casa. A gente já falou aqui, o Rio Claro é o 4º colocado do campeonato, não é um jogo fácil, não tem jogo fácil nessa Série A2. Todos os jogos da Ponte Preta foram complicados, dos times que estão em cima dos times que estão embaixo, né? Então a Ponte, e é um campeonato, né, André? Não sei se você vai concordar comigo, que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, porque nessa primeira fase, 8 passam para a fase de mata-mata. Só que aí, como já fala mata-mata, né? É um outro campeonato. Outro campeonato. Dá uma zica aí e o time não tá bem no jogo, pronto, fica difícil para reverter. Então, a gente tá vendo aqui, não é criticar, cara, não é falar depois do que aconteceu, mas o sistema defensivo da Ponte, todo jogo quase ele toma gol. A Ponte acho que só não tomou em um jogo a Ponte não tomou gol no campeonato. Foi numa vitória contra o Monte Azul, né? 3-0? Foi contra o Monte Azul, 3-0. A Ponte não tomou gol. Os outros jogos a Ponte todos tomou gol. A Ponte ganhou um monte de jogo de 2-1. E de virada ainda. De virada. Hoje a Ponte tomou 2 gols de novo, de um time que tinha feito 5 no campeonato e também tinha tomado só 2, né? Então, quer dizer, o que a gente entende, o ataque da Ponte funciona. O ataque funciona, mas a defesa é uma peneira. O ataque ele é muito bom, porém a defesa e o elo de ligação entre o meio campo e o ataque, quando não tá o Elvis no time e hoje o Everton deu uma qualidade a mais também não funciona. Então a Ponte tem um grande problema, ela tem um bom ataque que faz gols, né, com o Gé, ali com o Dudu, também Gé, o Dudu Ratamoto, depois entrou no ataque o Everton. Tem um bom ataque sim, mas o problema é que a defesa, o Matheus Silva, o Thiago Oliveira e também o Guilherme Souza não se entendem na zaga, eles não conseguem encaixar. Porque zagueiro tem que ser marido e mulher, né, Marcelo? Ele tem que se encaixar, ele tem que se entender. Se não se entender, um sai, o outro fica. Bola alçada na área, quem vai dar o bote? Quem vai subir? Quem vai ficar na sobra? Quer dizer, a zaga da Ponte hoje estava tomando bola no contra-ataque e jogadas primárias. Os dois saíram e na corrida, ó, um abraço. Esse Cezinha, camisa 10 e o tal do Betinho fez um auê com você na zaga da Ponte esta tarde no empate em 2-2 com o Juventus, Marcelo. Sim, concordo com você, né? Entendo que precisa realmente melhorar aí a dupla de zaga. A gente não pode esquecer que tem o Fábio Sanches, que ainda não estreou no campeonato, né? Na pré-temporada ele se contundiu,
Até quando que ele vai estrear, né? Até agora não tem nenhuma previsão. Pensa numa transição demorada, né? Transição, hein? Isso, o pessoal da Ponte Preta tem que prestar atenção no serviço, né? Verdade. O Hélio dos Anjos está falando e pelo menos no YouTube a gente não está conseguindo ter o som, né? Quando o som vier, né? A gente vai colocar essa entrevista. Agora sim. Agora sim, Hélio dos Anjos. Vai, solta o treinador. Com eles mais uma vez, como a gente já está treinando. Eita, nós, hein? Pensa numa dificuldade, hein? Tá travando a live da Ponte Preta lá. Precisa melhorar a internet na ponte, hein? Enquanto não sai lá, Marcelo, não sei se você concorda comigo, o time caiu de produção nas 3 últimas rodadas, caiu de produção. Já desde a última vitória, que foi antes com o Novo Horizontino, já estava caindo de produção. E hoje não fez um excelente jogo. Fez um jogo no máximo para empatar. Lógico, nos 5 minutos finais, com acréscimo, deu um calor em cima da equipe do Juventus. Poderia ter feito o terceiro, mas o que teve de chances esse time do Juventus, principalmente na primeira etapa, até metade da segunda etapa, hein, Marcelo? Teve, né? E toda vez que chegava com perigo, tanto que elegemos aqui o Kaique França como o melhor em campo, né? Elegemos o Kaique como o melhor em campo. O goleiro do Juventus também pegou bastante. Tá, beleza, mas estamos falando aqui do lado da ponte, né, gente? O Kaique pegou muito mais, se não me falha a memória, foram 2 bolas que eram Thiago Sertório e o Hélio. Hoje, 50 minutos. Vamos deixar. Para mim, foi o jogador que mais fez o meu time jogar no segundo tempo. E a gente tá apresentando algumas coisas que a gente já detectou, já bati lá dentro do grupo, porque eu sempre falo, jogar na ponte e jogar com o Hélio dos Anjos é mais ou menos idênticos, você entende? Nos faltou em algumas situações um pouco mais de personalidade. E isso eu estou trabalhando muito em cima disso. Para você ter ideia, essa semana foi a semana que eu tive mais reuniões individuais com o jogador. Jogador que está sentindo um pouco a carga, sentindo um pouco o que é a necessidade, o que é a ponte, o que é você jogar, eu tenho que chamar, eu tenho que levar para a sala, eu tenho que conhecer um pouco mais, né, o jogador, a vida do jogador, a origem dele, porque a questão mental ela tem influências até mesmo na sua formação familiar, na sua cultura, e a gente sempre bateu muito nisso, né? Mas o que foi importante foi a reação desses jogadores, que vão fazer parte do próximo jogo já, eu tenho certeza disso, notoriamente, e a busca do incessante pelo resultado, mesmo errando muito. Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, você falou há pouco sobre a questão da defesa, né? O sistema defensivo tem tomado muitos gols nesse campeonato. Isso se corrige como? Treinando, trocando peças, você tem trocado peças, né? Um rodízio grande do sistema defensivo. Tem uma receita para resolver essa questão do muito alto número de gols tomados? A receita é treinamento. Agora, você presta bem atenção, são 5 horas da tarde, né? Quarta-feira, 3 horas da tarde eu jogo. O jogador chega amanhã cedo. Não, o jogador já começou a treinar agora. Então, se quiser, estão fazendo todo o trabalho de recuperação aí dentro. E aí a recuperação continua amanhã. As pessoas muitas vezes não entendem. Sabe que dia que esse jogador chega mais cansado não é amanhã. O dia que ele vai chegar mais cansado é terça-feira. As 48 horas é para matar. Então as reações da 48 horas, e o que eu vou fazer 48 horas? Eu vou treinar de manhã, né? E vou fazer uma viagem logo em seguida para Rio Claro. E enfrentar, por sinal, vou adiantando, uma boa equipe. Eu vi jogando contra o Primavera de Indaiatuba, uma equipe que está muito certinha. Você está entendendo? E aí eu não tenho como jogar o treinamento com carga alterada demais. Então o que acontece? Vídeo. O que acontece? Conversa. O que acontece? Editar os erros, mostrar. Só que isso está me trazendo uma preocupação, porque alguns que eu estou mostrando o erro contundente, parece que eles estão sentindo. Então eu tenho que ter atenção também na forma de você instruir. Mas tudo isso faz parte, do elenco. E eu aposto muito na juventude, eu gosto da juventude, eu acho que nós temos que continuar com esse processo dentro da Ponte Preta.
Mas nós temos que ter atenção, nós não podemos errar tanto. Eu já acho que eu já falei aqui, que eu não aceito time que tome mais gols do que jogos disputados. Isso eu não aceito. Principalmente você disputando uma primeira colocação, nós estamos disputando primeira colocação, nós não estamos disputando lá atrás, você fala, não, daqui a pouco toma gol pra caramba, mas a gente foi ali, fez uns ali e pronto. Não é assim aqui, pela necessidade da ponte. Então, vamos para conversar, vamos buscar. Olha, eu não gosto de perder jogador. Eu não gosto de perder jogador, eu gosto de ter o máximo de jogador possível. Você entende? E se eu fizer uma mexida agora, que eu até penso em fazer no setor defensivo, eu também me preocupo de perder jogador. É você perder jogador, você ter o jogador no elenco e você não está com condição de colocar ele. Então a gente tem algumas coisas que vocês há de entender. Então você tem que ter cuidado também. Mas o que é importante é o resultado. Se para buscar resultado nós tivermos que mexer em 11, se mexe. Tá entendendo? Isso é natural. E nós vamos mexer porque vai continuar. Eu vou ter que continuar, você entende? Dando rodagem e segurando um pouco alguns jogadores. Tá entendendo? Que estavam realmente desgastados. Como é o caso do Tavares hoje, como era o caso do Amaral, muito desgaste. O Pablo, quando ele apresentou o desgaste, que nós começamos a estudar a situação dele, ele teve a contusão, uma pequena contusão, né? Porque o Pablo tem certeza que domingo ele vai estar em condição de jogo. E esses detalhes que são da competição. Agora, a Ponte está na A2, e a A2 é isso. O calendário é esse. A disputa é essa. Você entende? Os times são briosos, como foi hoje aqui, o Juventus, e a gente tem que passar por tudo isso. Marcos Charoli, Pontinho, velho, você falou aí de jogador sentir, tem jogador que sente. Eu queria que você comentasse o Giancarlo. A partida passada ele já não foi bem e hoje ele também não entrou tão bem. Pois é. O Jean é um jogador que quando eu cheguei aqui ele estava voltando de uma contusão séria e logo em seguida teve uma contusão na mão também durante o trabalho. É um jogador que passa por um processo de firmação, né? Não é técnica. É afirmação de personalizar para desenvolver bem. Mas é um jogador extremamente técnico. E muitas vezes a gente vê que os descuidos são até assim meio surpresos pela técnica dele. Tem alguma dificuldade no quarto primeiro, né? Lá atrás, no sistema defensivo, a gente tem que ter uma atenção maior com ele. Mas eu estou falando de um jogador de 19 anos. Nós estamos falando de um jogador que não faz nem parte do grupo principal, ele é do grupo B, da competição, das inscrições, né? Mas precisamos reforçá-lo mentalmente. Sinceramente que precisamos. Então, Fredo da Band, boa tarde, Hélio. Queria que você falasse desse trabalho psicológico que você faz, que já é voltado para a Série 2. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, uma outra competição e que financeiramente muda o planejamento de qualquer clube. Como colocar ainda mais esse campeonato dentro desse planejamento, dentro desse diálogo, sabendo da importância que a Ponte tem pelos últimos anos que não fez uma boa Copa do Brasil? A Copa do Brasil hoje é necessidade de sobrevivência para muitos clubes. Primeiro, que é a competição que mais investe, né, nos clubes. Você pode ver que agora aumentou a cota da Ponte Preta aumentou não sei quantos %, e vários clubes aumentaram, né? E a gente já tem esse discurso dentro do clube. Nós não podemos, em hipótese alguma, não passar da primeira fase da Copa do Brasil. Nós temos que passar. Agora eu tenho total também confiança e tranquilidade, porque é outra conotação de disputa. Você pode podemos até sair na primeira, tudo bom. Mas a Copa do Brasil tem uma conotação de disputa. Porque quando você disputa regularidade, é diferente. Você fala, empatei aqui, vou ali, ganha ali, pá, não. Copa do Brasil é eliminatória. E sendo o início de um jogo, é mais eliminatório ainda. Você entende? Porque não é nem mata-mata, é morre. Né? É morre. Você entende? Então, mas nós estamos ligados. Estamos todos aqui apreensivos também, para saber quem vai ser o adversário. Mas é aquilo que eu falo. Eu acho que nós vamos estar inteirando não. Eu acho que faz parte das 15 partidas em não sei quantos dias aí que nós estamos envolvidos na Copa do Brasil. Você entende? Tanto que a data da segunda rodada da Copa do Brasil, ela parece que dá uma folguinha. Se eu não me engano, acho que ela dá uma folga, né? Tá? Desculpa, não tá, porque também não é coisa que a gente planeja assim a longo prazo. E nós vamos envolver muito com a Copa do Brasil. Nós temos time para a Copa do Brasil. Nós temos time para a Copa do Brasil. Pode ter certeza. Com todos isso que nós apresentamos nesses 2 últimos jogos, nós vamos ter time forte para a Copa do Brasil.
para tentar fortalecer um pouco mais o caixa aqui do clube. Professor Gilberto Tamoura da TPV, boa tarde. No segundo tempo, o senhor fez 5 substituições, né? O senhor falou há pouco que o senhor é favorável a fazer essas trocas. No caso da 2, a gente vai ver, então, cada jogo vai ser uma realidade, o senhor não pretende num partido, num esquema mais fixo, e trocando, como o senhor pretende fazer? Não, eu pretendo. Todo mundo aqui que me viu trabalhando na Ponte Preta sabe que a minha intenção é repetir time. Mas, cientificamente e humanamente, eu tenho que fazer isso. Você entende? Cientificamente e humanamente. O processo não é fácil. E isso não é da Ponte Preta. Não é fácil para ninguém. Por isso que eu ainda fico mais, cobro mais, porque eu acho que esses times que nós enfrentamos na 2, nós temos aí 1 ou 2 times que tem uma estrutura melhor para recuperar jogador, que tem uma estrutura melhor de elenco. Então, eu parto do princípio que nós temos sim que fazer melhor do que nós fizemos nos 2 últimos jogos sempre, independente de desgaste, independente de escalação. Tá entendendo? Por exemplo, o processo meu hoje era realmente dar jogo para Ramon, dar jogo para Jesus, dar jogo para o Maílton e ao mesmo tempo segurar Amaral, segurar Tavares, segurar Amaral e Tavares principalmente, porque eles estavam indo para o 7º jogo. Então eu tinha que ter esse cuidado pelas informações, pelos detalhes que a gente recebe, né? E eu acredito que 2 jogadores desses, pelo menos que eu citei, que não seria o ideal repeti-los na quarta-feira, mas eu vou repetir. Você entende? Por exemplo, um jogador igual Jesus, daqui a pouco eu vou repetir. Mas eu tenho que esperar Jesus, não é amanhã, eu tenho que esperar Jesus quarta-feira. Você imagina bem, né? Você não faz uma coisa, você não mexe com o seu braço durante 1 ano. Aí você começa a mexer, normalmente você vai ter problema, né? Então vamos esperar, mas a gente vai ter equipe base. Você pode ter certeza que vai ter equipe base. Eu gosto de equipe base, mas a escolha depende deles, porque a disputa é deles. É o que eles me oferecerem. Eu não tenho um compromisso de titularidade com ninguém. O meu compromisso é com a instituição, meu compromisso é com o resultado. E eu estou muito angustiado com esses 2 resultados. Não gostei, eles sabem disso, já expus o meu pensamento, já expus o que é necessário para a gente sair melhor nas próximas partidas. E essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Muito bem, a palavra do professor Hélio dos Anjos para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Bom, ele falou aí que ele não gosta de perder jogador, né? Porque ele tem que fazer uma alteração, tá pensando em fazer, mas não pode fazer. Claramente ele falou da zaga, né? Claramente ele tá com a ideia de botar o Arthur de zagueiro e colocar o Júnior Tavares no lateral esquerdo. Essa é a ideia que ele tem, né? Até esperar a volta ali do Fábio Sanches, que não volta nunca. Assim, entendo que o Guilherme, eu acho que pelo que ele deu a letra aí, é o Guilherme, mas também entendo que ele deva estar falando um pouco do Thiago. Porque o Thiago hoje foi um horror, viu, gente? Foi um horror, nervoso o Thiago, e ele falou na entrevista em um momento ali que tem que, às vezes, mudar o jeito de cobrar, porque ele tá mostrando, tá recortando ali a falha do cara, do jogador, do atleta, e parece que esse cara tá sentindo, né? Então ele claramente está falando do sistema defensivo. Agora, é claro que quando a gente fala, né, André, em sistema defensivo, a gente não fala só de zagueiro, a gente fala de um sistema todo. Do sistema todo defensivo. E eu venho falando aqui há 2, 3 jogos, né? Que Leonaldi, que se machucou até, que Felipe Amaral, eles caíram muito de produção. E o Fraga, quando joga, até que ele dá uma sustentação. Mas o Fraga é aquilo, né? Ele joga 2, 3 jogos, vai ser suspenso. Pode ser tomar cartão, porque ele é o cara que entra mais forte. Enfim, o Hélio, ele vai ter trabalho para mexer, para cuidar desse sistema defensivo, mas deu a letra e deu a entender que ele quer mudar e colocar, pelo que eu entendi, o Arthur de zagueiro e botar o Júnior Tavares de lateral esquerdo. É, isso mesmo, como você falou, a intenção dele é essa, colocar o Arthur de zagueiro e o Júnior Tavares de lateral esquerdo, porém, o que, não sei se concorda comigo e você, ouvinte, também concorda, a Ponte tem tomado muito contra-ataque. E quando se toma contra-ataque, o meio-campo é o fundamental, porque se perde a segunda bola, né?
Se perde no ataque a bola, rapidamente o contra-ataque, a zaga não se entende. Hoje, 3 contra-ataques seguidos do Juventus, tanto o Cezinha como o Betinho saíram na cara do Kaique França. Então isso daí é posicionamento do senhor Matheus Silva e do senhor Thiago Oliveira. Como você bem disse, ele estava citando na entrevista, o Hélio dos Anjos, essa foi direta pro Thiago Oliveira e pro Souza, pro Guilherme Souza, que está fora hoje. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que improvisar. O Sanches não volta nunca. Fábio Sanches não volta, tá em transição. Ele vai fazer o quê? Ele não tem muito também o que agora, que caiu depois que o time todo, eu concordo, não só o meio-campo, como ataque e defesa, caiu nas últimas 3 rodadas, caiu. Isso eu falei pra você até, inclusive, aqui em off. O time da Ponte tá caindo, pelo que eu vi nas 3 últimas rodadas. Que foi contra o Novo Horizontino. O jogo anterior foi contra o Taubaté. Contra o Taubaté já foi um sufoco. Se não fosse a maestria do Elvis na segunda etapa, a Ponte já teria marcado um empate ali. Contra o Novo Horizontino, um desastre. E hoje, na minha opinião, o resultado de empate ficou de intenso bom tamanho. Então, realmente ele vai ter que mexer aí o doce. E muito bem mexido, Marcelo Corsato. É isso, muito bem. É isso aí. Entendo assim também. É claro que precisa... os zagueiros não podem ficar expostos aos atacantes. E a Ponte nesse campeonato vai atacar todo mundo, tanto em casa como fora. Então a Ponte provavelmente vai tomar muito contragolpe. Mas é posicionamento e tem que prestar atenção. A dupla de zaga, nenhuma nem outra se acertou ali. Claro, o Fábio Sanches é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco? É o melhor. Mas só que, é claro, tá machucado até voltar. Então o Hélio tem que fazer alguma coisa. Sei lá, ele poderia... Já jogou assim, já que ele quer, pelo menos, pode manter os 2 zagueiros, mas faz uma formação com 3 zagueiros. Recua mais o Arthur e deixa o Júnior Tavares mais para a lateral esquerda e faz ali, porque tem que ter uma sobra. Tem uma sobra. Tem que ter uma sobra. Com 3 zagueiros ele tem uma sobra. E quando ele joga com o Leonaldi e quando ele joga com o Felipe Amaral, o meio-campo não é marcador. Não. E é claro que vai sobrar na defesa. E se o Matheus Jesus entrar no time, ele marca menos do que o Júnior Tavares. É verdade. Ele marca menos. O Elvis não marca ninguém também. Não, o Elvis é o pensador do time. E o Gé tem que dar uma força mais. Então, tem que achar um jeito de arrumar essa marcação. A Ponte é o time que tem que atacar no campeonato. Eu entendo isso. Mas você tem que saber que você vai jogar com o Taubaté em casa, com o Monte Azul em casa, com o Juventus em casa. Você vai tomar contra-ataque. Lógico que vai. Isso e outra tá coisa, você falou muito bem, tanto o Felipe Amaral como o Leonaldi, eles não dão o bote, eles não são muito pegadores na primeira bola, eles são mais segunda bola, de sair jogando, você entendeu? Então, aquilo que você falou, Elvis não marca, que é o melhorzinho que marca ali, o Matheus Jesus hoje também é menos marcador que o Júnior Tavares, então ele vai ter que botar o Tavares nesse time e puxar o Arthur pro meio da zaga. É a única coisa de jogar contra 3 zagueiros. Aliás, ele não gosta de jogar contra 3 zagueiros, Marcelo. É isso. Muito bem. Bom, vambora, né? Tá na hora de fechar aqui a nossa transmissão. Na sequência tem Corinthians e Botafogo, aqui nos canais Futebol Interior. Depois tem Portuguesa e a equipe da Internacional de Limeira. Carlos Corsato com toda a turma da Notícias do Esporte. Lembrando que você que está acompanhando a gente agradece demais o carinho. Amanhã tem Hora da Macaca a partir das 8 da noite. Pra Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumping Esportes e Pizza do Dadá. O seu destaque final aí, meu querido companheiro André Luiz. Destaque final da Ponte Preta, que após o empate esta tarde no estádio Moisés Zucarelli, em 2-2 com o Clube Atlético Juventus. Próximo compromisso, quarta-feira, 15 horas, estádio Chimitão, Rio Claro, diante do Rio Claro. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos, de acordo aqui com a relação do Globoesporte.com, não terá o volante Fraga, que levou o terceiro cartão amarelo na partida de hoje diante da equipe do Juventus, mas contará com o retorno de Guilherme Souza e tudo aquilo que nós conversamos aqui,
tudo aquilo que ouvimos na coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Ele pode até montar uma equipe com 3 zagueiros, entrando o Júnior Tavares lá na lateral e puxando o Arthur para a zaga, ou até mesmo dando a oportunidade ao garoto Edson, que é muito difícil, muito remota. Vamos ver como ele vai moldar a equipe. Como ele bem disse, ele vai dar um treinamento na terça-feira de manhã e na parte da tarde a delegação viaja para Rio Claro, já ficando concentrada na Cidade Azul, visando o compromisso diante do Rio Claro. Lembrando que a Ponte agora, com este empate, ela é a segunda colocada deste Paulistão da sua Série A2, com 16 pontos ganhos. O primeiro colocado no desempate de critérios, um gol a mais, é a equipe da Portuguesa Santista. Falando agora do destaque final do Clube Atlético Juventus, o moleque travesso, que após essa travessura que fez hoje à tarde no estádio Moisés Zucarelli, empatou com a Ponte em 2-2. Seu próximo compromisso é na próxima quarta-feira, também às 15 horas, na Rua Javari, no estádio Dr. Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, na Moca, bonita Moca, reduto de italianos, uma colônia italiana fortíssima na Moca, diante do Comercial. Para essa partida, o técnico Ito Roque aí só poderá não contar com o ala direita Irã, que saiu machucado, lesionado esta tarde no estádio Moisés Zucarelli, na partida diante da Ponte. Em seu lugar acabou entrando o Juan, e ao longo aí de segunda a terça-feira o técnico Ito Roque irá definir quais serão os 11 que entram em campo na próxima terça-feira, Rua Javari, 15 horas, diante do Comercial, meu caro Marcelo Corsato. Esse é André Luiz, ele volta na próxima transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Foi o repórter de Ponte Preta e a equipe do Juventus, placar de 2-2. Estivemos também com o Frank Francisco nos comentários, agradecendo ao Felipe Marques, que ficou na mesa de som, no Twitter dos canais Futebol Interior. André, grande abraço pra você, viu? E forte abraço ao Frank Francisco, ao nosso querido MacGyver, Shazam e Samurai Felipe Marques, que faz, chover na técnica da Rádio FI Canais Futebol Interior. Fui muito bem assessorado esta tarde nos estúdios da Rádio FI por ele, Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, e até a próxima, até quarta-feira, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, agradecendo também ao Claudinei Corsi, que é o nosso diretor comercial, ao Carlos Corsato na coordenação artística, e é claro, Elcio Paiola, Arthur Eugênio, e a você, internauta torcedor, que nos acompanhou aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook e também em todas as plataformas dos canais Futebol Interior. Eu, Marcelo, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Amanhã, segunda-feira, tem Hora da Macaca a partir das 8 da noite. Continue ligado, porque vem aí mais futebol para você. Campeonato Paulista Série A1, tem Corinthians e Botafogo com a W Esportes, e na seguidinha, notícias do esporte, TV Cidade de Limeira, junto com os canais Futebol Interior, para Portuguesa e Internacional de Limeira. Valeu, gente! Uma excelente semana, massa semana para você. Se cuida, a gente se fala por aqui. Até mais. Ah, tem a ficha técnica do jogo? É verdade, cara. Então, peraí, não vou embora agora não. Tava esquecendo, grande Felipe. Ficha técnica do jogo, solta a vinheta. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Sim, muito bem. Ficha técnica do jogo para você. Estádio Moisés Zucarelli, Série A2, 7ª rodada. A Ponte empatou com o Juventus 2-2. Jogou com Kaique, Mailton, Thiago, Matheus e Arthur, Leonardo, Fraga, Matheus Jesus e Elvis, Dudu e Gé. Hélio dos Anjos ainda mexeu as 5 vezes, né? Ele colocou Ramon, Felipe Amaral, Everton, Jean Carlos e Guipira. O Juventus do Ito Roque veio a Campinas e empatou com André Dias,
o Irã, o alemão, o Diego Sacomã, o Luan Gama, o Adilson Goiano, o Jefferson Lima e o Cezinha, Betinho, Bruno Moraes e Jair. Ito Roque mexeu 4 vezes na sua equipe, colocando o Thiaguinho, o Juan, o Adriano Paulista e o Gustavo Índio. Árbitro da partida, João Vitor Gobi, de 27 anos, auxiliado pelo Ítalo Magno de Paula Andrade, 34. Assistente 2, a americanense Isabelle de Oliveira, de 27 anos. O quarto árbitro, o Pietro Dimitrov Stefanelli. Cartões no jogo, André Dias do Juventus e Fraga da Ponte Preta, 2 cartões no jogo. Os gols da partida, Bruno Moraes, 25 minutos do primeiro tempo, cobrando o pênalti, Kaique defendeu, a bola voltou para ele mandou para o fundo da rede, 1-0 Juventus. O Elvis também de pênalti, mesmo esquema, bateu, o André Dias pegou, a bola voltou para ele e ele mandou para o fundo da rede. Placar final do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, o Bruno Moraes, numa jogadaça do Cezinha, que enfiou uma bola açucarada para ele. Ele na saída do Kaique mandou a bola para o fundo da rede, a 12 minutos. 2-1 Juventus. E aí, a 41 minutos do segundo tempo, o Matheus Jesus, aproveitando uma jogada do Elvis, ali dentro da grande área de trivela, ele colocou na cabeça do Matheus Jesus o segundo pau, mandando a bola para o fundo da rede. Placar final no majestoso, 2 para a Ponte, 2 para o Juventus. 5.955 torcedores para R$ 77.175 a arrecadação. Tarde de domingos, fechamento da 7ª rodada do Campeonato Paulista da A2. 5 de fevereiro de 2023. No majestoso, transmitimos 2 Ponte, 2 Juventus, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, agora sim, todos os quadros do fim de jogo já colocados para você. Agradeço, viu, de coração mesmo, todo mundo que ouviu a nossa transmissão, né? Você que gostou, você que não gostou, o importante é que você teve aqui nos canais de Futebol Interior e a gente gosta muito da sua participação, que você mande mensagem pra gente, tá bom? Continue ligado aqui nos canais de Futebol Interior, vem aí Botafogo e Corinthians com a W Esportes e depois com a Notícias do Esporte tem Internacional e Portuguesa. Carlos Corsato narra o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, gente. Valeu, Felipe. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Já era. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Termina aqui. Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.